com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos juntos até às 9, porque depois tem futebol, depois tem Libertad e São Paulo pela Copa Libertadores da América. Jogo às 9h30, que o Rogério Assis vai transmitir com os comentários do Alexandre Pretzel, do Leandro Quesada, reportagens do Paulo do Vale. Eu estarei junto com a Nina Gagliotti, acompanhando os outros jogos desta quarta-feira. Você? Sou eu ou você hoje? Sou eu, pô. É você? Mas se quiser trocar, à sua disposição, viu? É que eu tava com umas 300 mil escalas aí, fazendo agora escala pra todo lado. Fique à vontade, chefe, ao seu dispor. Eu sou amanhã então, também, né? Você é amanhã. Amanhã sou eu, né? Isso. Mas faz amanhã joga o Corinthians, né? Amanhã é o Coringão. Mas se quiser fazer um troca-troca comigo, não tem problema também não. Tem uma escala aí, até a semana que vem. Eu vi, você tá demais, você tá antecipando as bolas, hein? Quanto tempo pra fazer aquelas escalas? Meu Deus do céu. Eu juro, eu tô até perdido nas escalas também. É tanta escala, velho. É brincadeira, hein? Eu não sei nem que dia é hoje, mas tanta escala que eu fiz hoje aí. Se você colocou meu nome semana que vem, é melhor já fazer um vale essa, hein? Que eu já entro em férias. Não, até quarta-feira você tá. Quarta-feira eu tô online. Até quarta. Até quarta você já tá escalado. Boa, depois... Que vidão, hein? Preciso conversar com o seu chefe, saber como é que é. Coisa linda! Saber como é que faz pra ter tantas férias assim. Aumenta mais um pouquinho aqui pra mim aqui que eu tô... Aí, boa. E muito bom. Então vamos lá. Então hoje é o senhor, não sou eu. Isso. Amanhã sou eu, não é você. Exatamente. Tá bom, e amanhã então não tem Esporte em Debate. Amanhã não tem Esporte em Debate. No horário do jogo. Exatamente. Amanhã já começa direto ali direto na transmissão, né? Bom, vamos lá então, 7h34. Nina Gagliotti está com a gente na produção hoje, porque o Bruno Puzóvio deu uma chinelada, né? Coisa linda! Bruno Milhozzi também chinelou hoje. Coisa linda! Aê! Mas Leandro Quesada está aqui, Alexandre Pretzel está aqui. Eu não chinelo nunca. Nunca. O senhor tá bem? Tô ótimo, Capri, e aí? Tudo bem. Tô com a cabeça boa. Só lembrando que daqui a pouquinho tem Libertad e São Paulo. O jogo é lá em Assunção, né? Estamos aqui no pré-jogo dessa partida. O São Paulo bem desfalcado. Jogo perigoso aí pro São Paulo, hein? O time do Libertad é um time de veinho, né? Acho que a média de idade é o quê? 70 anos? Só tem jogador veterano, velho. Roque Santa Cruz, o Cardoso, o Martin Silva, goleiro. Martin Silva. Cáceres, uruguaio de 4 Copas do Mundo. Só que eu tava vendo lá os relacionados do Libertad. O Roque Santa Cruz não tá relacionado, uma pena, porque eu gostaria de vê-lo atuando. Esse não acaba nunca, hein? Acaba 43 anos. Eu vou falar nisso. Infindável. E ontem, o Alianza Lima ontem, que ganhou mais uma na Libertadores, 2 gols do Guerreiro e 1 gol do Barcos, no último lance do jogo. Os caras têm o quê? 40 e quantos? 40 e 41. Impressionante, E o cara. Flamengo, que não ganha de mais ninguém também, hein? O que tá acontecendo com o Jogo Flamengo? ruim ontem também, né? E escapou de tomar um gol no finalzinho do jogo. O cara perdeu um gol na segunda trave livre de cabeça, incrível. A LDU também tem altitude, é bem verdade. Mas o Gerson ontem, que é o principal pilar desse Flamengo, jogou nada ontem. O Flu tá tomando um calorzinho lá da União Espanhola, hein? Nem reserva, né? Nem o Renato foi. Isso é uma vergonha também, né? Por que escala o time reserva num jogo de Libertadores da América? Sul-Americana. Né? De Sul-Americana. Tá com 6 pontos já, mas o fato do Renato não ir, ele já fazia isso no Grêmio também. É ruim, né? Ele não a diretoria aceita, né? Nem o Renato foi. Que mostra a importância do jogo pro Fluminense, né? Não, mas tá com 6 pontos, Sim, tem 2 mas vitórias. eu vou dizer um negócio pra mesmo vocês. com o time reserva, ele ia ganhar desse time chileno aí. Se eu tivesse treinando o Pretzel Futebol Clube, jamais o Capriotti, meu técnico, ficaria fora de um jogo de qualquer competição. Jogador, tudo bem, você pode entender. Tem viagem, tem o não sei o quê, tem exame disso, daquilo. Que coisa absurda, cara. Treinador não ia é várzea. Não. Pra mim é um negócio... Não tem nada a ver No isso. Grêmio ele ficou fora de uns 5 jogos. É verdade.
inclusive uma decisão, que foi a Recopa Gaúcha, porque quando ele ganhou... Ele era o presidente lá, né? Praticamente. Quando ele ganhou a Recopa Gaúcha, ele colocou no currículo dele, né? Mas os caras aceitam, né? Ele coloca como título, campeão gaúcho contra o campeão da Copa Gaúcha. Aí o ano passado ele não foi a Ijuí. O Grêmio perdeu. Ele não foi, o Grêmio perdeu, foi um fiasco. Aí ele não põe no currículo dele, né? O vice-campeonato da Recopa Gaúcha. Isso aí são os dirigentes brasileiros, né, cara? Fazer o quê? Posso dar um destaque no programa? Eu tô todo mundo circunspecto hoje. Eu tô vendo que ninguém tá querendo falar. Eu tô a fim de falar hoje, até as 9 da noite. Deixando até de madrugada aqui. Mas ninguém se levantou uma bola? Eu queria saber a sua opinião e do capítulo. Vocês não comentaram. Mas você não perguntou. Eu falei que é um absurdo o cara não ir treinar o time. Não, mas eu concordei com você. Não foi uma pergunta. Eu só chancelei o que você falou. Viu? Todo mundo põe fone, porque o programa tá com um problema sério. A gente fala e as pessoas não escutam. Como assim? Como assim? Eu tô falando que tá dizendo ninguém quer falar. Eu tô falando aqui há 5 minutos. O senhor tá cornetando, eu tô de fone aqui, o senhor tá me vendo de fone aqui. Tô falando há 5 minutos, tá dizendo ninguém fala. Não, mas eu concordei com você. Eu não tenho nada pra chancelar. Eu não escuto o que o senhor não enxerga. Contando a história do Renato. Isso. E aí tá dizendo que você contou a história, ponto. Ninguém fala. Você contou a história, ponto. Agora eu vou trazer um destaque então, vamos lá. Acho que ele deveria repetir a resposta do Pedro Silveira, que é contra pagar altos salários para comissões técnicas. Essa tem que ser repetida. Tem mesmo. Porque é exclusiva. Eles quebraram o Pedro Silveira lá na negociação. Tem que ser repetida. Que não vai trazer reforço e que pensar num reforço do tamanho do Memphis, esquece. Pô, mas como é que pode? O cara... E outra, o Corinthians vai ter que reduzir a folha, tá aumentando. Não, ele deixou bem claro que vai ter que vender alguns jogadores também nessa próxima janela, entendeu? Pra poder equilibrar pelo menos um. Quem? Yuri Alberto? Não, Bidon. Breno Bidon? Mas peraí, o Bidon também não vem sendo titular dando uma sequência, né? Tem que ver. Qual o valor? Semana que vem ele se despede do Corinthians. Pedro Silveira? Eu acho. Que isso, irmão? Mais um? Não sobra ninguém. Mas já passaram uns 4 diretores financeiros lá. A entrevista que ele dá aqui, ela é toda contrária ao que o Corinthians está fazendo nesse momento. Exato. O Corinthians vai pagar um salário altíssimo pro Dorival Júnior. Tu acha que no projeto esportivo o Dorival não pediu ninguém? Claro que pediu. O Dorival não pediu nenhuma contratação no projeto esportivo? Tu acha que é o seguinte, o Fabinho chegou e falou lá, claro, não tem dinheiro, Dorival. Com esse time aqui a gente vai ser campeão brasileiro com esse time. Seu pedido é uma ordem aqui. Pedro Silveira fala na Bandeirantes. Atenção. Pedro vem falando bastante sobre responsabilidade financeira, o que é excelente de ouvir, mas no atual cenário do Corinthians hoje, o clube tem condições de pagar 3 milhões e meio de reais para uma comissão técnica nova que deve chegar em breve? Olha, vamos ver os valores. Os valores ainda não foram discutidos. Assim que eu tiver novidades, eu como financeiro, eu vou brigar para que seja valores, né, dentro da realidade do clube. E quais são esses valores dentro da realidade, Pedro? Parece que 3 milhões não é, né? Eu acho que não. Vamos olhar, vamos esperar. Vamos esperar avançar e vamos entender. Ele vai sair, cara. É um cara de mercado. Ele vai ficar dando murro em ponta de faca depois dessa entrevista? Se o Augusto Melo chegar lá, vamos contratar o Pretzel lá. Quanto é que ele custa? Não, ele custa 15 milhões de reais por ano. Não dá pra contratar, não. Vamos contratar que o Dorival pediu. Viu? Vamos contratar que o Dorival pediu. Sim, mas eu concordo contigo que ao mesmo tempo que ele é um cara de mercado e tá tentando fazer alguma coisa pra ajudar o Corinthians nessa parte financeira, ao mesmo tempo é contraditório, porque ele falou que as dívidas são controláveis. Então, a partir do momento que ele dá esse tipo de declaração, que tá tudo bem, que tá tudo bacana, isso aí chega pro presidente, se tá tudo bem, se tá tudo bacana, então vou contratar. Mas ele não falou isso na entrevista. Ele não falou nessas palavras, mas a gente pergunta, a dívida é impagável? Não, é tranquila. O nosso faturamento, o aumento de dívida não é desse jeito que estão falando. Claro, eu não tô apavorado, a dívida é pagável, mas preciso da união de todos os corintianos. Né? Mas ele falou isso aí. Sim. A gente põe ele no ar, ele dá uma declaração, né? Sim. Que repercutiu bastante, aliás. Bastante. Um abraço ao Ivan Drago, que tá nos ouvindo na sexta-feira o programa inteiro, das 6 às 9, que ele estava indo pra praia Juqueí, não é isso? Juqueí, Litoral Norte. Praia de Juqueí e estava nos ouvindo. E hoje ele me falou, eu dei crédito pra vocês lá na entrevista do diretor financeiro. Valeu, Ivan. Então é o seguinte, E aí? Ele vai sair, deixou bem claro que é um empresário. Pô, se ele participou da venda da XP, né, de uma parte pro Itaú, certo? Ele é um profissional hoje com mérito, bilionário. Certo? De acordo com o mercado. Milionário, pelo menos. Então ele não precisa, ele ajuda o Corinthians. Não precisa do Corinthians. Ele ajuda. Se por acaso ele for voto vencido em tudo isso que ele está dizendo, será que ele vai ficar dando murro em ponta de faca lá?
Mas qual outro diretor financeiro que passou recentemente pelo Corinthians que não deu murro em ponta de faca por lá? Já passou Porque um aquilo monte que eu já, disse, vários todos passaram. que passaram lá, é o que eu perguntei pro Pedro Silveira na entrevista, falei, ô senhor Pedro, todos os diretores financeiros que passaram de 5 anos pra cá, todos, sem exceção, todos falaram conosco aqui. E nós fizemos a mesma pergunta, ora eu, ora o Pretzel, Capriotti, Quesada, a dívida é pagável? Claro que é! É tranquila, é pagável, é administrável. O Corinthians tem um faturamento gigante. Só que a dívida, ela nunca diminui, certo? Pelo contrário, ela só aumenta. Então até que ponto que a gente consegue aqui... Eu não tô falando que é uma inverdade que eles estão passando pra gente. Mas quando você ouve aqui dos caras que têm know-how, que a dívida ela é administrável e ela é pagável... Como é que a gente consegue abraçar a ideia que a dívida ela só aumenta de 5, 6 anos pra cá? Que dívida pagável é essa que não para de aumentar? Sim. Pô, gente, peraí também. A gente não é departamento financeiro de nenhum clube aqui, nem é nosso ramo, mas burro também a gente não é, isso, pô. É que de vez em quando os caras tentam passar um cachorro na gente aqui. Então. Sabe? Tenta passar o quê? Um cachorro. Não, Por que passar um cachorro? Como Uma passar um frase lá de cachorro? Porto Alegre, né? Passar um migué, né? Você tá de brincadeira, uma frase Por de que um Porto cachorro, Alegre. velho? Eu gostaria que me Se passasse passar um cachorro, velho. Frase de Porto Alegre, o que eu vou fazer? Não dá problema. Qual a lógica de passar um cachorro e por que Passar não um gato? cachorro, Passou pois um gato, passou uma Mesma coisa, andorinha, né? passou um rato. Como é que é? Vou deixar uma lebre, como é que é? Como é que é? Da lebre? Pô, Uma da lebre, como é que é? passou um cachorro. Vou puxar uma lebre, vou deixar. Como é que se diz da lebre? Não, mas o tamanduá, uma anta, né? Nós falamos também sobre isso. Por que não tamanduá, uma anta? Por que não vai deixar? Lá no Itaim Paulista passa o quê, Quesada? Ah, lá capivara, essas coisas, né? Tá. Lá em Porto Alegre passa um Puxar cachorro. uma capivara, por exemplo. Ah, puxar capivara. Por que capivara? puxar Por quê? capivara? Aliás, por falar em capivara, E o papagaio? hoje... O papagaio deixa eu só mudar, parar um pouquinho aqui de falar de futebol. Quero falar de um absurdo, Animais, não? de uma notícia absurda que nós vimos hoje. Essa operação da Polícia Federal que desbaratou a quadrilha dentro do INSS, Nossa. quadrilha que dava desfalque em Pois é, velhinhos, Meu aposentados, Não vai acontecer nada com esses gente pobre, gente humilde que depende de um salário mínimo para viver. Esses vagabundos Todo mundo desviavam pra cadeia, esse dinheiro. Mais de 6 bi. Não, Mais de 6 uma, bi uma envolvidos. fraude bilionária. Porra. Pô, os caras que, os responsáveis por isso, esses caras têm que ir pra cadeia e não saem nunca mais. Gente, você já pensou? Olha só, o cara sofre pra ganhar um salário mínimo ali. É um sufoco danado e a gente humilde. Porque o que esses caras faziam? Como é que eles desviavam? Desviavam daquelas contas em que o aposentado ele não tem acesso à conta Gov. E quando você tem acesso à conta Gov, você vai lá e vê o seu extrato, né? Vê quanto é que está sendo debitado, quanto foi creditado do teu salário, do teu benefício, quanto eles debitaram, quanto foi descontado. Essa gente humilde não tem nem acesso a nada, não tem nem telefone. Sabia que para qualquer coisa hoje você tem que estar na conta Gov, né? Então, mas tem muita gente que não tá, né? Determinação do governo Tem agora. muita gente humilde que não tem telefone, Pretzel. Não tem, Não tem razão. não tem Mas condições até a de ter um gente que tem telefone. empresa, até a gente que tem empresa, eu tenho que Claro, provar que não. sou eu mesmo, que Sim, a minha empresa existe. a gente tem conta É, Gov, no a gente Brasil, tem é. acesso. O Brasil é Agora, impressionante. os caras davam o golpe nessas contas de salário mínimo de gente que não tem Tem que acesso. prender todos esses Pô, caras. esses caras não podem sair nunca mais da podem sair, cadeia. exatamente, Esses vagabundo. caras têm que ser presos e não sair nunca mais. Eles davam um golpe em gente humilde, em gente pobre. Esses caras são vagabundos. Os caras que forem descobertos aí, porque estão todos sendo investigados, né? Mas os responsáveis, os culpados, esses caras têm que a notícia que eu apodrecer, mofar na cadeia, não sair nunca mais. Eu li essa notícia também e o superintendente... Aliás, hein? Impressionante a notícia que eu li, certo? A notícia que eu li é o seguinte, ó. O superintendente de contas do INSS, certo? O coordenador do pagamento de benefícios do INSS... Mais um cargo. Segundo cargo, certo? O coordenador, certo? Da fiscalização, viu? Do pagamento e do depósito. Os caras têm três profissionais. Que um só faria. 3 profissionais. Por quê? Por quê? Né? E aí acontece esses rombos. E aí o tal, o chefão depois, o Carlos Lupe, né? É esse que o Lula mandou demitir, certo?
E aí, é o que eu li hoje no Não, UOL. Carlos Lupe é o ministro, Não, sim, né? eu- E que o cara do presidente do INSS está no guarda-chuva dele, né? Exatamente. Aí o Carlos Lupe foi defender o presidente do INSS e o governo mandou tirar, demite. Tem um monte de cacique, bastaria ver se tem alguma coisa errada. Nós quatro aqui, ó. E antes de tu é o politizar- superintendente do INSS, eu sou o controlador do pagamento de benefícios e o Capriotti é o coordenador da fiscalização O João do Paulo pagamento. é E o João o Paulo é mais fiscalizador um cabide ali. certo? Ó, e antes de politizar, deixa eu só falar que isso vem de 2019, tá? Isso vem Não de começou 1500. agora, tá? Não, essa fraude aí Tem começou razão, em 2019. Então, só para porque é o fulano, porque é o ciclano. nada a ver, Eu não quero que se exploda quem é. Mas o culpado tem que mofar na cadeia. O cara que deu esse golpe, o articulador, quem idealizou e quem chancelou isso, esses caras têm que ir pra cadeia e não sair nunca mais. Dar golpe em aposentado do INSS, nessa gente humilde, nesses pobres, isso é... Eu não vou ficar quieto. Não vou falar. O Brasil ontem, viu? 6 bilhões e meio. 22 de abril foi o descobrimento do Brasil ontem. 525 anos. Né? Não foi descobrimento, né? Não, mas tu Foi a invasão ao Brasil. Entende o que eu estou dizendo, né? Ontem o Brasil. Foi uma invasão, não foi um descobrimento. Ontem o Brasil comemorou 525 anos da sua descoberta. Eu prefiro nem manifestar sobre isso, que é capaz de eu sair daqui preso. É capaz de eu ser preso, não esses caras. Época, viu? Naquela época, o Pedro Álvares Cabral já cobrava IPTU dos caras. Em 1500 já. Ele desceu da barca já cobrando dos índios. Cobrando. Ele cobrou Mas, ó, dos ele índios. desceu assim da Vou deixar sua oca. Como é que era o nome do barco lá que trouxe o Pedro Álvares Cabral? Anal? Isso. Nina, Santa Como é que é? Maria Não, esse é do Qual que é o nome do barco? Cristóvão Colombo. Adal. Nina. Anal do... Santa Maria Pinta e Nina é do Cristóvão A hora que ele desceu, já ele viu o primeiro índio, ele falou, já quero 1 quilo de ouro seu aí. Ou seja, 1 quilo de ouro pra cá. Ele taxou já no desembarque. Eu te dou espelho, você me dá ouro. Não, e o vice-comandante do Pedro Álvares Cabral já meteu no IPTU já. Já cobra o IPTU lá, né? Então há 525 anos que a gente paga IPTU. Qual é o nome do barco? Sei lá eu. Não, você falou aí. Santa Maria. Não, Não, fala esse é do aí. Cristóvão Colombo. Santa Maria Pinta e Nina é do Cristóvão Colombo. Não, mas o do Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral não lembro. Qual que era, Capri? Você falou aí? Não lembro qual que eu falei. O que é? Ô, João, a quinta série, às Mas que quinta série? Eu queria saber, porque isso aí é 7h49. cultura, Capriotti. Não, eu não nunca tinha lembro o ouvido nome do falar. barco do Pedro Álvares Cabral, meu. Oi? Quem descobriu as Índias? O quê? O caminho para as Índias, quem descobriu? O Caminho das Índias. Não, Santa Tu não sabe, Cabela. Sei, claro que sei. Quem, Cabela? Claro que sei, Santa pô. O nome de um time de Aula de futebol. história agora. Sacanagem ter prioridade. Formação do Dorival, ó. Viu? É Formação nome do de um Dorival. time de futebol. Fechou o Dorival? Fechou o Dorival. Luiz Fabiani acaba de cravar. Fechou o Dorival Júnior Corinthians, hein? Atenção. Não é o Fluminense, viu? Que Não, descobriu. claro que não. Aula de história com Leandro Quesada. Vai, Lelê. Acusação leviana do Capelanes aqui, viu? Ele está apontando pra mim. Assuma a responsabilidade, Capelanes. Um abraço. Santa Maria, Pinta e Nina Pinta e Nina, os caras foram belos, as embarcações que chegaram ao Brasil através dos espanhóis. Cristóvão Colombo. Dos espanhóis. Muito bem. Eu tenho um destaque aqui Não, no o senhor já programa. destacou um monte, já falou um monte de coisa Não, eu não já. abri o programa para dar um destaque meu. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o que aconteceu nas do redes Cabral, sociais. perdão, do Mas Cabral caramba, bicho, vocês estão borrifando eu não hoje, terminei hein? ainda. Desculpa. A caravela Anunciação foi a embarcação usada por Cabral na primeira viagem marítima à Índia em 1500. 2 anos após Vasco da Gama ter estado lá em Que é quem descobriu o caminho das Índias. 1498. Eu não fui O nem o Vasco da Gama. Botafogo, nem o Fluminense. É, o Vascão. Porque um dia desse tava um debate aqui sobre a Roma da Itália e tal, não sei o quê. E aí eu larguei essa aqui, ó, rapidinho. Quem botou fogo em Roma? Silêncio. Aí falaram assim, foi um tal de herói. Aí eu falei bem assim, viu, Gessano? Não foi o Totti. Não foi. Foi o Totti, viu? Caravelas. Tem o Ancelotti também, não. O Ancelotti Cara, também não não. sabia. Né? O cara tava se olhando aqui, ó. Caravelas de Cabral que chegaram aqui: Santo Antônio, São Pedro e Caravela Nossa Senhora Anunciada. Detalhe: tinha uma charrete esperando o Cabral. Que eles tinham. Com IPVA. Não, IPVA tinha buraco. na charrete. Já tinha buraco. Já tinha buraco. Uma mensagem do Luiz Santos aí, Capri, no Eu tinha YouTube. IPVA na charrete que Luiz tava esperando. Santos. Mensagem do Luiz Santos no Capelanes, YouTube. o cara que vendia os barcos para Pedro Álvares Cabral, quanto ele cobrava anal? Você caiu. Nossa Senhora. Não, cara. Esse Não, Cabriotti. Não, Capri, aí não.
Mas o que é isso? Daqui a pouco tem uma mensagem do Bosco. Esse é um programa de debate esportivo sério. Sim, Não falei eu tô nada. vendo. Isso aqui não é uma várzea como vocês querem pintar. Ô Luiz, esse aqui é um programa de família. Então, por favor, o senhor respeite e deixa a quinta série pra fora. Deixa a quinta série fora do YouTube. Pra lá. Ai, Fala, João Paulo programa é Capelani. muito bom, velho, muito da hora. Eu não sei se vocês chegaram a ver Quer ir nas pra redes televisão? sociais. Hã? Quer ir pra televisão? Eu acho que esse programa deveria passar no Band Esportes, por exemplo. Um abraço pra Denis Gavazzi. Hashtag fica a dica aí, seria legal, pô. Mas eu escuto o programa todo dia. Então, um abraço pra ele. Ele quase bateu o programa, bateu o carro. Bateu o carro. Desculpa, quando ele tava programa. ouvindo. Bateu o programa. O programa é bom também, né? Ele tava me dizendo, eu quase bati o carro quando o Capriotti quis fazer uma despedida pra ti, pro Quesada. E tu anunciou que não deu. Você Porque foi eu fui demitido. Mas foi muito bom. Ele quase bateu no trânsito. Ele quase bateu no poste. Hein? Vou fazer um baixo assinado aqui pra gente ir pro Band Esportes também. Já pensou? Ia ser da hora, hein? Pegar uma faixa aí. Porque no Band Esportes a gente pode começar o programa às 7h30 e eu acho que dá pra arrastar até umas 10, por exemplo. 2h30 de conteúdo. Combinar com a grade de programação. Mas é verdade. Precisa combinar com... Com a grade de programação. Precisa combinar com quem manda. Vocês acham uma boa que Pois é. Vocês acham uma boa que o Denis veja o programa, ouça o programa todo dia? Ah, dependendo do programa, Então, não. pode ficar tipo ruim pra esse. gente. Eu espero que ele não esteja na escuta Tomara que hoje. não, Aqui, ó, Tomara. Tomara que não. Tem um cara aqui que tá me cobrando, mas tu só fala da dívida do Corinthians. Fala das dívidas do seu time lá do Sul, tá batendo em 1 bilhão, cara. Matéria do Fabrício Falcoves, do Correio do Povo. Eu li. É preocupante. Eu li, tá feia a coisa lá. O Grêmio tá com 650 Mas eles milhões. terminaram em superávit, pelo que eu vi, não foi? É que tem, viu, assim, ó, o déficit é mais pelas enchentes, que realmente foi um problema muito sério pra Grêmio e pra Inter, muito sério. E aí tu tem que tirar o valor do estádio, né? Porque o estádio tu tem a concessionária que construiu o estádio, né? Então a dívida é dividida. Então tu tem que bater um pouco desse valor. Mas a dívida é alta do Inter e a do Grêmio bateu em 650 milhões. Quer dizer, tá todo mundo quebrado. Tá todo mundo na roça, o Wellington Souza tá morrendo de rir dentro do ônibus. Cuidado aí, Wellington, porque os caras é capaz eles te internarem aí, não é? Você tá dando risada dentro do ônibus, mas explica aí o que tá acontecendo. Diz, ó, tô ouvindo o Esporte em Debate, tem uns malucos lá falando um monte de bobagem. Senão vão achar que você que tá maluco aí, não é? Mas muito obrigado pela audiência. Deixa eu dar o meu viu? destaque aqui, então. Mas não consigo terminar o meu destaque, cara! Quase meia hora Você não para de falar! O Pretzel me bloqueia Você não para de falar! Você quer programa no Band Esportes? Você quer que lê a mensagem no YouTube? Você quer que fala da Nau? Você quer que fala de todo mundo? Isso, irmão? Capri, tu acabou de me cortar do nada das dívidas que eu tava falando. Então, só pra De terminar. novo esse assunto? Não, então fala. Mas todo mundo sabe que tá todo mundo devendo. Então não precisa mais ter Não, não tá programa. todo mundo devendo. O Atlético Paranaense não tá, o Palmeiras não tá. Não precisa ter programa, então. Vamos lá. O Cuiabá, até onde eu sei, não tá também, né? É tudo Pô, mas de empresa. novo a dívida. Todo dia a gente fala então de deixa dívida eu trazer aqui. outro destaque no programa aqui. Se eu puder, se eu não for borrifado aqui na programação, eu não sei se vocês viram, principalmente o ouvinte da Bandeirantes, o Neymar publicou nas suas redes sociais, ele postou e logo depois apagou, mas o print é eterno. Ele postou aquilo que seria, na minha interpretação, a escalação ideal do Neymar para o próximo jogo. Do Neymar. Então, tipo assim, ele pegou como se ele tivesse rasurado, tipo, vou dar um exemplo, tirou o Escobar, colocou o Souza, tirou o Guilherme de uma posição, Em colocou resumo, numa outra posição. escalando o time. Ele ia escalando o time. Colocou o Luizão na direita, o Colocou o zagueiro. Luizão na direita. E já jogou assim no Novo Horizonte. Escalando pro César Sampaio. E aí depois ele apagou, poucos minutos depois, só que aí o print é eterno, como eu falei. Isso reverberou muito mal por boa parte da torcida que o criticou. E na imprensa também tá todo mundo falando sobre isso aí. Se ele quis ou não, sugeriu ou não escalar o Santos para o próximo jogo, aí são outros 500. Mas é no mínimo curioso ele postar uma escalação, entre aspas, ideal do Santos, sendo que tem um treinador, pelo menos até o fim dessa semana, segundo o Marcelo Teixeira. É o Thiago Mota, tá? Que tava na Juventus. Aí certo? veio isso aí. Trabalhou no Bolonha. Que o Santos fez contato com ele, perfeito? Aham. Aí ele veio isso aí. Tu acha que ajuda ou desajuda? Atrapalha. Utilizando um termo. Né? Agora, assim, acho que o que a gente precisa debater em relação ao Neymar é a história dele renovar com o Santos. Qual é, hoje, a vantagem que o Santos tem
no contrato com o Neymar. Neymar trouxe dinheiro pro Santos? Parece que sim. Trouxe, aumentou a receita do Santos com patrocinador. Isso aí aumentou. Tá, do ponto de vista financeiro, Reformou aparentemente foi uma coisa positiva. Estrutural na Vila Belmiro, trouxe marcas como, por exemplo, Viva Sorte, estampando o Santos, entre outras Viva marcas. Sorte já estava antes, não estava? Não. Viva Sorte fez o patrocínio com o próprio Neymar, que é o embaixador da marca, né? E depois disso começou a estampar na camisa do Santos. Se eu não estou equivocado. Mas trouxe um patrocinador pontual no último jogo, que inclusive o Bruno Migliozzi, ele deu informação na jornada, eu estava ouvindo, contra o Santos. Ele falou assim, o Santos colocou uma nova marca no seu uniforme, mas não anunciou para a imprensa. Até os setoristas do Santos tomaram um susto, porque geralmente quando tem uma nova marca chegando ao clube, o que acontece? Os caras divulgam isso aí para que a imprensa possa falar da marca. E o Migliozzi, durante a jornada, avisou só depois do jogo. A 7K, maior patrocínio da história do Santos, 105 milhões em 2 anos. Manda aqui o Bruno Migliozzi no meu WhatsApp. Mas, pô, você anuncia depois do jogo? Não antes, para fazer mais barulho? Que marketing é esse? Mas então, do ponto de vista financeiro, tudo bem, parece que é um sucesso. Sim. Agora, do ponto de vista técnico, aí não dá. Aí não dá pra gente discutir. Por enquanto não tem nada. E quanto tempo se sustenta essa questão financeira? Porque se o Neymar não joga, eu não sei se os patrocinadores vão estar dispostos a investir no time de um jogador que não consegue atuar, que não entra em campo. Então, eu acho que essa renovação do Neymar, ela precisa ser muito bem analisada, bem estudada. É difícil não renovar o contrato com um cara como o Neymar. Né? Muito difícil. Ou seja, não vou renovar o contrato com o Neymar. Agora, precisa pesar bem benefícios e prejuízos dessa parceria, porque, por enquanto, aparentemente, do ponto de vista financeiro, está indo bem, mas tecnicamente, nada, né? O torcedor do Santos está sedado, gente. Está sedado com essa coisa do Neymar, entendeu? Ninguém quer olhar a verdade que está debaixo dos olhos de todos aí, entendeu? E o Neymar, tecnicamente falando, futebolisticamente falando, não vai conseguir dar ao Santos o que o Santos precisa, pelo menos até a metade do ano. E o que toda a repercussão em cima da volta dele... Onde o Santos está? Aconteceu. O Santos está na zona de abaixamento. Então, é isso. Então, essa é a grande questão. Acho bacana trazer dinheiro, pensar no novo estádio... Discussão nossa aqui, inclusive, sai da Vila, vem para São Paulo, faz não sei o que, não faz não sei o que lá. Mas é o seguinte, tem um time de futebol que precisa vencer o próximo jogo, porque perdeu o último, entendeu? E aí? E quando o Neymar voltar, daqui a 10, 12 jogos, sei lá, daqui a 6, 7 jogos, o time vai estar onde? Na rabeira do campeonato? Aí a pressão em cima do Neymar vai ser maior ainda do que aquela que já existe. A expectativa vai ser muito maior do que aquela que todo mundo está fazendo. E outra... e se o Neymar for embora na metade do ano, como é que faz? O patrocinador vai continuar colocando dinheiro sem o Neymar? Essa é a pergunta que eu faço. Aquela empresa árabe lá, o Pretzel, ela vai colocar o dinheiro no Santos sem o Neymar? Difícil. Sei lá, cara, é muito perigoso. Mas aí que tá, o Quessadinha, eu concordo 1000% contigo, mas assim, se você for analisar esse contrato, por exemplo, que o Santos fechou com a 7K, é um contrato que você pode ter certeza, até pela exposição do Neymar, e se falar ainda mais do Santos na mídia, coisa que pouco se faz, na minha avaliação... Se o Neymar for embora no meio do ano, o patrocínio continua. Claro, mas você entendeu? Nos próximos anos. Negócio, você tem razão, falando. A parte técnica, sim. Assim, o Neymar, porque se você o Neymar for analisar... não vai jogar, né? Tá. Vai ter dinheiro para trazer um outro jogador que seja diferente? Mas porque o Santos precisa de um cara diferente. Eu não sou passador de pano pro Neymar. Todo mundo sabe aqui que eu já cansei de criticar. Mas se a gente for analisar o todo, por mais que eu concorde também com o Capriotti, que tecnicamente ele não entregou, só dele não dar prejuízo ao Santos, eu acho que já é uma vitória. Quantos clubes de futebol... Quantos times que não contratam jogadores que dão uma despesa absurda e não agregam em nada tecnicamente falando? Vou dar um exemplo aqui, não vou muito longe. O Rames Rodrigues e o Daniel Alves do São Paulo destruíram as finanças do clube, não por culpa deles, pela administração péssima do São Paulo. O Luan do Corinthians, o Palmeiras com o Lucas Lima, jogadores que sentaram em contratos, não fizeram porcaria nenhuma e só deram despesa pro clube. Ponto. O Neymar, por mais que não tenha agregado ainda tecnicamente aquilo que ele pode entregar, se financeiramente ele agregou, vestiário ele reformou, a Vila ele deu uma repaginada, melhorou as condições de instalações do CT, trouxe patrocinadores, mas não conseguiu jogar, o pacote Neymar até aqui poderia ser melhor? Poderia. Mas não é algo que vai prejudicar o Santos, por exemplo, se ele for embora no meio do ano. Eu não enxergo dessa forma. Não, eu concordo plenamente. Eu tô falando da parte técnica. Técnico, não entregou, não é uma pena. Técnica, muitas lesões. Não entregou porque ele fisicamente não mas você concorda jogar. Comigo que tem muito jogador que é contratado pro clube, Capri? Mas você concorda que tem muito jogador que é
contratado pelo clube, não ajuda em porcaria nenhuma, Claro, até porque não é tem um função monte. deles, não é o Coutinho, objetivo por deles. exemplo. Exato. Oscar, que se São machucou contratados agora, a peso chegou. de ouro e não agregam em O porcaria nenhuma. Gabriel, que não por jogam. enquanto, tá sendo isso aí no Cruzeiro. E o né? Gabigol deu uma declaração, Gabriel pra quem no não viu Cruzeiro. hoje pela manhã, Dudu também. deu um recado Dudu. pro Roger, comentarista do Sport TV, eu concordo com o Roger. Aí o Gabigol falou assim, não tem muita moral pra falar que seu apelido era chinelinho, né? Ele quis dizer isso na rede social, falando do Roger. Mas o Roger fez uma análise coerente em cima do Gabigol. O Gabigol, qual que é o custo-benefício do O Gabigol? tem razão sobre o Roger. Não, isso sim, eu concordo. O Roger é um grande hipócrita. Eu concordo. Ele tem, viu? hipócrita é loucura. Ele tem todo o direito de dar a opinião Ele tem dele. telhado de vidro. Sim, aí que tá. Ele tem todo o telhado de direito. vidro. Roger Flores, certo? Porque tem vários Roger. Tem o Roger Machado, né? Tem o Roger lá do Traje a Centroavante, Rigor. Não, tem o do Traje a Limeira. Rigor, tá sempre na rede social. Qual? O Roger. Roger Moreira. Roger da, Moreira, do- o vocalista do Traje a Rigor. Tem O o Traje é tá, Roger tá, Moreira. Roger Guerreiro. Tem um monte de Roger. Né? Tem o Roger do Atletique. Sim. Né? Roger Flores, Tem certo? o Federer, né? Tem o Federer, certo? Ele tem o direito, certo? Irrestrito de dar a opinião dele. Tem os espaços que ele conquistou ali. Mas só que o que ele aponta de dedo para jogador, do que ele fazia pior. Também sim, é verdade, Pretzel. Mas aí é o seguinte: se ele Não. sentar lá e falar o óbvio ululante, ninguém vai parar pra ouvir o cara. As pessoas param por quê? Exatamente porque a opinião dele é uma opinião que confronta os jogadores, coisa que poucos boleiros fazem. Poucos ex-boleiros verdade. fazem. Então, mérito pra ele. Agora, é evidente que ele tem o telhado de vidro e ele vai ser atacado também. E a função dele é comentar, É né? lógico, ele é comentarista, ele é pago pra isso. Vamos lembrar do pênalti. Ele lá tem que contra quem? apontar Cianorte, exatamente né? Pênalti isso. contra o Cianorte, alguém pode lembrar também. Cianorte. Vocês são corporativistas, eu só dei uma opinião. Não, mas a gente tá concordando com Vocês você. são, vocês são corporativistas, dando uma opinião. Viu? Ele, certo? Os dois aqui. Ah, tá. Corporativista por quê? Porque, ele tá lá pra opinar. Claro. Eu tô te falando Mas que ele tá lá pra opinar, ele é comentarista. ele aponta o dedo, viu? Como é que ele quer ter a pretensão de dizer que o Gabigol, certo? Tá sem vontade de jogar futebol. É tipo o Felipe Melo falar que o cara é muito violento lá no Sport TV. Ele não pode, Felipe ele Melo não fala, pode, o cara ele tá não pode falar batendo isso. muito. Cara, mas o que Mas ele não pode falar isso? Não, Como o que assim? eu quero te dizer, ele pode falar isso, só que quando ele era jogador, muita gente também poderia ter dito que eu não vi. mas Quer dizer todo o seguinte, Aí ele ficaria bravo, né? aí ele ficaria Todo bravo. mundo falou dele. É só isso que eu quero dizer. Todo mundo falou Só dele. isso. Quando ele foi jogador, todo mundo dizia, Eu ó o chamava de chinelinho. chinelinho, Ó né? o chinelinho. Ele era chinelinho, todo mundo apontava as falhas do Roger. Eu acho hoje que se aponta muito o dedo, assim, ó, viu? Pretzel. Uma pretensão gigantesca. Por exemplo, ó, Nós fulano de fazemos tal, isso a todo fulano de instante. tal é ultrapassado, certo? Treinador tal não serve mais, é ultrapassado. Peraí que o... Nada, eu não consigo terminar. Mas Ah, nós de novo? fazemos isso então o tempo atropela todo. aí. Não, pera aí que tem uma mensagem importante aqui. Era pro Capelanes, mas veio pra mim, eu vou botar isso? aqui, ó. Aumenta aí, por favor. Vai. Acho que temos um caminho aqui, hein? Diga lá. Ó, Capelanes, a ideia não é ruim não, hein? Eu gostei da ideia. E hoje tá demais, ó. Essa do Capriotti agora, da Nau, vocês estão de brincadeira, velho. Denis. Olha lá, viu? A ideia não é ruim. Então, Aí, ó. Pô, vamos repente, caprichar, então. velho. Vamos Aí, caprichar ó. que o homem tá O ouvindo. Denizão tá em disputa? Olha aí. Acho que depois do caprichar. programa de Ele hoje mandou- a ideia é ele subir mandou- no telhado, hein? Agora é o seguinte, Ele deixa eu... mandou pra você, mas veio pra mim, então eu já pus no ar aqui, Denis. Aí, dar uma Denizão. Agora é o seguinte, a pressão aqui nas redes sociais começou já. Vamos fazer uma enquete. Querem o esporte em debate na TV. Peraí, deixa eu dar uma- Alexandre Marques no Switcher, só rapidinho que essa é de uma sublinhada. Alexandre Marques, abre uma enquete aí. Você gostaria de ver? Não, quem barra que abre é a assistir- Nina. A Nina abre perdemos aqui. a produtora. Você gostaria A Nina de foi assistir abduzida. o Esporte em Debate na tela do Band Sports? Ou na tela da Band, por que não? Porra, aí seria demais, Ah, hein? ô, Aí Denis. seria legal, hein? Na tela da Aí Band. seria top. O que é, Fred? Nada. Quem fala? Ô, Pretzel. Ô, para, Pretzel. Não, isso aí não também, né? O que você fez, Xandão? Quer levar pra concorrência. Assim não pode, não, isso, Pretzel. Você tá de Xandão? brincadeira, Pretzel, né? não, Seja velho. maldoso. Foi. Mas assim, simplesmente acabou com a minha tese aqui. Posso dar uma Eu vou retrucada? ficar, só volto 8h30 quando Não, saírem não, as não, calma, escalações vamos de discutir. Libertar e São Foi Paulo. bom que você Não, falou. ele acabou com o Deixa eu troço só que dizer um tava falando negócio. aqui, acabou. Eu não sou corporativista, eu sei que é uma brincadeira o que você fez, o Pretzel, de coração você não pensa nisso, você não pensa isso, né? Mas é o seguinte, comentarista tá para comentar, seja ex-jogador e seja jornalista, porque se a gente fizer alguma crítica mais severa aqui também,
Você sabe que tem um monte de boleiro que fala de você, de mim, do Capriotti, do João Paulo, porque a gente nunca jogou bola. Tu acha que eu não sei? Nunca jogou bola, então não pode falar. Não. Eu nem dou bola pra esses caras, porque eu discuto futebol. Eu já participei de debates aqui, viu, com colegas aqui que disseram que eu nunca chutei uma bola. Então eu já estive lá, tu não. E daí? Então tá bom. E daí? Tudo bem, mas isso daí é o seguinte, quando o cara tá perdendo... Esse argumento é de quem não tem argumento, entendeu? Quando o cara tá perdendo a guerra, ele eleva a voz, fala mais alto, entendeu? É assim... A gritaria, você ganha ou no grito ou você ganha por não ter feito alguma coisa, entendeu? Ter feito mais do que o outro. Então isso daí tá tudo no pacote. Agora é o seguinte, o Roger foi um chinelinho dos grandes que eu vi. Pênalti contra quem lá que ele bateu para derrubar o Passarella? Figueirense. Copa do Brasil. Figueirense. Ninguém esquece, né? Agora, ele na posição, o Capriotti tem razão, ele na posição de comentarista, ele tem que comentar. Gostem ou não dos comentários dele, ele fala que tem que falar, não é a questão de ele não poder comentar. Eu vou dizer de novo o que eu penso, certo? Ontem nós estávamos no debate aqui, como eu já estou em outros também. Quantas vezes eu ouço o público dizer o seguinte: o fulano de tal não dá, esse cara tá ultrapassado, certo? O cara tem 60 anos, tá ultrapassado. Fulano para treinador, não dá, já tá aposentado, né? É assim, ó, as pretensões de aposentar, certo? E descobrir e definir e concluir sentimento dos outros, certo? Aí ele foi ex-jogador. Um ex-jogador com carreira vitoriosa, na minha opinião. O Roger Flores era um baita jogador, na minha opinião. O chinelinho, certo? Mas como baita jogador? Como técnico. Bom jogador. Eu acho que ele jogou muito. Bom jogador. O Roger Flores jogando hoje, ele deitaria hoje. Deitaria jogando hoje. É verdade, mas com outro comportamento, né? Com outro comportamento. Porque com o comportamento daquele comportamento hoje não renderia. Jogava mais que o Thiago Neves. Não. Jogava mais que pra mim, jogava mais que o Thiago Neves. O Roger, viu? O Roger, ele ajudou a tirar o Fluminense da Série C do Brasileiro, lembra? E ele fez um dos gols mais bonitos do Morumbi, que foi um gol do meio do campo, quando o Rogério Ceni foi bater a falta. Bateu a falta, fez o gol. Lembra? Tu tava nesse jogo, né? Foi 4-3 esse jogo. Exato, tá, ele faz um gol. Faz um gol no meio do campo, pegando o Rogério de calça curta. E tinha o zagueiro de São Paulo na linha do gol. Rogério, teve pênalti defendido, gol do meio. Torneio Liga Rio-São Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte, certo? Com a carreira que ele teve tudo, a pretensão dele de chegar e dizer assim, ó, olha, eu tô vendo o Gabigol lá, perdeu o sentido de jogar futebol. Cara, por favor, o cara tem 28 anos, cara. O cara tem 28 anos, chegar e dizer, eu tô vendo que ele perdeu o sentido de jogar bola. Eu tô falando que ele falou em Minas Gerais, né? Olha lá, ó. Sabe, eu vi o comentário. Não tem mais vontade de jogar bola. O cara assinou por 5 anos, tem 28 anos. Ele tinha tudo pra tirar um 10. Aí chega alguém e diz assim, ó, olha lá, não quer mais jogar futebol. Mas a gente não vive falando aqui que o jogador senta no contrato? Por que o Gabriel não pode estar sentado no contrato? Eu acho que o Gabriel também... Esse começo... Então, mas tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá ruim mesmo. Tá muito ruim. Foi pro banco contra São Paulo. Então sim, Pretzel, sim, mas... O desempenho é bom. Agora, eu olhar e dizer o seguinte, que ele não quer mais jogar futebol, certo? Que o comportamento dele... É um cara que não tem mais prazer. Aí eu acho que tu quer entrar na mente dos caras. É só isso, apenas isso uma que eu tô repercussão dizendo. maior, porque foi o Roger Flores que falou isso. Vou dar um exemplo. Se tivesse sido, já que falamos do Band Esportes, o Massini que tivesse comentado. Olá, não tá com vontade de jogar. Porque se você for analisar o futebol do Gabigol de alguns anos pra cá, o Gabigol é um centroavante, que o custo-benefício hoje é péssimo. O Gabigol, ele não divide bola. O Gabigol não vem fazendo gol. O Gabigol, ele é mais celebridade do que jogador dentro de campo. Eu acho que é uma coerência você analisar o trabalho do Gabigol de um recorde de 2, 3 anos pra cá. O custo-benefício do Gabigol é péssimo no Cruzeiro. Eu acho que essa análise do Roger não é nem pelo Cruzeiro. Eu acho que pelos últimos anos aí do Gabigol. Ele não fez nada no Flamengo mesmo. Acho que dos últimos anos. Não, fez 2 gols na final da Copa do Brasil. Tudo bem, Pretzel, mas aí... né? Uma perna só. Aí você tá sendo oportunista. Não, fez ali... oportunista, não. Porque você também criticou o Gabigol aqui quando ele ficou 2 anos com o negócio de doping lá, que ele não seguiu a regra do doping, não que ele tenha caído no doping. São coisas quando ele fez festa de aniversário quando o Flamengo foi eliminado em Libertadores, entre outras coisas. São coisas diferentes. Eu critiquei a postura dele, óbvio, porque ele foi mal. Péssimo. Ele sair do doping, isso eu vou criticar qualquer pessoa. Qualquer atleta que faça isso. Agora, o Capri acabou de dizer, ele não fez nada no Flamengo. Quando ele foi aproveitado, fez 2 gols na final da Copa do Brasil. 3 anos pra cá que ele não fez. Na Copa do Brasil fez 2 gols agora na decisão. Ele não jogava há 6 meses, o cara entra, vai lá e decide o campeonato. Título, é verdade. Por favor, cara. Ele tava de birrinha, o Gabigol, no Flamengo. Com o Tite, Tava né? de birrinha. Com o Tite. Ele não se tava dá de com o Tite. birrinha. E com o Marcos Braz. Capri, eu como, certo, analisando o comportamento profissional do Gabigol,
Eu também acho que ele erra em muitas coisas. Mas eu dizer que aos 28 anos ele acabou pro futebol... Não, mas o Roger não falou que ele acabou, né, Pretzel? Mas falou que ele tá sem tesão, vai. Vamos resumir aqui num termo popular. Ele tá sem tesão. Mas não, ele não falou que acabou, o Roger acabou, o Gabriel acabou pro futebol. Eu acho que é diferente. E acho que talvez, se o Gabriel tiver bom senso, ele pega isso e usa como motivação. Dá a volta por cima. E depois sai lá e fala, aí, Roger, acabei aqui, ó aí, ó. Ó a minha falta de motivação aqui. Usa isso aí a favor dele, meu. Ele é reserva com correção, porque o treinador tirou ele do time, o Caio Jorge agora assumiu a posição de titular. Tudo isso é verdade. Agora, ele tem 5 anos de contrato. 5. Vamos ver se ele teria dado nossa enquete está no ar aqui, ó. Vocês pediram, tá aí no ar no YouTube. Opa. Você gostaria de assistir o Esporte em Debate no canal Band Esportes ou na Band? Boa, Nina. Aí, olha, velho. Mais um aqui, ó. Mais um mandou que tá ouvindo o programa, Guilherme Farias, do Band Esportes. Meu grande colega, coordenador. Boa. Sempre ouvindo o programa. Sempre. Muito bom. 85-15. Hein? Pô, os 15% não querem a gente. Mas também sempre tem um zoião, né, velho? Sempre tem os olhos Eles querem a gente, os 15% querem a gente na BBC. na RAI, sei lá eu. Obrigado a todos vocês que estão respondendo aqui, mandando as suas mensagens também. O Rauan Rocha, Valdemar Ribeiro, a Kátia, o Carlos Henrique, José Teixeira, Francisco Souza, Dilson Cardoso, José Melo, Matos Filho 4.0. Bom, tem muita gente aqui conosco, né? DRX, Sidney Cardamome, Nicolas Bruno, Elton Guedes Dias, Darlan Rocha, Valdemar Rodrigues. Está sem aplausos hoje, hein, João? Que faz, hein? Pô, desculpa, Vinícius Auti, Daniel Brito, Silvio Micelli, Thiago Oliver, Bruno, poderia deixar pro final, Fernando, 8 e 12, Ronildo Mendes, Arinaldo Freitas e Jesus, César de la Rosa Siqueira, Gilmar Costa, Gerson Pinheiro, Júlio Gianelli, Marcelo Prado Braga, Bruno, Benedito Laércio, Cozinheiro Marcos Rangel. Opa, até eu venho pro Masterchef aqui, cozinheiro. Vem cozinhar aqui pra gente. 8 e 12, que o senhor tá reclamando que eu tô abraçando os nossos ouvintes aqui. Os nossos ouvintes têm sempre a prioridade aqui. O senhor não gosta dos ouvintes. Eu queria falar do São Paulo também. Já transmitiu o jogo do Tricolor, pô. Eu queria falar do Santos. Do Santos? Falamos já. Falou do Santos já. Que eu não consegui falar. Você aguçou aí a curiosidade do nosso ouvinte e não falou da escalação do Neymar. A escalação do Neymar que ele colocou no Insta e depois ele sacou foi a seguinte: Brazão no gol, Luizão zagueiro na lateral direita, Zé Ivaldo e Gil, ambos na zaga, e Souza na lateral esquerda. Quer dizer, ele tirou os gringos Del Godoy e Escobar já. Aí o Diego Pituca, e aí como reserva do Pituca o Schmidt. Tá ali, os dois estão ali. Tá. Inclusive o Schmidt tá com uma camisa azul, diferente da dos outros. Eu imagino que seja o reserva. À frente do Pituca, Roleiser. À direita, o Bom Tempo. À esquerda, o Guilherme. À frente, Tiquinho Soares e mais um. Neymar. Esse um tá apagado, entendeu? Acho que é ele, né? Eu gostei dessa escalação do Neymar. Ele espetado com o Tiquinho lá na frente. Mas aí a preocupação é saber quem marca, né? É o time que vem jogando. Ele só trocou o Luizão. Tirou o Luizão, tirou o Escobar. Quem marca? Colocou o Pituca, que é reserva Souza, hoje. Luizão e Souza não vão pro ataque. Fica essa linha de 4 ou mais o Pituca. Não, mas nesse daqui não pode, porque o Guilherme não volta. Mas o Souza é apoiador. Então, mas aí o Roleiser não marca. Ele tirou o Barreal também. Ele tirou os gringos, né? Ele tirou o Barreal, ele tirou o Escobar e ele tirou o Léo Godoy. Não, deixou só o Roleiser. E do Roleiser não dá pra tirar também, é um jogador, uma contratação mais cara. A escalação atual tem 9 jogadores que ele pediu aí. Né? Então ele não muda muito. Não. Ó, o Guilherme Foco, nosso companheiro que foi do Band Esportes, também tá ouvindo a gente. Grande Gui Fuoco. Lá no bairro do Limão. Olha só. O Gui manda lá no Limão, né? Valeu, Gui. Obrigado pela audiência aí. Um abraço a você. Vou mandar um abraço a dois santistas. O Fúvio Feola, que já foi assessor do Santos. Grande jornalista. Gente boa demais. Ele tá dando a informação que o Santos tem interesse no técnico Eduardo Domingues do Estudiantes. Olha só. Que vai jogar hoje contra o Botafogo, 9h30. Esse cara é bom, ele tá bem cotado, tá aos 3 anos lá. Mais o dinheiro. Pois é, tem que ver, né? Bom, o presidente, se tiver que o presidente botar dinheiro, só não sei se o presidente ele vai colocar dinheiro de novo. Acho que o Eduardo Batista tem a cara do atual Santos hoje. Acho que sim. Eduardo Batista iria bem no Santos. O Eduardo Batista cairia legal com o Sampaio do lado dele, por que não?
O Sampaio Deixar o Sampaio de auxiliar. Claro, do lado dele, o Eduardo de técnico. Sim, sim. Pô, claro. O Sampaio vai ser bom treinador. O viu? acerto dura 1 hora, provavelmente, isso aí. O Sampaio vai se tornar um bom treinador. Ele é um cara bem dedicado, estudioso. Ele tá tendo boa formação. Acho que o Sampaio é um cara que a gente tem que ficar de olho. Eu não sei se eu consigo pensar como você, Capri, porque o Sampaio, ele infelizmente virou uma figura intocável, né? E eu lamento muito que sempre foi um cara que tratou todo mundo bem, um cara que é do ramo, é do futebol, foi craque de bola. Mudou muito. Mas mudou e a gente não consegue conversar. Então, Nunca mais conversou com o César Sampaio. Eu não sei o que o César Sampaio pensa sobre futebol como treinador, até porque ele nunca foi técnico na vida, né? Ele foi superintendente, gerente de futebol, mas nunca foi técnico. Então, mas ele aí... não fala. Estamos tentando uma entrevista 200 milênios com ele não fala. Então, mas aí são cara, duas velho. coisas. Uma é o comportamento pessoal, que você pode, tudo bem, reclamar, ele não fala, tá tudo certo. Mas se ele não fala, eu não sei o que ele pensa de futebol. E outra é o comportamento profissional dele, que a gente vai entender. O que eu tô dizendo aqui, ele tem potencial para vir a ser um bom treinador. Mas diante do qual embasamento isso? A gente não viu nada, ele não fala, a gente não sabe o que ele pensa de futebol. Mas, João, tudo bem, mas quando ele jogou, quando ele falou, o César Sampaio sempre foi um cara diferente. Ele não foi mais um cabeça de bagre, ele sempre foi um cara diferente. Agora ele não tá falando, não sei por que questões, acho que ele deveria falar também, mas são duas coisas. Uma é o comportamento dele de não falar, e é um direito que ele tem. E a gente pode criticar o comportamento dele ou não. E outra é o comportamento profissional dele, como ele vai desempenhar o papel dele. Por enquanto, essas duas oportunidades que ele teve aí como técnico do Santos não tá legal, até porque o time não tá bom. É arriscado você dar a chave do vestiário para um cara que não tem experiência como técnico. Não, mas eu não tô falando. Eu sei, eu tô falando que é para ele ser técnico do Santos agora. Eu tô falando que é muito melhor hoje você analisar o mercado e pegar um treinador, por mais que não seja tão gabaritado ou tão experiente, com bons trabalhos realizados como Eduardo Batista, do que você viver de uma aposta que é o César Sampaio. O César Sampaio hoje é uma aposta total. E por que buscar o Eduardo, que é um bom treinador, mas até ele chegar a se adaptar? O Santos, tudo bem que vai ter a parada ali. Vai ter um mês aí pra treinar. Não, mas vamos supor que o Santos, faltam quantas rodadas até a parada? 7. 7, tá? São 7 rodadas até a parada? Faltam 7 rodadas até a parada. Tem um monte aí. O Santos tem 4 pontos em 15, tá? Tá. Nos próximos 21, deixa eu ser positivo aqui, tá? O Santos faz 8. Ô, louco, positivo. Claro, dos 21, 8, menos que a metade. Claro, mas tu acha que vai fazer mais? Positivo? Tô sendo mais evidente. 8 mais 4, 12. Tu termina com 12 no dia 12 de junho, depois de 12, 1 ponto por rodada. Pode terminar perto da zona de rebaixamento. 33% de aproveitamento. Pode terminar na 8 zona pontos de em rebaixamento. 21 é ruim pro Santos, hein? Feia coisa. Mas se fizer 10, não melhora muito. Não seria 8, seria um 12 em 36. 30%. Um terço. Mas tu acha que vai ser mais do jeito que tá? Não. Porque até trazer o treinador, porque é o seguinte, se tu trouxer o treinador para ele aproveitar a parada, vai ser bom. Vai. Mas tu precisa de um cara agora para ganhar do Bragantino domingo, cara. E o Bragantino tá bem. E o Bragantino começou a ganhar. O Bragantino tá com 3 vitórias consecutivas. Incrível. Tem 10 pontos. Quase caiu ano passado. Entendeu? Esse é o detalhe. Daqui a pouco tu fica empatando e perdendo, né? E aí tu contrata o treinador. E quanto mais tu fica. Não, quanto mais tu fica no buraco, menos candidatos aparecem. É verdade. Menos candidatos Só que aparecem. tem um negócio importante, né? O Santos não tem dinheiro, então não dá pra ficar pensando num técnico de ponta. É isso. Quando falou do São Paulo, eu falei, pô, mas o Santos vai tirar o dinheiro da onde? Porque o São Paulo não é um técnico barato. Não, vem com a comissão e ele inteira. traz a Renque e traz um boxeador junto lá que ganha uma grana também. Pablo Fernandes. E dá porrada em todo mundo, deu porrada no Pedro lá no Nenhum técnico é barato. Desses de novo. Não, desses não. Não, os gringos esquecem. Agora, o César Sampaio é um cara barato nesse momento. Ah, sim. Não sei se ele é bom. E acho que o Eduardo Batista também. Barato, Batista é barato. Barato que eu digo que deve ser um acerto. Eu acho que é barato e rápido. Vamos lá, Deve ser Eduardo um acerto Batista, rápido. vamos lá. Barato Se e o bom. Santos oferecer 200 pau pra ele pega. Mas óbvio que pega. Concorda comigo? 200 mil? 200 mil. Não. Ô, Capri, é o Santos, cara. O Eduardo Batista tá fora do mercado, Capri. Ô, João, 200 mil, nenhum time grande paga 200 mil reais para um treinador hoje em dia. Não, Capri, como não? Que Capri, isso, como você tá não, brincando. Capri? 300 Tô achando que é muito. Dorival Júnior vem ganhando 2 milhões e meio no Corinthians. Mas peraí. A gente tá dizendo, Mas peraí. A gente tá dizendo, Capri. Mas claro, mas vocês acham que 200 mil ele ganhava lá no Mirassol? Não, claro que não. Claro que não. No Novo Horizontino. Novo Horizontino. Não ganhava 200, mas ganhava 100. Ah, Capri. Capri, a realidade do Santos... Ô, Capri,
Eu sei disso, João. Eu sei disso, mas um treinador que vem assumir um time grande... Claro que é. Eu acho que é bom para as duas partes, mas eu acho que 200 mil, um treinador que vem para o Santos hoje, não ganha. Ganha mais. Tudo bem, se vai ganhar mais ou não sei, mas o Marcelo Teixeira, se sentar a bunda na cadeira, no gabinete dele, com o Eduardo Batista, falou: Edu, tô aqui ferrado de dinheiro. Você sabe do atual momento caótico do Santos, a dívida bilionária, você não tem nada a ver com isso. Olha, eu tenho aqui 250, 300 pau. Contrato até o fim do ano. 300 pau pra você, pra gente poder sair dessa, depois a gente... Que horas eu chego? Tá melhorando. Que horas eu chego? Que horas eu assino? É isso aí, cadê o papel? Agora, vocês falaram dessa questão do César Sampaio, que não fala, não só ele, mas muita gente, né? É uma outra coisa que me incomoda muito, porque antigamente, como é que a gente definia um bom treinador antigamente? E isso pra mim é muito claro. Vocês... foram repórteres, pegaram a fase ainda de acompanhar treino ali na beira do campo. O bom treinador você enxerga no trabalho do dia a dia. É no trabalho do dia a dia. O que ele faz lá na beira do campo no dia do jogo é só teatro. É só o complemento daquilo que ele fez no trabalho durante a semana. Hoje a gente não vê mais técnico trabalhando. O Mano respondeu sobre isso. A gente não vê mais. Você não sabe qual é o tipo de treino que o técnico dá. Você não sabe o que é que ele faz ali de trabalho tático com os jogadores. Isso era fundamental para você entender o trabalho de um técnico, para você definir: esse cara sabe o que ele está fazendo, esse cara é bom treinador, esse cara é enganador, esse não sabe nada. Pô, eu cansei de ver treinos do Vanderlei Luxemburgo. Eu nunca me esqueço, quando o Vanderlei voltou para o Palmeiras. Ele foi campeão, depois foi para o Paraná Clube e voltou para o Palmeiras. No primeiro treino que o Vanderlei deu, quando ele voltou do Paraná e assumiu o Palmeiras, ele deu um treino tático lá. E o Palmeiras tinha aquele volante italiano que veio aqui o Marco Ósio. Eu estava sentado no banco, ali na beira do campo, na academia de futebol, estava sentado vendo o treino. Parmalat, né? Na época da Parmalat. Eu estava sentado vendo o treino, primeiro treino do Vanderlei depois que ele voltou do Paraná, e o Marco Ósio estava sentado do meu lado. Ele vira para mim e fala: eu nunca vi um treino como esse na Itália. Primeira vez que eu estou vendo um treino que o Vanderlei estava dando na academia de futebol. Então, hoje você não tem mais essa chance de ver o que é que os treinadores estão fazendo. E aí, por isso, você não consegue determinar o cara quando é bom, o cara quando tem conteúdo no treinamento dele ali e põe isso em prática na hora do jogo. Você só vê aquele teatro na beira do campo quando a bola tá rolando. Só isso. E ali é só um complemento. Ali não é o trabalho do treinador. Mano Menezes foi perguntado sobre isso. Ele vai abrir treinos. Ele disse que os treinadores deveriam deixar de novo, não toda hora, mas deixou no ar, certo? Para exatamente isso que a Prati está dizendo, porque os treinadores, né, que as pessoas saibam o que o treinador está fazendo. Claro. Mas que isso é praticamente impossível. Aí ele complementou, que é praticamente impossível hoje, por quê? Qualquer declaração mal dada durante o treino, certo? Ou qualquer bronca, né? Porra, chuta essa bola direito. Pronto. Mas antes tinha isso também, né, Pretzel? Até 2020 tinha, né? Mas até 2020 tinha. Até 2020 a gente acompanhava os treinos. No final de semana, todo mundo podia acompanhar os treinos. Hoje, tu imagina só, porque, de novo, né? Eu acho que eu vou ser voto vencido aqui no programa, mas não tem problema. Quando ele falou: você é burro, pro Yuri Alberto, o mundo caiu em cima dele. Quando aquilo ali, na minha opinião, pra mim é normal. É um momento, certo? É um momento de um jogo, de uma tensão, uma torcida inteira no teu ouvido, certo? Tu preocupado com a arbitragem, preocupado pro jogo. E uma coisa é o seguinte, ó. Uma coisa é você dizer o seguinte: você é burro, né? Afirmando, ok? Outra coisa é assim: você é burro. Fazendo uma pergunta. Você é burro, E o Perninha? E o Perninha? Não, mas olha só. E o Perninha do Fernando Diniz? O ingrato é difícil. Mas tu não concorda comigo? Eu concordo. Se isso virou um absurdo, verdade. Sinceramente, até no nosso meio. Olha lá que absurdo. Olha lá. Potencializa, né? Não, viu? Até já perguntaram pra mim: tu gostaria de chamar assim de burro? A questão não é essa. A questão é no debate aqui daqui a pouco, certo? Num tom mais alto e o bicho pega. Pô, tu é burro, cara. Exato. Sabe? O Juliano, na época que tava no Corinthians, deu uma declaração pra gente aqui ao vivo, lembra? No Esporte Debate, dava pro telefone. E ele falou justamente isso. Cara, quantas vezes que a gente não tá no treino brincando, dando um peteleco no outro, de repente aparece um repórter, algum companheiro de vocês e fala assim: olha, os caras se agrediram. Até a gente explicar que focinho de porco não é tomada, velho, já passou. E só pra dar um adendo, nesse último final de semana, o Maurício Barbieri, eu ouço todas as entrevistas coletivas do Barbieri, até por uma questão de interesse próprio, né, do Atlético. O Maurício Barbieri treina o Atlético Paranaense, para quem não sabe, na Série B do Brasileiro. E o Atlético, ele deu uma declaração no pós-jogo falando o seguinte: quem acha que o Atlético joga bem, mas não convence, de duas uma.
ou é desonesto ou é mau caráter. Falou isso. Coletiva? Falou na coletiva. Não, e faltou alguém bater de frente e falar, então peraí, se a gente discorda que o seu time joga bem... Totalmente equivocado. E sabe por quê? Porque ele ainda deu indícios falando o seguinte, vocês não acompanham o dia a dia do treinamento. Vocês não abrem o dia a dia do treinamento. Exatamente. E por falar em abrir o dia a dia do treinamento, o Augusto Melo tem algo a dizer aqui. Vocês terão a maior liberdade de expressão já vista dentro do Corinthians. Mesmo porque eu vou usar isso para trazer receita para o Corinthians. Eu quero vocês dentro do meu CT, mostrando o meu atleta, que lá é uma vitrine, mostrando os meus investidores que lá estarão, que nós vamos usar muito isso. Vocês terão a melhor receptividade que pode existir dentro de um clube. Você pode ter certeza, é minha palavra. E eu estou aqui com vocês hoje, como estarei sempre. Nunca vou fugir de nada e só acredite sempre no que eu vou te falar. Que piada, quantos treinos abertos tivemos no Corinthians desde a gestão Augusto Melo começou? Um treino aberto. Um treino aberto. Meio de gestão. Conta nos dedos de uma mão! Capelães, outra coisa, uma vez lá no Grêmio, né? Eu cheguei num treino de reapresentação, de volta de viagem, né? Aí praticamente. Que ano? 98. Praticamente a imprensa inteira não apareceu, certo? Tinha lá eu e mais 2, né? E o treinador pegou os caras que não tinham jogado. Quem que era o técnico? Não vou falar. Tá. Eu pegou os caras que não tinham jogado. Como assim não vou falar? Não, para aí, Cabelo, eu vou contar a história. Pegou os jogadores, posicionou os caras que não tinham treinado, né? Mais um ou outro que tinha jogado pouco. Isso aí tinha muito depois, né? E fez um treino. Daqui a pouco, cadê a bola? Né? Eu olhei, cadê a bola? Onde é que tá a bola, né? Ele aqui, ó. Pega e lança lá. Eu olhei, mas cadê a bola, cara? Era um treinamento de movimentos. O cara fazia um movimento. Sem a bola. Só quem tá no YouTube tá vendo o Pretzel agora, chutando a bola aqui. Lá no Capelães, viu no lado direito. Tem a bola. Não, eu vi isso. Você me fala, eu vi. Ô, Quesada, você tá circunspecto por quê? Ô, Quessadinha! Que quando não interessa pra ele não participa. Ô, João, põe uma música desse programa que tá muito... Antes de música, não, põe uma música. Serviço aqui? Eu queria falar da dívida do Cruzeiro, tá? Queria falar da dívida do Cruzeiro. Depois você fala da dívida do Cruzeiro. Dívida do Cruzeiro? Peraí, Lelê. Peraí, Lelê. Se quiserem falar, tudo bem. Não, tudo bem. Que Cruzeiro, a dívida do Cruzeiro. A acusação dos ouvintes que a gente só fala da dívida do Corinthians. Acho legal falar da dívida do Cruzeiro. Eu falei sobre isso, ele cortou. Peraí. Ele não quer mais falar sobre isso. Não, atenção. A partir de amanhã... Vocês dívida todo dia aqui. A partir de amanhã tu faça uma pauta... Dia. Não, atenção, vamos mudar... Vocês estão trabalhando em financeira? Vocês querem arrumar financiamento pros times? Vamos mudar o Esporte em Debate. Tu faz uma pauta dos assuntos que tu queres debater. Põe uma música aí pra gente. Tá faltando música nesse programa aqui, João Paulo Capelães. Acabou de falar na tela da Band que vai chover pra caramba amanhã, bicho. Amanhã vai chover muito, é verdade. Tem previsão de muita chuva amanhã. E já seguimos com a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de chuva em boa parte do país, com risco de temporais, viu? E tem algumas explicações para isso. Um corredor de ar empurra a umidade da região norte em direção ao centro-sul do país. Tem ainda um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai e outro sobre o litoral do Sudeste, inclusive podendo formar um ciclone extratropical no litoral. Tá vendo? O risco de temporais é maior nas áreas em roxo no mapa, pegando aí especialmente Mato Grosso do Sul e no Paraná. A chuva volta à capital paulista com temporais na parte da tarde, mas segue abafado, 27 graus de máxima e vai chover na sexta-feira também. Agora eu destaco outras 3 capitais também. A chuva começa amanhã à tarde e ela se estende até a sexta-feira. Vai ser uma chuva contínua, então atenção. Não é coisa linda. Pelo jeito vai ser complicado. Aí a prestação de serviço Castro, aqui. Cláudio de Stefano e o Amarildo de Tatuí, que tá ouvindo o programa. Você não perca nunca esse programa. Vocês são terríveis. Muito conteúdo. Muito obrigado, Amarildo. Obrigado. Foi nome de jogador, né? O Possesso. Amarildo, grande Amarildo. Possesso na Copa de 62 e teve o centroavante Amarildo que jogou no Inter e teve um zagueiro Amarildo, né? Que jogou no Palmeiras. Lembra o Amarildo, zagueiro? Claro. Em voz de locutor. A partir de amanhã teremos uma pauta no Esporte em Debate definida pelo apresentador Ricardo Capriotti. Dá uma relaxada, ouça a música, deixa a música penetrar aí nos seus poros.
Relaxa, que esse é o momento aqui zen do Esporte em Debate. Foi bem na escolha, João Paulo Capelani. Não tem como errar. Foi. Essa fecha a pista, né, Preto? Essa fecha. Essa vai dançar coladinho. Essa é o momento de pressão. Com a cremosa. Por quê? Porque é o momento de pressão. Não, é de pressão. Música lenta e tal. Lá em Porto Alegre tinha baile nas garagens. Tinha bailinho na garagem lá em Porto Alegre? Atualmente não dá pra falar nada. Lá em Porto Alegre tinha bailinho na garagem? Reunião dançante. Como é que era o nome? Reunião dançante. Tá bom. Bom, vamos lá porque temos GG aqui conosco, 8h31. Já vamos atualizar as informações do São Paulo, que joga daqui a pouquinho contra o Libertad. E o Pedro Martelli vai transmitir o jogo na Bandeirantes com os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Reportagens do Paulo do Vale, que já tá aqui para escalar o tricolor daqui a pouquinho. Escalou aí, PDV? Já tá pronto? Então, ó, em instantes, PDV confirma o tricolor que vai jogar em Assunção, lá no Paraguai. Agora o GG fala com o João Paulo Capelani. Aí nesse clima, viu? GG, eu estou procurando meu ponto GG. Alô, GG, boa noite. Oi, querido, boa noite. Boa noite pra você, boa noite pra toda a audiência. Você tá bem, GG? Que honra, o melhor topete do Brasil. Ô, GG, o negócio é o seguinte, ó. Vamos falar de coisa boa aqui, ó. Vamos falar de Power. Pra quem não tá online, pra quem não sabe do que a gente tá falando aqui, ó, atenção. Você tá meio desanimado aí? Tá com falta de ânimo mesmo? Você sabia que a falta de ânimo é um problema que, de quebra, gera outros problemas? Indisposição, fadiga e mesmo depois de você dormir, quantas vezes você não acordou com a setinha pra baixo, em baixa autoestima? E a gente sabe que, infelizmente, gente, quando você entra nesse ciclo vicioso, é só ladeira abaixo. Então, pra gente melhorar a saúde do nosso ouvinte de uma forma natural, dar um power na vida do nosso ouvinte, o que a gente tem que fazer, hein, GG? Vamos lá! Ah, Power, né, meu amigo? Esse produto é fantástico, tá fazendo o maior sucesso. Você falou de estar com a seta para baixo, não pode, né? Tem que estar sempre com a seta para cima. Sempre. E o nosso Power vai ajudar. Porque assim, ó, Capelanes, ele tem... Eu gosto sempre de falar do fenogreco, que é muito importante para nossa saúde, tá? Principalmente a saúde dos homens, porque ele tem... o fenogreco, ele aumenta, na verdade, a produção da testosterona. O seu organismo vai produzir muito mais. Quando você está com os baixos níveis, você fica triste, deprimido, se sente incapaz. Isso afeta o seu desempenho, isso afeta até mesmo a sua masculinidade. O homem tem essa coisa de querer ser forte o tempo todo, de sempre dar conta do recado, de ajudar a esposa, de ir ao mercado, né, de sair, jogar o futebol com os amigos. Então, quando você fica meio desanimado, meio para baixo, isso afeta o seu dia a dia, afeta a sua autoestima. É por isso que a gente fala do nosso Power. Ele tem o fenogreco, ele tem a taurina, ele tem também a arginina, é muito importante para aumentar a circulação sanguínea. Então é aquela energia que você precisa no dia a dia, aquele gás que você precisa no dia a dia, a vontade que você precisa para fazer as coisas. Então isso vai estimular automaticamente os hormônios da alegria e da felicidade. Para você que está triste, meio deprimido, se sentindo para baixo, vai virar o jogo. Uma coisa importante também, viu, Capela, que eu nem falei ontem aqui, mas ele controla a ansiedade. Tem momentos na vida que você não pode ser rápido demais, você não pode ser ansioso demais, você tem que ter mais calma. E o nosso Power, ele vai te ajudar. É para sua saúde. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral, porque quando a gente fala de um produto que vai dar essa disposição, essa energia que a gente precisa, muita gente já se preocupa. Mas eu tenho pressão alta, tenho problema de coração. Pode ficar tranquilo. O Power, ele garante todos esses benefícios para você sem afetar a sua saúde. Inclusive, não interage com o medicamento que você já usa. Olha que fantástico que é. São cápsulas mastigáveis, né? Você vai tomar todo dia, coloca no bolso, vai viajar, você pode levar, vai fazer um passeio, você pode levar. Agora sim, é importante você tomar todo dia uma cápsula. Uma cápsula por dia já é suficiente. E uma caixa, gente, dá para um mês. E hoje, nessa quarta-feira, meiuca de semana, dia de futebol, nesse clima gostosinho, meu querido Capelas, a gente tem aquela promoção super especial pro ouvinte da Bandeirantes. Aí eu gosto. Então, só pra deixar bem claro, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, é sério, gente. Você que tá meio pra baixo, meio cabisbaixo, meio depressivo, tá com a setinha pra baixo, gente, o cansaço vai embora e a pessoa volta a viver uma vida ativa e saudável.
uma pastilhazinha por dia pela manhã do Power, você fica online. E o GG já deu o papo aqui. Uma caixa dá pra um mês. O GG, eu não quero te colocar em saia justa não, mas dá pra fazer uma promoção especial bacana? Vou dar um exemplo, não sei se rola, tá? Mas vamos tentar. Vamos tentar. O cara compra uma, ganha uma outra caixa, ou pelo menos 50% de desconto, dá um presente também, frete grátis. Ajuda o ouvinte aí pra ligar agora no 0800 787 3030. Vai, GG! Vamos lá, vamos fazer o seguinte então. Primeiro passo, anotar o telefone 0800 787 3030. Anotou? Beleza. Então você liga. Deu ocupado, não tem problema, o pessoal vai retornar para você aí. E aí eu vou fazer o seguinte, as 150 pessoas, somente 150 pessoas que ligarem agora, Capela, eu vou fazer assim, ó, metade do preço no tratamento. Você vai adquirir o tratamento, vai pagar só metade do preço, 50% de desconto então, 2 pelo preço de 1. E eu vou mandar, meu amigo, a caixa JBL, e atenção, eu vou mandar para quem ligar, para essas 150 pessoas que ligarem, mais uma caixa, ou seja, mais um mês de tratamento na faixa. Então, para quem ligar agora até as 9 da noite, corre 0800 787 3030. Vou repetir, 0800 787 3030. Você não vai pagar o frete, você não vai pagar a ligação e você de quebra vai ter esses e outros benefícios, principalmente recuperar sua autoestima, a sua saúde e a sua confiança. GG, seu monstro, GG, até amanhã, GG! Falou, meu queridão, aquele abraço, até amanhã. 0800 787 3030 é Power pra cima deles, Capri. É Power com feno grego. Esse é o melhor. Esse é o melhor de todos. 8h37, já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. Ninguém aguenta mais tanta briga na política. Pra gente, política não é sobre dividir. E o Cidadania luta por inclusão, acessibilidade e oportunidade para todos. Lutamos para garantir direitos como a carteira de identidade para pessoas com deficiência, assim como o cordão de girassol. Você já ouviu falar dele? É uma lei que dá visibilidade para pessoas com deficiências não visíveis, como o autismo. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. 11 de maio é dia de correr por mim e pelas crianças do Hospital do GRAAC e ajudar a vencer o câncer infantil. Sua participação na corrida e caminhada GRAAC transforma o meu futuro e o de milhares de crianças. Inscreva-se em graac.org.br. Estou esperando por você. Corre por mim. GRAAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Giro dos Clubes, no Esporte em Debate. Um abraço pro Manuel Zaidan. Alô, Manuel, um abração pra você, pro mestre Zaidan. Daqui a pouco, Libertad e São Paulo.
São Paulo escalado PDV, boa noite. Boa noite, Pretzel. Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, 3 zagueiros. Cédric, Alisson, Marcos Antônio Alves e Wendel, Ferreira e André Silva com Lucas Ferreira no banco de reservas. Vamos agora com Luiz Sabiani, o Corinthians. Corinthians tenta resolver detalhes burocráticos para anunciar a contratação de Dorival Júnior até o final de 2026. O experiente comandante conheceu os detalhes do projeto esportivo do clube paulista e disse sim aos termos oferecidos pelo Alvinegro. Resta agora a resolução da parte de documentos para que aí sim o treinador seja anunciado como novo comandante do Corinthians. Palmeiras, Gustavo Soler. Técnico Abel Ferreira contará com a ajuda do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para montar a escalação titular do Verdão para o jogo desta quinta contra o Bolívar na altitude de La Paz. O Alviverde vai priorizar atletas que sintam o menor impacto possível da altitude de mais de 3.600 metros. O Palmeiras que encerrou sua preparação nesta quarta-feira já em La Paz, mas sem contar com as presenças de Mikael, Richard Rios e Vitor Roque, que ficaram em São Paulo fazendo tratamento médico. Paulinho tem a expectativa de ser titular pela primeira vez. E deixando bem claro também, já falamos muito do Santos dentro do Esporte em Debate, mas o Peixe segue em busca de um treinador. O presidente Marcelo Teixeira, até no comecinho da semana, deu uma entrevista ao GE.com, deixando bem claro que o César Sampaio ficará ao longo dessa semana, mas a expectativa é do anúncio de um novo treinador até semana que vem. E alguns já cravam a informação. Ramon Dias pode ter nos próximos dias, ex-técnico Corinthians, reuniões com Pedro Martins, o CEO do clube, e também com o presidente Marcelo Teixeira. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. A nossa caminhada é por um Brasil com mais cidadania, para todos e todas. Todas as mulheres vivem em um mundo de injustiça, discriminação, de falta de reconhecimento da sua capacidade e de sobrecarga no cuidado com a família. Eu sou Soninha Francini e o Cidadania luta por todas elas, e em especial as mais vulneráveis, como as que têm filhos no espectro autista e as vítimas de violência doméstica. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. A crise ambiental está se agravando. Extremos climáticos, desmatamento e poluição prejudicam todo mundo. Por isso, o Brasil precisa de um Partido Verde forte e democrático. Vem reconstruir o PV, vem somar no trabalho de melhorar o país e o planeta. Vem pro PV. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. Ninguém aguenta mais tanta briga na política. Pra gente, política não é sobre dividir. E o Cidadania luta por inclusão, acessibilidade e oportunidade para todos. Lutamos para garantir direitos como a carteira de identidade para pessoas com deficiência, assim como o cordão de girassol. Você já ouviu falar dele? É uma lei que dá visibilidade para pessoas com deficiências não visíveis, como o autismo. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. Ninguém aguenta mais tanta briga na política. Pra gente, política não é sobre dividir. E o Cidadania luta por inclusão, acessibilidade e oportunidade para todos. Lutamos para garantir direitos como a carteira de identidade para pessoas com deficiência, assim como o cordão de girassol. Você já ouviu falar dele? É uma lei que dá visibilidade para pessoas com deficiências não visíveis, como o autismo. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino. Tem noite, tem festa, tem muita energia. Tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora. Tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. A nossa caminhada é por um Brasil com mais cidadania, para todos e todas. Todas as mulheres vivem em um mundo de injustiça, discriminação, de falta de reconhecimento da sua capacidade e de sobrecarga no cuidado com a família. Eu sou Soninha Francini e o Cidadania luta por todas elas, e em especial as mais vulneráveis, como as que têm filhos no espectro autista e as vítimas de violência doméstica. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. Bandeirada com Reginaldo Leme. A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, aprovou nesta quarta-feira a entrada da General Motors como fornecedora de motores da Fórmula 1 a partir de 2029. A empresa vai ser responsável por produzir as unidades de potência para a Cadillac, equipe que ingressará na categoria no ano que vem. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. (8h48), daqui a pouquinho tem Libertar em São Paulo, a transmissão do Pedro Martelli. Paulo do Vale, o Quesada e Pretzel, trouxe a escalação do tricolor aí. Não consigo entender por que o Lucas Ferreira... Eu também não. Ele tirou é o melhor jogador do São Paulo hoje. O melhor jogador do São Paulo nos Depois últimos... Ferreirinha, né? Nos últimos 2 jogos... Ferreirinha tá jogando muito. Os dois Ferreiras estão bem. O Ferreira fez os gols, mas eu acho que o Lucas Ferreira foi mais impactante durante o jogo. E é um menino que merece todo espaço. Ele tirou o menino do time, deixou no banco. É verdade. Eu acho que ele tem alguma coisa contra a família Ferreira, né? Agora ele mexe no Ferreirinha. Agora ele mexe no Lucas Ferreira. Só falta encher o saco do José Ferreira Neto. Mas eu queria dizer um negócio aqui na tática. O Ferrarese vai jogar mais pela direita. Acredito eu que o Cedric vai ter mais espaço e mais tempo para atacar, né? Então o Cedric vai fazer um pouco mais essa ala direita como atacante ofensivo, deixando o Ferrarese mais na marcação ali pelo setor de direita. E o Alves livre para jogar atrás desse trio, né? O Cedric na direita, o Ferreirinha na esquerda e o André Silva, que tá numa fase incrível. A gente tá falando pouco do André Silva, hein? 7 gols na minutagem, 1 gol a cada 109 minutos, porque ele não jogou as 17, 18 partidas, todas como titular. São 7 jogos só como titular. Então, o André Silva, quem sabe, né? Quiçá, como diriam os espanhóis, não possa ser o cara dessa noite
lá no Paraguai. São Paulo tá procurando centroavante, é isso, PDV? É claro, aquele cara com rodagem internacional, livre no mercado, que dinheiro também não há, né? E também a janela tá fechada, né? O São Paulo precisa achar um jogador sem vínculo. Por exemplo, o Diego Costa, né? Tipo o Cedric Soares, como veio, exatamente, né? Um cara que tá sem contrato, quase que um final de temporada na Europa, então assim, é difícil, né? O jogador que tá sem contrato, ele tá parado há um tempo, né? A não ser que ele tenha sido dispensado por algum motivo recentemente. Diego Costa não? Você citou aí? Não, ele foi oferecido. Foi oferecido? Foi oferecido. São Paulo não quis. Analisou, tal, é um nome que... Ela teve validade de 4 meses, de fato. Foi campeão gaúcho e depois não conseguiu mais jogar. Nem no Galo também, e né? veio no departamento médico. Exatamente. Apesar de ser um cara, viu, que ainda assim, no nosso futebol atual, ainda pega a camisa e joga, né? Sabe quem te mandou um abraço, campeões? Mauro Castro, grande Mauro Castro, grande Maurão. Gosta muito de ti, de mim também, não mencionou nem o Capriotti nem o Quesada. Obrigado, obrigado. Eu não posso estender só o cumprimento. Obrigado. Um grande abraço, Mauro Castro, grande figura, viu? Diego Costa, claro, sempre. Agora, se ficarem bravos também, problema é de vocês. O Diego Costa cairia bem no São Paulo para um Mauro Bom é o Caicai. Mauro Bom é o Caicai. Qual Mauro Caicai? Mauro Caicai, do Corinthians. Era Caicai? Era Mauro Caicai. O Mauro Van Basten. Isso é uma grande figura, um abração pra ele. Gente boa demais. Mauro Caicai. Todo dia ele quase passa o carro em cima de mim. O Mauro Van Basten é um dos caras mais legais que eu conheço. O Mauro Van Basten é muito legal, gente boa. cara. Honesto, trabalhador. Só que eu falo pouco com ele e quando eu falo, ele já atende o telefone rindo. Tu só me liga na crise, né? É sempre assim. Um grande abraço, Maurão. Gente boa demais. Sou teu fã. Mauro Caicai, campeão brasileiro de 1990 com o Corinthians. Ele consagrou o Neto. Carregou o Neto. Ele carregou o Neto. E ele jogou no Palmeiras, cara. Jogou, é verdade. Antes do Corinthians, ele jogou no Palmeiras. Ele era da Ponte. Passou pelo Palmeiras. Ele veio cá na Ponte, ele era bom, o Mauro? Era cotado, né? Não é da minha época, né? Ponto esquerdo, né? Depois ele sai da Ponte, ele vai pro Palmeiras em 88. Depois Ô, PDV, qual o maior jogador que você viu jogar na Ponte Preta? Elvis. Washington, coração valente. Washington, boa, bom voto. Mais que o Luiz Fabiano. Na Ponte Preta, né? Na Ponte Preta, na Ponte que você Preta. viu. Atuando na Ponte Preta. Atuando na Ponte que você viu. Foi o Washington. Mais que o Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano, ele começa na Ponte, mas ele é vendido muito cedo ao Rennes, né? Então, o Washington, o que ele fez? O Washington, ele vai à seleção através da Ponte Preta, né? Ele é convocado pelo Emerson Leão. Base do Caxias, grande cara, jogou no Inter. Base 34 gols numa única edição de Campeonato Brasileiro. 2004 pelo Atlético Paranaense. Pra vocês verem a realidade dos clubes, em 97, o Internacional teve 4 centroavantes. E foi criado o vestibular do centroavante. Robigol. Washington, que veio do Caxias, coração valente. Alberto, que jogou no Santos. No Santos e no Corinthians. Campeão brasileiro. Exatamente. Com o Santos. E o Christian, que tinha surgido. O Jesus Christian. Dos 4, o Robigol não aguentou. O Jesus Christian sumiu, né, velho? Não, gente boa, tá lá em Porto Alegre. Gente fina demais, ele é gaúcho, o Christian? Baita caro, Gente boa demais, baita Jesus cara. Christian, velho. Jogou no Corinthians, no São Paulo e no Palmeiras. É verdade. Ô, Lelê, você tá circunspecto por quê? Tô anotando aqui informações do jogo, Capri. Ah, entendi. Um abraço ao Everton Pacheco, que ele diz assim, ó. Uma pergunta pra vocês, ele mora em Santos, tá? Quem vai sustentar isso no futuro bem próximo sem o consumidor do produto futebol? Qual será o interesse da nova geração no atual futebol? Eu acho que ele tem razão, cara. A nova geração tá cada vez mais perdendo. A nova geração que eu digo, a molecada aí. Molecada tá mais Kings League do que futebol. Veio perdendo o tesão por futebol, cara. Mas por culpa dos dirigentes brasileiros. Exatamente. Que não conseguem fazer essa leitura e acham que tá tudo bem, tá tudo certo e não está. E ele tem razão, não tá tudo certo. Essa geração vai crescer sem uma identificação com o futebol por culpa dos dirigentes brasileiros. Vamos pro último intervalo aqui do Esporte em Debate, já voltamos. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. A crise ambiental está se agravando. Extremos climáticos, desmatamento e poluição prejudicam todo mundo. Por isso, o Brasil precisa de um Partido Verde forte e democrático. Vem reconstruir o PV, vem somar no trabalho de melhorar o país e o planeta. Vem pro PV. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. Ninguém aguenta mais tanta briga na política. Pra gente, política não é sobre dividir. E o Cidadania luta por inclusão, acessibilidade e oportunidade para todos. Lutamos para garantir direitos como a carteira de identidade para pessoas com deficiência, assim como o cordão de girassol. Você já ouviu falar dele? É uma lei que dá visibilidade para pessoas com deficiências não visíveis, como o autismo. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Acabou o Esporte em Debate, vocês falam muito, vocês falam demais, vocês não param de falar, vocês estão de brincadeira. Só o Quesada que tá circunspecto, noite de jogo, que eu não Capri. sei, meu. Eu, Capri, meus respeitos em noite de jogo. Tá completamente alucinado no programa. A gente vai acabar com o hino do São Paulo, que é a melhor música que tem aqui, melhor do que Earth, Wind and Fire, melhor do que o Commodore, melhor que todo mundo aí. Quem narra o jogo? Cadê ele, hein? o narrador? Cadê o narrador? Faltam 2 minutos para abrir a jornada. Cadê o narrador? Essa é a pergunta. O narrador chegou? Será que ele ouviu anunciando o Rogério Assis e falou: é o Rogério, eu não vou hoje? Deve ter sido isso, né? Ele anunciou, ele ouviu falando que era o Rogério Assis e falou: é o Rogério, então eu não vou. Faltando 2 minutos, ele não apareceu. Não, Canhão, eu tava aqui já 2 horas antes já. Tava no Acontece. Olha só, já vai um pouquinho pra lá. Aliás, durante a jornada aqui no estúdio, nós temos que botar certo? Tá ali, ele. Tá lá, ele lá, viu? Que eu bati bumbo pra ele não vir é piada. Aí, viu? Olha lá. Nós temos que botar aqui na cadeira da esquerda pro Canhão. Ô, Capri, queria mandar um abraço aqui. Queria mandar um abraço aqui para Roberto, Gilberto e Edilson, que são nossos fãs. De onde eles estão? Que barulheira nesse estúdio, hein? Onde eles estão? Vai ter que botar folha, eu tava falando aqui. Repete o nome dos ouvintes aí que vão ganhar abraço. Roberto, Gilberto e Edilson, tá? Boa. Lá da Extron, estão acompanhando a gente. Os caras são nossos fãs. Muito obrigado. Muito obrigado, amigos. Do Capriotti, do Pretzel e do João Paulo Capiano. Isso, eu também. E Leandro Quesada. Tá tudo bem, Quessadinha? Quesada tá anotando aí. Tá muito circunspecto hoje o Leandro Quesada. Gente, amanhã tem Esporte em Debate, viu? Tem meia hora. Tem meia hora. O jogo é às 7 da noite. Fazer meia hora. Eu e o Pretzel estamos escalados no Esporte em Debate amanhã.
Eu e você, hein? Amanhã dá boa noite. Amanhã eu e você. Tem que ser espera do jogo e abre a E o jogo? É o esporte em debate que o senhor mais gosta, né? amanhã? Meia hora de programa, né? Amanhã. Amanhã narra Rogério Assis. Amanhã é o Rogério Assis. Não, cara. irmão. É o Ulisses. Não, amanhã é o Rogério. Mudou então. Não, mudou não, tá na escala desde sempre. Amanhã é o Rogério Assis. Eu vi errado, desculpa. É verdade, amanhã é o Rogério. Amanhã o nosso Ulisses Costa estará em trânsito, estará retornando da viagem. É verdade, tá em Maringá. Tchau, gente, até amanhã, hein? Acabou o estoque da comida em Abraço a Maringá. todos. Acabou. Até já. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora, começa a tradicional noite de quarta-feira, noite de Copa Libertadores no microfone da Bandeirantes. É noite de jogo grande, é noite de campeonato grande, é noite de futebol da Bandeirantes. Libertad e São Paulo se enfrentam, 9h30 da noite, no Paraguai, em Assunção. Tigula, Huerto, o palco do jogo. Rola a bola pela terceira rodada do Grupo D. Libertad de um lado, São Paulo do outro. Líder contra vice-líder. O Libertad com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Joga dentro de casa. Pega um time do São Paulo desfalcado.
colocado, mas com a força de vontade e com a camisa pesada de uma Libertadores de América. Segundo colocado, 4 pontos. Vem de empate na Liberta com a Alianza Lima. Libertar vem de vitória. Já digo a você, times escalados, definidos, prontos para o jogo. Batendo bola no gramado de jogo no Tigo La Huerta. A bola rola em 25 minutos. O futebol da Bandeirantes transmite. Expectativa do torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes para emendar, para colocar uma sequência de boas vitórias, para, por que não, brigar por mais um título de Libertadores da América, assim como foi de praxe em toda a história do tricolor paulista no futebol da Bandeirantes. Já já os times em campo pro jogo. Vamos com o primeiro destaque, a informação do time paraguaio. 25 vezes campeão nacional. Busca sua primeira Libertadores. A informação do Libertar. Boa noite a você. Alô, Paulo do Vale. Boa noite, Pedro Martelli. Abraço pra você, pro amigo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Líder do grupo, 2 vitórias em 2 jogos. O Libertar, que tem jogadores experientes com mais de 40 anos. Caso de Cardoso, muitas temporadas pelo Benfica, está no comando de ataque do Libertar, 5 gols na temporada, veste a camisa 7. Já Roque Santa Cruz, 43 anos, um dos líderes do elenco, hoje não aparece entre os relacionados. Técnico Sérgio Aquino. Em 2011, o São Paulo foi eliminado pelo Libertar nas oitavas de final da Libertadores, no agregado 2-1. E um dos gols marcados justamente por Sérgio Aquino, que hoje comanda o time paraguaio. É o São Paulo na Libertadores da América, é o São Paulo indo para sua terceira rodada, buscando uma vitória importante, jogando fora de casa. Vem de vitória também no Campeonato Brasileiro, buscando 3 pontos. O futebol da Bandeirantes transmite, o grupo tá embolado. O grupo embolado demais também com a Alianza Lima, fazendo grandes jogos e vencendo, inclusive o jogo de ontem. Talheres, quem pega o Talheres pela frente, pelo jeito, hein? Vai ser o lanterna do grupo, ao que tudo indica nas próximas 4 rodadas. Libertar, São Paulo, Alianza Lima vão disputar a classificação para a fase de eliminatórias da Libertadores da América. O São Paulo também com desfalques, mas escalado, pronto para o jogo. O primeiro destaque, informação do Tricolor, fala do Vale. Bom, o Tricolor paulista, com relação ao duelo contra o Santos no último final de semana, são 3 novidades, 3 mudanças na equipe do técnico Luiz Ubeldia, que se vira nos 30, ainda com muitos desfalques, né? Lucas Moura, Oscar, Arboleda, que ficou de fora no final de semana e também desfalca o Tricolor hoje. Com isso, esquema com 3 zagueiros. Ferrarese entra na vaga de Lucas Ferreira. Alan Franco retorna no lugar de Juan. E o Wendel é opção do lado esquerdo. Enzo Dias começa no banco de reservas. As 3 novidades de Luiz Zubeldia Martelli. 9h30 da noite, a bola rola para você ligado no tradicional FM 90.9 de São Paulo, é futebol da Bandeirantes. Mais uma noite de Copa Libertadores na faixa estendida em 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Já já o São Paulo em campo. Análise em dose dupla no microfone da Bandeirantes. Alô, grande noite a você, Alexandre Pretzel. Primeiro destaque, fala Pretzel, boa noite. Boa noite a toda a nossa equipe técnica. Não gostei do Lucas Ferreira fora, mas vai entender, né? O treinador deve saber o que faz. Esquema de 3 zagueiros, o Ferrarese geralmente atua pela direita, com o Cédric virando ala quando o São Paulo tem a bola. Evidente que o Wendel hoje começa como titular, porque apoia mais do que o Enzo Dias, então no esquema com 3 zagueiros dá para liberar mais um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, mas que até agora, na minha opinião, não jogou bem. E o Matheus Alves, que mais uma vez ganha uma oportunidade como meia de chegada ao lado do André Silva e do Ferreira. E no Libertar, impossível não lembrar de Oscar Cardoso, que o PDV falou sobre ele. É um jogador veterano, mas que é perigoso. O Libertar faz uma campanha realmente muito boa e é o principal inimigo do São Paulo hoje num confronto direto pela liderança do grupo, Martelli. Mais uma leitura do jogo, mais uma análise tática daqui a pouco para São Paulo e Libertar em São Paulo. Leandro Quesada, tudo bem, Quesada? Boa noite. Tudo certo, Martelli. Olha, é um time bem defensivo, né, nesse aspecto, com a cara de que está buscando um empate e o empate será um bom resultado. Eu não gosto desse tipo de postura, porque no futebol é assim, né? Se você entra para empatar, você perde, entendeu? Entra para ganhar, busca alguma coisa, ainda mais o São Paulo sendo São Paulo, tradicional, uma marca do futebol brasileiro, uma marca que tem tudo a ver com Libertadores da América, um legítimo tricampeão
sul-americano. Bom, enfim. Agora, é bom a gente destacar, não é? O time já faz um tempo que não perde uma partida, isso é muito positivo. A defesa que estava sendo elogiada, agora a gente já começa a analisar com um pouco mais de calma. Teve aquela sequência de 3 jogos sem tomar gols contra Sport, Tajeres e Galo, mas nos últimos 4 jogos o São Paulo levou 6 gols. Aí que me dizer, mas você está sendo contraditório, o time não perdeu. É verdade, não perdeu. Mas o ataque tem que funcionar, né? Porque se a defesa hoje tomar gol, o ataque vai ter que fazer também. Se bem que com esse esquema aqui, acho que vai ser difícil o São Paulo tomar gol hoje, hein? Tô achando que vai ser difícil a vida do Libertad, time de Nicolas Leoz, que foi o manda-chuva durante décadas da nossa gloriosa Conmebol. Na Bandeirantes fala o Alexandre Pretzel, fala também Leandro Quesada, 20 minutos para a bola rolar no Paraguai. Libertad em São Paulo pela 3ª rodada. O grupo D da Libertadores pega fogo, São Paulo quer jogo. O tricolor buscando a vitória, time já de volta para o vestiário. Encerrando o seu trabalho de aquecimento na Bandeirantes. O QG de Esportes com a dona. Fala no plantão esportivo, Nina Gagliotti. Boa noite a você, Nina. Fala, Martelli, boa noite para você, para todos os ouvintes da Bandeirantes. Noite de gala por aqui, quarta-feira de Libertadores, jogos já encerrados. Olímpia e Peñarol empataram 0-0, um grande clássico do futebol sul-americano. Jogo que também já terminou, Bulu 2, Vélez Sarsfield 1, o time argentino perdendo, portanto, hoje ainda mais cedo. Às 9h30 da noite, Estudiantes e Botafogo, esse jogo que acontece na Argentina. E às 11 horas da noite tem Bucaramanga e Fortaleza. Falando um pouquinho do grupo D, que é o grupo do São Paulo, o Libertad lidera com 6 pontos, o São Paulo, segundo colocado, tem 4, mesma pontuação do Aliança Lima, também 4, e o Tajeres carrega a lanterninha do grupo sem nenhum ponto somado. Falando também de Copa Sul-Americana, Huracan e América de Cali 0-0, União Espanhola e Fluminense empataram por 1-1, ambos os jogos também já terminaram. Em breve, daqui a pouquinho, às 9h30, Caracas e Atlético Mineiro, mesmo horário de Vitória e Cerro Largo. Às 11 horas da noite tem Atlético Grau e Esportivo Luquenho, mesmo horário de Muxuque Runa e União Santa Fé. Martelli. 9h30 da noite, rola a bola para Libertad em São Paulo pelo microfone da Bandeirantes, acompanhando a Libertadores da América. Falta pouco para o jogo. Galera também ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Times escalados definidos já. Os 22 jogadores em campo. É noite de Libertadores, é noite de São Paulo em campo, é noite de futebol na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Daqui a 14 minutos no futebol da Bandeirantes, São Paulo em campo buscando uma vitória, jogando fora de casa no Paraguai em Assunção. Libertad e São Paulo jogam pela terceira rodada no grupo D. É Libertadores da América, é noite de Copa, é noite de futebol na Bandeirantes, é noite de abraçar você em todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida em 86.3, pegando legal, no tradicional FM 90.9. São Paulo com escalação alternativa já. Os times em campo no Paraguai para mais um jogo de futebol de Libertadores. Vamos girar com os destaques dos times de São Paulo. Começando com o Verdão, também caminhada importante já na altitude, hein? O Palmeiras, a informação, fala Gustavo Soler. Turbo Martelli, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Técnico Abel Ferreira contará com a ajuda do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para montar a escalação titular do Verdão para o jogo desta quinta contra o Bolívar na altitude de La Paz. O Alviverde vai priorizar atletas que sintam o menor impacto possível da altitude de mais de 3.600 metros. O Palmeiras que encerrou sua preparação nesta quarta-feira já em La Paz, mas sem contar com as presenças de Mikael, Richard Rios e Vitor Roque, que ficaram em São Paulo fazendo o tratamento médico. Paulinho tem a expectativa de ser titular pela primeira vez. A informação do Corinthians do Timão, que amanhã também joga mais cedo pela Sula. Boa noite, Luiz Fabiani. Fala, Martelli, um abraço para você e para todo mundo ligado na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. O Corinthians tenta costurar os últimos detalhes do acerto com o técnico Dorival Júnior. Ele que conheceu os termos ofertados pelo Corinthians nesta terça-feira e disse sim ao projeto esportivo do clube. Já há um princípio de acordo a respeito de salários e tempo de contrato. Resta agora a resolução burocrática para que Dorival seja o novo comandante do Alvinegro até o final de 2026. Falando do Peixe, o Santos, Bruno Minhossi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Barreal tem lesão constatada na coxa e é desfalque do Santos para o duelo contra o Bragantino no próximo domingo. César Sampaio segue no comando técnico na busca por um treinador cada vez mais difícil, coloca Marcelo Teixeira em situação delicada. Alvos da vez, Ramon Dias e também o Thiago Motta, brasileiro naturalizado italiano que deixou a Juventus, mas o Santos se vê pessimista nas duas negociações. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes, Márcio Rocha.
O Palácio do Planalto deve decidir nos próximos dias quem vai assumir a presidência do INSS depois que Alessandro Stefanuto foi demitido do cargo após ser afastado das funções públicas por uma decisão da Justiça. Ele e outros 5 servidores do órgão são suspeitos de participação em um esquema de fraudes que foi alvo de uma investigação feita pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União na Operação Sem Desconto. Ao todo, os investigadores cumpriram mais de 200 mandados em 13 estados e no Distrito Federal para combater uma organização que retirava irregularmente recursos de aposentadorias e pensões dos beneficiados. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou que cada caso é um caso, mas que um dia, não se sabe quando, esse dinheiro pode voltar à conta das pessoas lesadas. É um processo complexo, é um processo que terá que ser examinado, como disse, repito, caso a caso. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco na equipe técnica, comando da mesa de som, Comissão Lopes na central, Beto, Rebeca e Cadei, Caiame Martins, no switcher Alexandre Marques. Parabéns, Alexandre Marques, 38 anos nas costas, completos e participando de mais uma jornada do futebol da Bandeirantes. No digital, Guilherme Maciel, tudo pronto para a bola rolar daqui a 10 minutos no Paraguai. Em Assunção, Libertad e São Paulo se enfrentam. Torcedor do Tricolor está querendo a escalação já já. Os 11 em campo. Quero mais um destaque, mais uma informação do São Paulo aí do Vale. Vamos lá, Pedro Martelli, chama atenção que o Luiz Ubeldia, ele tem à disposição hoje muitos jogadores da base, né? Por um dado momento, o Zubeldia foi colocado ali como um treinador antibase. Mesmo que ele seja, ele se vê obrigado a utilizar esses atletas porque ele perde jogadores importantes nos últimos tempos. Então, só no time titular do São Paulo, ele tem o Alves, né? Que vem ganhando espaço como um meio atacante que inclusive barrou Luciano. Porém, no banco de reservas, ele tem Rodriguinho, ele tem Patrick, ele tem Negrutti, ele tem o menino Luca, ele tem Lucas Ferreira e tem Rian. São 5 jogadores do banco e mais o Alves entre os titulares, ou seja, a base sendo utilizada por Zubeldia e num jogo importante de Libertadores, terceira rodada. Num grupo apertado, como você bem destacou, ontem o Alianza Lima, de forma épica e heróica, venceu a equipe do Tajeres por 3-2. Barcos marcou no último minuto, depois de Paulo Guerreiro ter marcado 2 gols. Com isso, o time peruano chega a 4 pontos, iguala ao São Paulo, que hoje pode tomar a frente novamente, pode ficar líder, terminar a rodada líder, basta vencer o Libertad no Paraguai. Mas é um grupo embolado. O São Paulo, que não perde na Libertadores há 11 jogos. Desde o ano passado, quando perdeu na estreia para o Tajeres, o tricolor não perdeu mais. Inclusive, na eliminação para o Botafogo foram 2 empates e depois a eliminação veio nos pênaltis. Com isso, Zubeldia está invicto no comando do tricolor paulista em jogos da Libertadores. Essa série de 11 jogos de invencibilidade do São Paulo é igual ao mesmo período invicto do tricolor paulista em 74, quando o São Paulo foi vice-campeão da Libertadores. Pedro Martelli. Esse elenco curto e com jogadores jovens, abre aspas e fecha aspas, fala de Zubeldia, né? Procede esse tipo de reclamação, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Estamos em 2. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que no início do ano, na virada do ano, na realidade, o Zubeldia, né, falou que já tinha ouvido da diretoria que tinha que se virar com o que tem, porque o São Paulo não tinha dinheiro para fazer grandes contratações. Foi até antes, né, PDV, de chegar o Oscar, né? O Oscar não, essa declaração tinha sido dada no momento em que o Oscar nem era uma realidade no São Paulo. É porque o Zubeldia, ele dá umas entrevistas no final do ano. No final do ano e tal, não é isso? Ele até coloca o São Paulo campeão da Libertadores, né? Ele fala isso, exagera nesse ponto, né? Isso, exatamente. Tá, eu acho um exagero ainda, mas vamos esperar um pouquinho. O fato é o seguinte, tem uma base e ela tem que ser usada. Por exemplo, muita gente não entende porque que o Rian Francisco, que foi bem na Copinha, não tem chance. Eu acho que poderia ter tido mais chances. Agora, ele tá dando chance pro Lucas Ferreira, né? Esse moleque é uma preciosidade. Se o São Paulo souber aproveitá-lo, daqui um ano ele tá jogando no Chelsea, marcando o lateral lá na Inglaterra, mas aí é problema do Chelsea.
Mas assim, tem aproveitado. Eu acho que tem aproveitado não da forma como deveria. Só que agora, Martelli, o Pretz, eu tenho uma necessidade, porque você não tem Oscar, Lucas, Caleri machucado, o Luciano não está em boa fase. Se você não olhar para o Alves, para o Lucas Ferreira, para a molecada da base, você não tem time para escalar para os jogos do Brasileirão e da Libertadores da América. Verdade. Bom, São Paulo joga com a terceira camisa, né? Eu acho horrorosa a terceira camisa, mas eles... o patrocinador define e o conselho aprova, né? Agora, eu já fui nesse estádio, eu fiz um jogo aí da Copa Sul-Americana, o Leão era o técnico do São Paulo, acho que o jogo foi 1-1. Em 2011 ou 2012, é o estádio do tamanho do estádio do Nacional na Rua Comendador Souza, viu? É um estadinho, certo? Nada contra o estádio Nacional aqui, mas é um estadinho assim, ó. E a Conmebol permite que o Libertad jogue no seu estádio. Eu acho que é até menor que o estádio do Bragantino, PDB. Acho que é até menor. Então é o seguinte, ó. É uma espécie de um caldeirãozinho, certo? Um caldeirãozinho. Então, vamos ver como é que o São Paulo se sai. São Paulo já jogou aí. O Emerson Leão era o técnico, né? Então, não é assim algo absurdo. Agora, eu espero que o André Silva e o Ferreira sejam bastante acionados para que o São Paulo tenha jogadas ofensivas e não fique todo atrás. Vamos escalar os times no microfone da Bandeirantes, começando com o time da casa, o Libertad, 25 vezes campeão paraguaio na Bandeirantes, a escalação do Libertad. Libertad, región triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Libertad, los triunfadores, conquistadores. O Libertad definido e escalado pelo técnico Sérgio Aquino, de Morinigo no gol, camisa 12, o experiente Cáceres, número 3, Diego Vieira 5, Néstor Jiménez 4, Espinosa 17, Campuzano meia dúzia, 10 para Melgarejo, 28 Marcelo Fernandes, Cabadeiro 26, Ivan Franco 18 e o experiente Cardoso veste a 7 no comando de ataque do Libertad, Martelli. E o banco do Libertad do Vale? À disposição de Aquino, experiente goleiro Martin Silva, Lucas Guianzu, Trochê, Ivan Ramírez, Miguel Jaque, Gutierrez, Lucena, Vilauba Fretes, Alcaraz, Vilauba e Aguilar. Escalado e definido, Libertad comandado por Sérgio Aquino no microfone da Bandeirantes, 3 minutos para a bola rolar no Paraguai. Vamos escalar no São Paulo, de muito maior, mas muito maior tradição no microfone da Bandeirantes e também na Libertadores da América. O São Paulo, tricampeão mundial de 3 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros em busca da sua 4ª Libertad na Bandeirantes. A escalação do São Paulo. Definido e escalado pelo técnico Luiz Zubeldia. O São Paulo de 23, Rafael no gol. 32 Ferrarese, 22 Juan, 28 Alan Franco. Linha de 3 defensiva com Cédric Soares. Na ala direita, meia dúzia. 25 Alisson, Marcos Antônio 20, Matheus Alves 47, Wendel ala esquerda 18. E à frente, Ferreirinha, número 11, e André Silva, 17. Pro Manuel Zaidan, repeteco do São Paulo aí do Vale. De Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, Cédric, Alisson, Marcos Antônio Alves e Wendel, Ferreirinha e André Silva. E o banco de Luiz Zubeldia do Vale. À disposição do treinador argentino. Jandrei para o gol, Igor Vinícius, Luciano Enzo Dias, Rodriguinho Bobadilla, Sabino, Patrick, Negruti, Luca, Lucas Ferreira e Rian. Neste momento, uma campanha da Conmebol no centro do gramado, jogadores intercalados e a mensagem basta de racismo, discriminação e violência e basta também de negligência da entidade. Quem apita o jogo do Vale? Arbitragem chilena de Christian Garay, auxiliado por José Retamal e Alan Sandoval. No VAR, Rodrigo Carvajal. 1 minuto para a bola rolar. Comentaristas da Bandeirantes, Pretzel e Quesada. Alguma análise sobre as escalações? Eu acho que o São Paulo tem que pontuar, né? Se o Libertad ganhar do São Paulo, ele abre 5 pontos para o São Paulo e o Aliança ganhou do Tadieres e empatou com o São Paulo. No segundo turno é verdade, São Paulo vai receber o Tadieres, vai receber o próprio Libertad. Então hoje o empate, dependendo das circunstâncias, claro que o São Paulo tem condição de ganhar, não vai ser nenhum absurdo, Quesada.
É isso aí, Prédio. E do meio para frente, Campuzano e Cabadeiro do time do Libertad, né? Jogadores mais para marcação, liberando ali Meu Guerreiro, Franco, Cardoso e também o Marcelo Fernandes. Talvez um ataque contra a defesa. A gente vai ver muitas vezes esse embate nesse grande duelo, Martelli. Vai começar o jogo, tá tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo e Libertad se enfrentam, Libertad e São Paulo se enfrentam pela terceira rodada do Grupo D na Libertadores. São Paulo à esquerda com seu uniforme alternativo, os meiões e calções em branco. Aquela camiseta a terceira. Você imagina aí, ela é com fundo preto, algumas bolas em vermelho, parece uma fumaça vermelha. E aí são manchas ao redor de todo o tronco dos jogadores do São Paulo. O Libertad direito, uniforme tradicional em preto e branco. Em preto e branco, inclusive, na vertical, marcando com exceção do número no calção inteiro de preto, número vermelho. Olha para o relógio, Christian Garay. Ergue o braço, Christian Garay. Relógio marca 9h30 da noite, apita o árbitro. Começa o jogo na Bandeirantes. Curtindo o futebol nesta noite de Libertadores, sai pro jogo Libertad, sai pro jogo também o São Paulo, atacando a direita e a esquerda, ataca o Libertad, primeira posse de bola da equipe paraguaia, sai jogando pela meia direita, tenta o tapinha de pela direita, manda pra fora, erra o passe, Meu Garejo manda pra fora em arremesso manual, lateral pro São Paulo bater no campo de defesa do lado esquerdo, comecinho de jogo é Libertadores, é a noite de Copa, é a noite de São Paulo em campo, sai jogando pela quarta zaga, São Paulo a princípio 3 zagueiros, como se comporta o tricolor em campo, Rafael dentro da grande área, inverte o lado do campo na meia direita para Ferrarese, toca de cabeça, a bola quica no gramado, vem para botar na grama, ajeita Alisson, Alisson tenta soltar o passe por dentro, corta a marcação, lançamento para o campo de ataque, na referência de um toquinho de cabeça, Ivan Franco na entrada da grande área, arriscou, bate para fora, passe esquerda, tentativa do Marcelo Fernandes, Rafael só observa, só tiro de meta pro São Paulo bater do Vale. Por enquanto, 1 minuto, só o Libertad no campo de ataque, já tem a primeira chance, pouco inspirada, Rafael, destaque do São Paulo nos últimos jogos com defesas importantes, vai cobrar o tiro de meta e me parece que cai uma garoa lá em Assunção, no Paraguai, Martelli. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e no instante. Está jogando São Paulo pelo campo de defesa, sobe a pressão, sobe a marcação, vai para cima do lateral direito. Meu Garejo põe para fora em arremesso manual. Lateral para o São Paulo bater no campo de defesa, a arbitragem corrige, hein? Da lateral, posse de bola para o Libertad, campo de ataque do lado esquerdo. Se aproxima Espinosa, vem para a cobrança de lateral, 1 minuto e meio jogados deste primeiro tempo, é Libertadores da América. O São Paulo em campo, placar de 0-0. Espinosa vai praticamente na torcida para a cobrança de lateral, toma muita distância, arremessa dentro da grande área, sobe para tocar de cabeça, tira a zaga. Completa de pela esquerda para o meio do gol, nas mãos de Rafael. Um tapa fraquinho do Campuzano, tá nas mãos do goleiro, está jogando São Paulo do Vale. É praticamente o único jogador de São Paulo a pegar na bola. Primeiro para cobrar um tiro de meta e agora para repor em jogo um lance tranquilo. Pela primeira vez o São Paulo troca passes, vai em busca do primeiro ataque, Martelli. São Paulo está jogando no campo de ataque, domina pela meia esquerda, Ferreirinha volta, jogada, trabalha pela quarta zaga, sai para o jogo, tricolor paulista, placar de 0-0, domina o São Paulo, Alisson busca a jogada, pressionado pela marcação, dá o tapinha de perna direita para Marcos Antônio pela meia esquerda, se apresenta Alan Franco na lateral, praticamente o zagueiro pelo lado esquerdo, ergue a cabeça, volta para Marcos Antônio, no círculo central do gramado, Alisson busca a jogada, ergue a cabeça, chapa a bola do lado direito para Ferrarese, Cedric Soares já para o campo de ataque, ele recua pelo campo de defesa, sai jogando na quarta zaga, domina tranquilo Juan por dentro, é para Marcos Antônio, linha lateral do lado esquerdo, acelera a bola pela lateral, na ponta esquerda, boa bola, chegou, dominou, pedalou, balançou, o Wendel volta por dentro, tentou passe à frente para Ferreirinha domina, vem por baixo, a marcação do Libertad, tira, põe para fora em manual, para o São Paulo bater no campo de ataque do lado esquerdo, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já! Lateral para o São Paulo, cobrar já cobrado, o Wendel arremessa a bola para Marcos Antônio, tudo isso no campo de ataque, na meia esquerda Marcos Antônio para Ferrarese, volta pela quarta zaga, Alisson pressionado pela marcação, deu tapinha, Marcos Antônio na meia esquerda para Wendel cruza a fronteira, desceu pela canhota, ameaçou cruzar a boca do gol, desvio de cabeça, André Silva rola a bola dentro da entrada da grande área, tira a marcação, afasta a zaga, Campuzano de pela direita, tira, no círculo central, tocou de cabeça, Juan no bate, volta a bola para a equipe do São Paulo, Campuzano, antes dele no corredor central
lateral de sua intermediária. Vem por baixo, tira pela meio direita no carrinho. Wendel corta de perna esquerda. Rebote do São Paulo. André Silva abriu jogada pela meia esquerda. Boa bola, pedalou, balançou. Ferreirinha abandona a ponta. Vem por dentro, tenta o passe. Volta a jogada para Marcos Antônio, para Alisson. Alisson pela meia esquerda para Wendel. Sobe o São Paulo buscando o primeiro gol. 4 jogados do primeiro tempo. Tricolor já troca passes no campo de ataque. Tenta segurar a pressão do Libertad. Domina pela meia esquerda. Ferreirinha sai da grande área. Ergueu a bola meia altura na entrada da área do lado direito. Sobe, toca de cabeça, Vieira, tira. Rebote do São Paulo. Insiste o Tricolor pela meia esquerda. Pedalou, balançou Ferreirinha. 3 dedos a bola. Volta um pouquinho mais atrás. Marcos Antônio domina pelo círculo central do campo de ataque. Marcos Antônio abriu jogada meia esquerda para Ferreirinha. Soltou na linha de fundo. Boa bola. Wendel Cruz explode na marcação. Estica a perna direita. Cáceres põe para fora. Lateral marcado para o São Paulo. Vai gostando do jogo. O Tricolor do lado esquerdo. Descobre a jogo duro, mas com Tigre na obra. Tá tudo certo. Vai de Tigre. São Paulo na pressão. Tricolor paulista inteiro no campo de ataque. Juan no círculo central do gramado com a bola nos pés. Trabalha para Alan Franco. Alan Franco pela meia esquerda para Wendel. Sobe a marcação do Libertad. Recua Wendel. Inteiro de azul claro. Entrada da grande área. Rafael sai jogando. Trabalha a bola o Tricolor no campo de defesa. Rafael para Juan. Juan pela meia esquerda para Wendel. Sobe a marcação do Libertad. 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Libertadores da América. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Com a bola nos pés, Marcos Antônio do círculo central do gramado. Bota a bola na frente para a velocidade, escapou da marcação. Ferreirinha passou do primeiro, do segundo, do terceiro. Entrada da grande área, cortou a marcação, sobrou na meia esquerda. André Silva brigou na linha de fundo. A bola vai-se embora em tiro de meta pro Libertad bater. O Ferreirinha dominou a boa jogada por dentro. Escapou de 3, ameaçou bater no gol. No bate-rebate, vai-se embora. Passa a direita em linha de fundo. André Silva não chega. Tiro de meta pro Libertad, só isso. É através dos pés do melhor jogador de linha do São Paulo nos últimos jogos, até pela ausência dos principais jogadores, ele vai carregando, rabisca, invade a grande área. Na sequência do lance, o André Silva disputa a linha de fundo, tiro de meta Libertad. Já cobrado para o campo de ataque dessa equipe do Libertad pela meia esquerda, pedala, balança, vai para cima da marcação. Bilgarico tentou a linha de fundo, Ferrarese antes dele tira. Quarta marcação para Cédric, cochilou Cédric Soares, perdeu na sequência, se recupera, perde a bola o São Paulo, recupera Ferrarese, entrada da grande área, Marcos Antônio, calma, jogada recua. Está jogando o Tricolor paulista no campo de defesa, placar de 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. São Paulo com a bola nos pés, domina no círculo central do gramado. Marcos Antônio Alves se apresenta, vem para buscar o garoto no campo de defesa, parte para o campo de ataque. Alves pela meia direita para Cédric, Cédric volta a jogada no campo de defesa para Alisson. Alisson inverte o lado do campo, deu jogo pela ponta esquerda para Wendel. Wendel posicionado no campo de retaguarda, dá um tapinha de bola, trabalha a bola, tenta ser jogando o São Paulo. Placar de 0-0. Alan Franco, Ferrarese e Juan, os zagueiros do São Paulo. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Tricolor. Wendel domina pela meia esquerda, abandona a ponta, vem por dentro, busca espaço no círculo central do gramado, chama para o campo de ataque, a bola é boa, escapou da marcação, Alisson volante, Alisson por dentro mais uma vez para Marcos Antônio centralizado para Alves, pela meia direita tá pedindo o Cédric, livre de marcação, ele recebeu, tocou de primeira pro domínio de Alves, Alves volta a jogada um pouquinho mais atrás para Alisson na intermediária ofensiva do lado direito, rola a bola para Ferrarese olhou para o meio da grande área, cruzou, estica a perna esquerda, corta Jimenez, de perna esquerda Jimenez tira, põe para fora, em mais uma descida do São Paulo, é escanteio, o marco lateral, o bandeira do jogo, é só manual próximo, a bandeira de escanteio para a cobrança, vai Ferrarese arremessa para Alves para Ferrarese, para Cédric, na linha lateral da grande área, corta a marcação, tira de qualquer jeito, afasta a zaga do Libertad, volta o jogo no campo de defesa do São Paulo, peças para carro, moto, caminhão, Anacata, sabe por quê? Porque a Anacata é tudo azul pela frente. 0-0 placar do jogo, 8 jogados do primeiro tempo. É Libertadores da América, vem São Paulo. Terceira rodada do grupo D. Descendo o Tricolor, buscando o primeiro gol do jogo no microfone da Bandeirante. Só dá São Paulo na meia esquerda. Ferreirinha, tapa de calcanhar para ninguém. Corta a marcação, afasta o Libertad. E o começo de jogo na Bandeirante, sua opinião, Pretzel Quesada. Bom jogo, o Libertad, é claro, começou pressionando e é um time que se defende bem, viu? E o São Paulo, o Cédric estava dentro da área numa bola que o Ferrarese passou aqui pelo lado direito. Então, é liberdade total para o ala direito de São Paulo até chegar na área para tentar ajudar os jogadores ofensivos, Quesada. Parece que o time da casa é o São Paulo, né? São Paulo está colocando a bola no chão, metendo velocidade, trocando passes,
Teve aquela jogada individual destacada já pelo PDV com o Ferreirinha, pô, bacana, tal. E o Ferrarese, bom, quando o time tá sendo atacado, faz essa linha de 3 com o Cedric também ajudando na marcação. Mas atuando bem avançado o Ferrarese, né? Como o Pretzel já destacou. Tô achando legal essa postura do São Paulo no início do jogo. E aí o Cardoso tá caído no gramado, tá pedindo uma chegada um pouco mais forte do Alisson. O toque acontece, mas não sei se é para todo esse caos que o Cardoso tá fazendo, hein, PDV? A arbitragem não deu muita bola não, e agora o Libertad já toca de novo no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vai ser jogando Libertad no campo de defesa, 9h30 jogados. Você ligado, acompanhando o microfone da Bandeirantes em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3, no aplicativo da Band, o Band Play. Galera, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, mandando mensagens, participando, querendo a vitória. O torcedor tricolor, placar de 0-0. Vai São Paulo buscando mais uma vitória na Libertad. Quem desce é o Libertad, desce para o campo de ataque. Jimenez tenta o lançamento pela meia esquerda, deu um toque de cabeça, adiantou. O Cardoso pede a falta. Só observa a Ferrarese, a bola vai-se embora pela linha lateral, manual para o São Paulo bater no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Campeonato que, olha, para o giro, hein? Que agora pela meia esquerda quase que vai dizer que queria bater no gol. Mas o Oscar Cardoso na quina da grande área, na saída errada do São Paulo, bate pro gol, por pouco ele não encobre o goleiro Rafael. Se essa bola entra, hein? Será que ele ia ter a cara de pau de dizer que tentou bater pro gol mesmo, hein, do Vale? E aí era correr pro abraço com o Juan, com o Ferrarese, né, e com o próprio Alisson também, né, que proporcionaram essa chance para o Cardoso, que é sempre perigoso num lance de efeito. Tentou encobrir por ali o Rafael, a bola passou perto, vacila a defesa do São Paulo na primeira grande chance do jogo. Libertadores da América, terceira rodada, Grupo D no Paraguai, relógio marca 10, agora 11 jogados do primeiro tempo. Libertad 0, São Paulo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Nina Gagliotti. Pela Copa Verde, o Goiás vai vencendo o Paysandu por 1-0. Gol de Wellington marcado aos 24 minutos da primeira etapa. Agora 39 minutos jogados do segundo tempo. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet Simples em um instante. São Paulo descendo para o campo de ataque na ponta direita, tentou fazer o cruzamento, Ferrarese ganha escanteio. Marcado o primeiro escanteio do jogo do lado direito, é para o São Paulo bater do Vale. Na jogada do lateral direito, Ferrarese. E agora o Ferreirinha se prepara para fazer a cobrança. O 11 tricolor, Alan Franco já corre para a grande área. Na verdade é o Cedric. Escanteio para o São Paulo bater do lado direito. O Cedric para a bola, autorizado. Partiu, fatiou a bola, segunda trave para ninguém. Sobe na segunda trave, corta a marcação, sobra para Marcos Antônio na entrada da grande área. Perdeu. Marcos Antônio perde a bola, contra golpe armado para a equipe do Libertad. Vem na ponta esquerda, passadas largas, tentou, adiantou demais. Marcelo Fernandes desarmado, o São Paulo ganha mais uma vez a posse, domina Ferrarese, volta pelo círculo central, quem abre e parte em velocidade agora é o tricolor. Marcos Antônio pela meia esquerda para Wendel já está no campo de ataque, ergue a cabeça, busca espaço, volta a jogada um pouquinho mais por dentro para Marcos Antônio, levanta na entrada da grande área, de costas para a marcação, André Silva faz o domínio, saca a bola e tudo. Toca por último no centroavante do São Paulo, em Manuel, para o Libertad bater no campo de defesa pela meia direita, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Futebol da Bandeirantes, é a noite de Copa Libertadores, 9h43, 12, quase 13 minutos jogados deste primeiro tempo. 0 para o Libertad, 0 também para o São Paulo. Com a bola nos pés, inteiro de amarelo, entrada da grande área, sai jogando. Morínigo, goleiro, Rodrigo Morínigo, goleiro do Libertad, sem pressa. Trabalha pela quarta zaga para Jimenez por dentro, se apresenta para fazer o domínio. Van Franco volta a jogada dentro da grande área, de novo para Morínigo. Ele ergue a cabeça, busca espaço, sobe a marcação do São Paulo. Trabalha a chapa, bola rasteira pela meia esquerda para Jimenez. Jimenez, o zagueiro com espaço, avança, criou boa jogada pela meia esquerda, bom passe no círculo central, Jimenez volta a jogada, tentou o levantamento para Ivan Franco no círculo central, manda mal.
Mal na jogada, quarta zaga do São Paulo. Pela meia esquerda, Wendel que toma. Sai jogando pela quarta zaga, tranquilamente o tricolor no campo de defesa. Vem para buscar a jogada na retaguarda. Alisson pela meia direita para Ferrarese para Alisson encara a marcação de Ivan Franco. Tudo isso no círculo central do gramado, lateralmente a bola para Marcos Antônio, na meia esquerda pela linha lateral, na canhota, pede a bola, Wendel, recebe Wendel volta a jogada para Marcos Antônio, 3 dedos, a bola rola curtinho um pouquinho mais atrás para Alisson chamando para o campo de ataque, desce o Juan, desce a zaga do São Paulo, tá pedindo Alan Franco, tenta o domínio pela meia esquerda, o lançamento era para Ferreirinha, afasta a zaga do Libertad, tira, volta a bola no círculo central para Cavadeiro recua pela quarta zaga. Jimenez está jogando para o Libertad com pressão no ataque ali. Ivan Franco se vira bem o Ivan Franco no campo de defesa, armando para o Libertad. Ivan Franco pela meia esquerda para Marcelo Fernandes para Ivan Franco. Está jogando o Libertad, o São Paulo só observa. 14:30 jogados deste primeiro tempo. Agora falhou a marcação do Libertad, mas deixa o pé com falta. O árbitro está dando a falta em cima do Marcos Antônio. No meio de campo, chegou atrasado o jogador do Libertad, que diz que não, mas houve o toque, hein, PDV? É bem no círculo central, né? Ele chega por baixo depois do Marcos Antônio se livrar da bola, ele chega atrasado, acaba atingindo aí o camisa 20 do tricolor paulista. A arbitragem marca a falta, protesta o Sérgio Aquino, treinador que marcou contra o São Paulo em 2011 na eliminação do tricolor para o Libertad. Futebol da Bandeirantes, você ligado em FM 90.9, a faixa estendida pegando legal em todos os cantos do Brasil em 86.3. São Paulo desce para o campo de ataque, o torcedor tricolor, alô São Paulo, querendo o primeiro gol do jogo, placar é o de 0-0. Sai jogando o tricolor no campo de ataque pela meia esquerda, Alan Franco vai curtindo uma de meia, chapa a bola de pé à direita para a canhota de Wendel pela canhota, tenta o domínio, arremessa a bola por dentro, é para Ferreirinha fez o giro, deu boa a bola para Wendel por dentro para Marcos Antônio, vai sobrar para Wendel, chegou, perdeu! Inacreditável gol que perde o André Silva. Na jogada do São Paulo pela meia esquerda, o Wendel trabalhou, boa jogada com o Ferreirinha na hora que ele cruza. O zagueiro tira. Quando ele tira, estava o Wendel na pequena área do lado direito do goleiro. Aí ele rola a bola nos pés do André Silva aqui embaixo da trave. Com gol aberto, escancarado de perna esquerda, pega por baixo e vai por cima do gol. Impressionante o gol que perde o São Paulo. André Silva, era só fazer, inacreditável do Vale. Ninguém acredita. E o André Silva, né, poderia depois dar desculpa. Bom, o gol não valeria, mas seria validado pela arbitragem porque a bola veio do zagueiro, do defensor do Libertad, justamente depois para o passe para o André Silva, que estava ali debaixo das traves, né? Impressionante o gol perdido. Gol feito que o André Silva, artilheiro do São Paulo no ano, 7 gols, perde no Paraguai. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, aqueçada Pretzel. Tem ouvinte aqui falando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, estava impedido. Tava não, hein, Queçada? Não tava. Olha o Pretzel, todo mundo queria o quarteto fantástico, não tá em campo aí, Oscar, Lucas, Luciano, Caleri. A rapaziada que tá em campo tá fazendo direitinho o negócio, hein? Direitinho. E o Libertad também não é nada demais, né? O Oscar Cardoso quase fez um gol bonito com 41 anos, mas é um time que erra demais, não tem saída de bola pelo meio campo. E esse time ganhou os 2 jogos, né? Ganhou do Aliança e também ganhou do Tajeres, né? Placar de 0-0, 17:30 jogados deste primeiro tempo. Está jogando São Paulo, você ligado, sintonizado no microfone da Bandeirantes. 0-0, placar do jogo aí, André Silva, hein? Se não vier a vitória, vou botar na sua conta, André Silva. São Paulo está jogando pelo campo de defesa. Alan Franco domina pela quarta zaga do lado esquerdo, aciona Wendel de 3 dedos, tenta o lançamento à frente para André Silva. A quarta marcação de Libertad, domina pelo círculo central do gramado. Cavadiro recua pela quarta zaga para o jogo, árbitro. Tá parando o jogo por quem, do Vale? Ele marca a falta em cima do jogador do São Paulo, justamente do Alves, camisa 47. Foi uma chegada mais firme, né? Foi uma trombada por ali. O Alves, inclusive, tá ali com a mão na região ali do queixo, porque ele sentiu de fato o tranco por parte do jogador do Libertad. Porque apesar do marcador chegar ali para afastar a bola, ele toma uma trombada de um outro jogador do Libertad e fica sentindo bastante, mas já tá tudo bem com ele.
A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. São Paulo tem a bola no campo de defesa, está jogando Marcos Antônio para Cédric, Cédric volta para Ferrarese, Ferrarese pela quarta zaga para Juan, Juan por dentro para Marcos Antônio, para Ferrarese, Ferrarese gira o jogo para a meia esquerda, vem para buscar a jogada, boa bola para Alisson, Alisson criou espaço com Ferreirinha, Ferreirinha por dentro, abriu jogada, meia direita para Alves, Alves deu 360 na bola, conseguiu no carrinho, a disputa por dentro quase chega para André Silva, asa de qualquer jeito, Vieira, paga geral na entrada da grande área, quarta zaga do Libertad, rebote ainda do São Paulo. Só dá São Paulo no jogo, hein? Só dá Tricolor no jogo. Libertad teve 2-3 minutos e olhe lá. São Paulo sai para o jogo no campo de defesa. Mais uma vez Alan Franco. Ele cruza a fronteira quase 20 desse primeiro tempo. Trabalha pela meia esquerda para Wendel. Wendel na canhota para Alan Franco para Wendel. Por dentro pede a bola. Marcos Antônio recebe no círculo central do gramado. Vai armando o time Marcos Antônio. Na meia direita pediu livre de marcação Cédric. Recebeu Cédric. Alves está por dentro. Mais uma bola para Alves. Alves para Cédric. Cédric para Alves. Alves pressionado no meio de 2 do pé de ferro, perde a bola, sobe a bola, mas toca de cabeça Ferrarese, completa, tira de qualquer jeito Cavadeiro, afasta, vai ter disputa pelo alto, briga por ela, Oscar Cardoso mais alto que ele, o toque de cabeça do Juan, perdeu Alisson no meio de campo para Ivan Franco, trabalha pelo círculo central, agora calmando a jogada Cavadeiro. Libertad precisa também saber ficar um pouquinho com a bola nos pés, né? Empate em 0-0, por enquanto 20 jogados no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Libertadores da América, é noite de Liberta, terceira rodada, grupo D no Paraguai, em Assunção, 20 jogados no primeiro tempo. Libertad 0, São Paulo 0, ainda gol inacreditável que o André Silva perdeu, tudo igual. QG de Esportes fala Nina Gagliotti. E tem mais brasileiro em campo pela Copa Libertadores. Estudiantes e Botafogo vão empatando por 0-0, mesmo placar de Caracas e Atlético Mineiro. Este pela Copa Sul-Americana, Vitória e Cerro Largo também empatam 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. Pretzel Quesada, quase metade, primeiro tempo 0-0, e aí? Aí que é um jogo de bastante meio campo, o Libertad não passa do meio campo, porque o São Paulo marca bem e chega bem pelo meio também, não fica só cruzando bola, né? Aliás, o São Paulo é um dos times que mais cruza bolas, junto com o próprio Palmeiras também. Mais uma falta cometida pelo Libertad. São Paulo com muita posse de bola, né? Ficando o tempo todo aí trocando passe, chegando com perigo, como você já destacou, com o André Silva. Chance do Libertad foi com o veteraníssimo Oscar Cardoso. Agora, eu achei que ia ser o contrário, viu? Libertad aproveitando aí o apoio da torcida, indo para cima do São Paulo. Mas o São Paulo não tá nem aí onde ele tá jogando, ele vai para cima. Se tivesse 1-0 aí com o André Silva, talvez a coisa pudesse ser até melhor para o São Paulo. Mas eu gosto da postura do tricolor nesse início. São Paulo tem bola parada, São Paulo tem falta para cobrar do lado esquerdo. O Cédric toma distância na quina da grande área. Coloca 3 jogadores da barreira para cobrir o seu canto direito, o goleiro Rodrigo Morínigo. 2 jogadores na bola, hein? Um canhoto e um destro. Cédric tá por lá, o Wendel também, tá por ali o Ferreirinha. Falta pro São Paulo bater, pode ser o primeiro gol do jogo. 22 jogadas desse primeiro tempo, 0-0. Cédric e Wendel na bola, é falta pro São Paulo. Quem sabe o primeiro gol. 4 agora 5 jogadores do São Paulo na entrada da grande área. Pode vir também o levantamento. Ajeita caprichosamente a bola Cédric. Bandeirantes levando pra você pra mais uma noite. É mais uma noite de Libertadores. Pode ser o primeiro gol do jogo. O Wendel ameaçou, não foi. Cédric ergueu a bola direto pro gol, por cima e longe. Longe do gol, só tiro de meta pro Morínigo bater do Fali. Aí não faz muito sentido, o Martelli, o Wendel fingir e aí o Cédric, né, na movimentação da defesa do Libertad, que é ludibriada pela tentativa do Wendel ou, né, pelo fingimento do Wendel, e aí ele bate direto pro gol. Ou pelo menos tenta bater direto pro gol, a bola vai para fora, desperdiça a chance o São Paulo. 0-0 no Paraguai. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. 23 deste primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes no FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, na faixa estendida em 86.3. Galera no YouTube conosco aqui, o Marcos Círio tá curtindo conosco também Gilmar Costa, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. É noite de Copa Libertadores, jogo parado, falta marcada.
Posse de bola para o São Paulo no campo de defesa. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. São Paulo tem a bola nos pés, meia lua de sua grande área, Juan domina. Alan Franco pela meia esquerda, pede a bola de zagueiro para zagueiro. Encosta por dentro, Alisson, volante, busca a jogada, pede a bola, recebe Alisson. Alisson na intermediária defensiva do lado esquerdo, chapa a bola nos pés de Wendel. Wendel ainda no campo de defesa, o jogo para Alan Franco. Alan Franco está jogando para o São Paulo em placar de 0-0. 24 deste primeiro tempo no Paraguai. Alan Franco para Ferreirinha, para Alves, ou melhor, Alves do Círculo Central, busca a jogada, trabalhou no toque, bem foi, ponta direita para Cédric abandona a ponta, vem por dentro, volta para Ferrarese pela meia direita já no campo de ataque para Alves quente, a marca da Cal, escapa, dá um tapa nela, não deixa a bola sair, perde a bola, vem por baixo, Ivan Franco tira, corta a marcação, Libertad tem a posse de bola no campo de defesa, está jogando o Libertad dentro da grande área, tranquilamente tá lá Rodrigo Morínigo, alô Juliano, grande Juliano, tá ligado no microfone da Bandeirantes, do Juliano Santiago, torcedor do Atlético Paranaense, Capelanes, torcedor do Atlético Paranaense ligado aqui no microfone da Bandeirantes, já você bate o papo com ele no intervalo inteligente, tá triste, viu? Tá triste o menino, assim como você. 24, quase 25 jogadas deste primeiro tempo. Por que o juiz parou o jogo, hein, do Vale? Me conta. Olha, foi uma disputa que acabou terminando em cabeça com cabeça do Cédric por ali. Ele acusa o golpe, avisa ali o departamento médico do São Paulo e o atendimento médico neste momento acontece dentro de campo. No primeiro momento parecia que não, mas sangra por ali a cabeça do Cédric. Jogo parado neste momento, recebe o atendimento o lateral direito português do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 25 e 30 jogados, primeiro tempo na Libertadores, por enquanto 0-0, mas se toca, tem gol. Pintou notificação em Caracas, Pedro Bartelli. Rony abre o placar para o Atlético Mineiro contra a equipe do Caracas pela Copa Sul-Americana aos 23 minutos da primeira etapa. Rony, gol de Rony na Libertadores da América, hein? 0 para o Libertad, 0 também para o São Paulo. Quase 26 jogadas, o jogo está parado, segue o atendimento médico em campo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, está 0-0, mas podia estar 1-0, viu? O André Silva perdeu um gol dentro da pequena área, com gol aberto. Dá para botar a culpa no gramado aí, Quesada e Pretzel? Não, tem que botar a culpa no jogador. Não se perde um gol desse, né? Eu gosto dele, viu? Acho que é um bom substituto do Caleri. Eu também acho. Sabe o que é o Pretzel? Muita força aí. Era só o Totó ali, né? Só encostar o pé. Só que ele veio como um cavalo. Não pode falar cavalo paraguaio, que é preconceito. Mas veio com um cavalo, aquele cavalo veloz, né? Andaluz. E mandou a bola lá para o Defensores del Chaco. Antigamente a gente ia no Paraguai buscar as coisas, né? Hoje não precisa mais. Então isso também se ofende. Tem tarifas, Pretzel? A tarifa tem aqui, né? 26, quase 27 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Está jogando Libertad pelo campo de defesa, trabalha pela meia direita, com domínio com a bola em pés, Cáceres. Ele tenta o lançamento à frente, chega por baixo de perna esquerda, põe para fora o Wendel, lateral, toca por último do jogador paraguaio. Manuel para o São Paulo bater no ataque pelo lado esquerdo. 27 jogados deste primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes. Cadê o torcedor do São Paulo? Curtindo o microfone da Bandeirantes, querendo o primeiro gol, placar de 0-0. Quando domina com a bola em pés, o círculo central do gramado, chapa pela meia esquerda, se apresenta Alan Franco pela canhota para Wendel, volta a jogada para Alan Franco busca espaço no campo de ataque, enxerga Marcos Antônio, ele recua pelo campo de defesa para Juan no círculo central, chamando, olha onde está o Ferreirinha para buscar a jogada, hein? Ô mania, Ferreirinha no campo de defesa, acelerou, jogada à frente para André Silva, volta a jogada um pouquinho mais atrás do campo de defesa, porque a bola não está chegando, é o Ferreirinha, busca no campo de defesa, trabalha o São Paulo, Juan no círculo central, último homem do São Paulo, gira pela meia esquerda para mais o zagueiro tricolor, Alan Franco dá um tapinha de bola de primeira na ponta esquerda para Wendel abandona a ponta, vem por dentro, inverte o lado do campo, é boa a bola na direita para Cédric abandona a ponta, vem por dentro, ganhou, perdeu na sequência, Marcos Antônio recupera, gira pela meia esquerda para Ferreirinha de qualquer bola para Alves tomou rabo, o árbitro não para o jogo, dá sequência e contra-golpe agora para o Libertad, na ponta direita, acelerava bem na cobertura, vem o Wendel por baixo, tira mais uma pro tricolor. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, sem a Sil, pode confiar. O Libertad é um bom time, minha gente, ou fez jogos aí, enfim,
de 2 vitórias, mas o que apresenta até agora, hein, minha gente? São Paulo, se forçar, ganha o jogo. Perdeu a chance com o André Silva, mas o Libertad tem enormes dificuldades de trocar 3 passes, hein, Cassaro? O Campuzano e o Cabadeiro tem essa missão, mas o São Paulo não deixa, né? O Marcos Antônio e o Ferrarese estão fazendo atuações incríveis até aqui. O Ferrarese, hein? Quem diria? O Ferrarese não dá espaço para ninguém. Bom, aí o comentarista fala, em 1 minuto os caras criam alguma coisa, mas o São Paulo faz uma partida muito segura lá no Paraguai, muito segura. 29 jogados deste primeiro tempo, mais o torcedor do São Paulo quer o gol. Empate fora de casa em Libertad é bom, mas pelo contexto, visto o jogo, dá pra ganhar o jogo, viu, São Paulo? Vai pra cima o São Paulo querendo o primeiro gol, você curte e vem junto na Bandeirantes, a Bandeirantes na faixa estendida em 86.3. São Paulo está jogando pela 4ª zaga, mais uma vez com a bola nos pés, Alan Franco pisa nela, busca espaço, rola, bola curtinha na vez, que dá pra Wendel volta pra Alan Franco, se apresenta como se fosse um terceiro zagueiro, Marcos Antônio busca a jogada no círculo central do gramado, tá inteiro no campo de defesa o Libertad. Marcos Antônio, motorzinho do time, girou pela meia esquerda, perdeu a bola, Alisson. Ivan Franco vem pro contragolpe, abriu jogada pela meia esquerda, chegou, se apresentou, Marcelo Fernandes, cruzou na segunda trave, vem por baixo, tirou o zagueiro, no bate-bate, saiu o Rafael, vai sobrar com gol aberto, entrada da grande área, Ivan Franco bateu no gol, explode na cabeça do Juan. O Juan toca de cabeça, entrada da pequenada, foi pra fora, salvou São Paulo. Que descida agora do Libertad, numa lambança dentro da grande área. O Rafael saiu, foi, não foi. A bola sobrou, Ivan Franco, entrada da grande área. Ele bateu em cima do Juan, passa à esquerda. Escanteio pro Libertad, bater aí do Vale. Um festival de erros, né, Martelli? Que começa com a bola perdida pelo Marcos Antônio no meio-campo. Aí o Melgarejo parecia que iria errar ali, né, na tentativa de um chute cruzado, mas é o errado que quase dá certo. O Rafael sai todo equivocado do gol e aí na finalização o Juan Tressoldi faz quase uma defesa de cabeça por ali, proporcionando o escanteio para o Libertad, que respira no jogo. Ivan Franco, cabeludinho na bola. Escanteio pro time Paraguai bater, vai Ivan Franco na meia direita, ergueu a bola na entrada da grande área no alto, Ferrarese faz bom jogo, até o momento tira. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Libertadores, é noite de Liberta, no Paraguai, 3ª rodada do Grupo D, relógio marca 30, agora 31 jogados do primeiro tempo. Libertad 0, São Paulo também 0. Plantão esportivo fala Nina Gagliotti. Pela Libertadores, o Independente Del Valle vai fazendo 2-0 contra o River Plate, os 2 gols marcados por Spinelli. Daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da noite, tem Bucaramanga e Fortaleza. Placar de 0-0, 31, quase 32 jogados, vem para o campo de ataque o São Paulo na meia esquerda do Miracomenda, agora que o São Paulo está concentrando lá na canhota, é verdade, né? Eu tô vendo outro jogo. Não, você tá vendo o jogo certo, o Wendel apoia muito mais, né? E aqui na direita, olha o Ferreira no lado direito agora, né? Com o chamado pé invertido que eles colocam, né? São Paulo faz um jogo correto, mas esse último lance aí foi uma lambança geral, como disse o PDB, pessoal. Não pode perder essa bola no meio campo, né? Nem Marcos Antônio, nem o Alisson, né? Um trocou passe com o outro, perderam a bola e aí quase complicou a vida do sistema defensivo. Agora, essa troca de posição acho legal sair lá da direita e vir para a esquerda e tal. São Paulo tá precisando fazer o gol, é a única coisa que tá faltando pro São Paulo. Torcedor do São Paulo também quer o primeiro gol na Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Leandro Quezada na leitura do jogo, 0-0 por enquanto. O André Silva perdeu um gol embaixo da trave. Mandou pra fora, perdeu o gol. Volta pro São Paulo, batendo do lado esquerdo. Toma distância, Ferreirinha vai pra bola, cobriu curtinho. Pode ser jogada ensaiada do São Paulo, hein? Vamos ver se foi bem ensaiada. Domina Alisson por dentro, girou pela meia esquerda pra Ferreirinha. Ferreirinha encarou a marcação, mandou na ponta, veio por dentro. Dá pra cruzar, pressionado por 2. Trabalhou, passou do primeiro, do segundo. Solta a bola, Ferreirinha não solta, perde. Falta pro Libertad bater na direita aí do Vale. Aí foi o atropelo do Alves, né? Ali pra cima, justamente do Marcelo Fernandes, para tentar manter o São Paulo no ataque. O que não acontece, o Zubeldia dá aquela reclamada por ali, abre os braços, tá mais calminho hoje o professor Zubeldia e vai cobrar a falta o Morininho. Bola para o Libertad, por enquanto
0-0 no Paraguai, Martelli. Moto, peças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque Nakata, é claro, é tudo azul. Já vem um intervalo inteligente na Bandeirantes aí. João Paulo Capelanes assume o futebol da Bandeirantes nessa quarta de Libertadores. Vem pro campo de ataque, o Libertad mira pela meia direita, abandona a ponta, vem por dentro. Pede a bola, Marcelo Fernandes, ele gira, volta pela quarta zaga. Se apresenta, vira pela meia esquerda, Thierry Vinícius preferiu por dentro para Campuzano. Campuzano ergueu a bola nas costas da zaga, toca de cabeça, Rua tirou, sobrou na ponta direita, pedalou, balançou, Cardoso pede cruzamento para a área, afasta a marcação, Juan vem por baixo, comprado, Alan Franco tira, corta o perigo de dentro da grande área, mas já para o jogo, árbitro marca falta de ataque, toque de mão, bola para o São Paulo do Vale. É para dar uma aliviada, né? Porque na base desse chuveirinho na área, a rebatida do São Paulo, o Libertad quase levando perigo novamente. Agora o tricolor tem a bola já no campo de ataque, Pedro Martelli. Marcos Antônio cruza a fronteira pela meia esquerda, rola um pouquinho mais atrás para Alisson. Alisson, volante, caminha com ela nos pés, gira pela meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco pressionado pela marcação, deu tapinha na canhota, boa bola para Wendel. Wendel deixou para Ferreirinha. Ferreirinha quem domina, abandona a ponta, vem por dentro da esquerda para meia, tentou passe, passou no meio de dois, está difícil parar, sobrou entrada da grande área, por baixo, Vieira tira. Corta mais uma, Ferreirinha tá dando certo por dentro do jogo. Insiste o São Paulo, Marcos Antônio na meia esquerda, mais uma vez com Ferreirinha. Jogou a bola nos pés de Wendel. Wendel pela meia esquerda, dominou, dá pra cruzar, subiu a marcação, dois em cima dele. Recua um pouco mais atrás, deu o jogo pra Ferreira. Ferreira pra Alves, Alves pra Marcos Antônio. Ameaça bater, preferiu lançar a boca do gol pra ninguém. Fica à frente da pequena área, passa à direita do goleiro Morínigo. Tiro de meta para o Libertad, Vale. Para a lamentação ali do Ferrarese, né? Que tá sempre no ataque também, é zagueiro, mas acaba pintando como uma das armas do São Paulo por ali. O tricolor paulista tenta, porém, por enquanto nada. 0-0 em La Huerta, no Paraguai. Copa Libertadores, o futebol da Bandeirantes transmitindo no tradicional FM 90.9. Na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil, placar de 0-0. Libertad desce para o campo de ataque, Ivan Franco domina na intermediária ofensiva, gira pela meia direita, trabalha a bola para Cabadiro volta para Ivan Franco na entrada da grande área para Oscar Cardoso, girou, boa jogada pela meia esquerda para Espinosa, linha lateral da grande área na canhota, Espinosa com espaço, ergueu a bola, segunda trave, o toque de cabeça no alto, Alan Franco tira, rasga mais uma, resvala, tiro, perigo para o São Paulo, volta a jogada para Wendel para Alan Franco quebra para o campo de ataque, rasteiro pela meia esquerda, fez o domínio, gira frente à marcação, boa jogada do Alves volta a jogada para Wendel inverte o lado do campo, de lateral para lateral, Ferrarese, no kick da bola, Ferrarese, tomou tapa na cara, cai no chão, para o jogo, árbitro imediatamente, o Christian Garay tira cartão amarelo pro 10 do time, deixou o braço no rosto do Ferrarese do Vale. Exatamente, né? Ali o Melgarejo toma o primeiro cartão amarelo do jogo na mãozada no rosto do Ferrarese. Aí a arbitragem foi ali convicta do cartão amarelo. E olha, não foi mãozada não, viu? Foi cotovelo por ali, mas não atingiu o rosto do Ferrarese. Atinge o ombro do Ferrarese e o Ferrarese ele dá uma bela valorizada. O amarelo tudo bem, mas não tem como cair nessa para expulsar o Melgarejo, não. Para isso tem o VAR, né? Ele não foi para expulsar, mas não acertou o rosto, né? Para isso tem o VAR, né? Tomou o amarelo, né? Cartão amarelo, bem aplicado, Quesada. Sim, ele desistiu no meio do caminho, né? Você vê que ele vai para dar cotovelada, falando, não, acho que é melhor não dar. Agora o Ferrarese está jantando camisa 10 aí do Libertad, hein? Por enquanto, só dá Ferrarese. O gesto do Ferrarese, eu bato aqui, como é que ele faz? É isso. A gente ia se dar bem numa escola de teatro, Prestes? Não. Ok. Grupo não, Souza. Eu seria o diretor, né? Mas tu como ator... Alexandre Tarantino Pretzel no microfone da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 37-30 jogados deste primeiro tempo. Libertad 0, São Paulo também 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, o torcedor tricolor, olha só, valorizou mesmo. Diz aqui o Rodrigo, muita gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ligados no futebol da Bandeirantes nessa noite de Copa Libertadores.
Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Libertad, o círculo central do gramado Ivan Franco. Ele domina, gira pela meia direita, atento, passe à frente. Era para o domínio de Marcelo Fernandes. Quarta marcação do São Paulo, voltou por dentro Ivan Franco, trabalhando com o Melgarejo pela meia esquerda para Espinosa. Espinosa volta a jogada no campo de ataque para Melgarejo. Troca passes o Libertad mais uma vez. Começou bem o jogo, aí parou, agora tenta ficar com a bola em pés. Vem para ataque o Libertad. Girou Ivan Franco na entrada da grande área, girou, perde a bola. Vem São Paulo no campo de defesa. Tricolor está jogando pela canhota. Wendel está pressionado, ergue a cabeça, volta jogada pela quarta zaga. São Paulo vai ser jogando em placar de 0-0. 38 jogados deste primeiro tempo. Vem para ataque o São Paulo. Domina pela meia esquerda Marcos Antônio para Wendel. Wendel no campo de retaguarda. Recomeça para o São Paulo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 39 deste primeiro tempo, desce o São Paulo, Cedric, boa jogada na meia direita no campo de ataque, trabalhou, perde a bola, passe errado do Ferrarese corta para o jogo árbitro. O Cedric deixou o braço em cima do Ivan Franco, jogo parado, falta marcada para o Libertad bater no campo de defesa do Vale. E aí fica ali uma troca de carícias, né, entre jogadores do Libertad e também do São Paulo, é braço para lá, braço para cá, e o Ivan Franco agora é quem está sentindo, e o Cedric agora leva ali a mão na região do joelho. Ele tomou uma tromba, foi um joelho com joelho por ali, né, pela intensidade do jogo. E aí o Cedric fica sentindo um pouquinho, né? Agora há pouco ele recebeu atendimento médico, o Cedric, por conta daquele choque de cabeça, que com o corte agora ele usa aquela toquinha de natação. Tá parecendo você, Martelli, às terças e quintas, Sim. quando o senhor monta na sua motoca Sim. às 6 da manhã e vai até a hidroginástica. No toque da Bandeirantes, você confere, o Ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Libertadores, terceira rodada, Grupo D no Paraguai. Relógio marca 40 jogados do primeiro tempo. Libertad 0, São Paulo também 0. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Pedro Martelli. Na Argentina, o Estudiantes acaba de abrir o placar contra o Botafogo. Gol de Carrilho aos 38 minutos da primeira etapa. E aí, nessa jogada, há um desvio no zagueiro do Botafogo, que acaba enganando por completo o goleiro John. Para alguns, também o conhecido frango. Martelli. O Prétio Quesada com um recurso aqui do apetrecho tecnológico chamado TV. Sim. Foi frango? Foi frango, cara. Foi frango. Tudo bem que a bola quica na frente dele, mas a bola estava bem lenta. A Nina descreveu muito bem. A bola vinha lenta, não estava rápida. Desvia, quica no gramado, mas não era uma bola com velocidade para, né? Eu acho Frangaço. que foi um frango, sim. 41 jogados deste primeiro tempo, por enquanto o placar de 0-0, você ligado na Bandeirantes, curtindo no FM 90.9, na faixa estendida em 86.3, pega legal, pega em todos os cantos do Brasil, é noite de Copa Libertadores, é noite de São Paulo, jogo parado mais uma vez, pegaram o cabeludo Ivan Franco do lado esquerdo mais uma vez, hein, do Vale? Tá apanhando o Ivan Franco neste momento, né, reta final do primeiro tempo, agora foi o Alves por ali, ele inclusive se desculpa. Falta meio campo para o Libertad. Cidade Nova Alvorada, sul do Mato Grosso do Sul, tá ligada no microfone da Bandeirantes, valeu. Wilson Antônio ligado conosco, muita gente curtindo o futebol da Bandeirantes, é Libertadores, amanhã tem mais, amanhã tem Corinthians em campo, amanhã também tem Palmeiras em campo, é Sul-Americana pro Timão, Libertadores pro Verdão, lateral para a equipe do Libertad, bateu do lado esquerdo, Espinosa arremessa a bola para a grande área, desviou nas mãos de Rafael, assustou, mas pegou do lado esquerdo o goleiro. Esse é aquele gol, se sai, todo mundo toma aquela bronca, né? Gol de arremesso lateral, direto na grande área com desvio, mas o Rafael em ótima fase, estava ligado, fez a ponte, fez a defesa tranquila. 0-0, reta final da primeira etapa em La Huerta. Vai terminar o primeiro tempo em Paraguai, vai terminar o primeiro tempo em Assunção, placar de 0-0 sem gols. O André Silva perdeu um gol, hein? O André Silva perdeu um gol feito, baixo da trave, gol aberto, pode fazer falta. O líder do grupo até o momento é o Libertad. Vocês gostaram do primeiro tempo em Pretzel, hein, Quesada? O André Silva perdeu a bola do jogo, né? Se ele faz aquele gol ali por volta dos 10, 12 minutos, muda totalmente. O time do Libertad é fraco. O São Paulo tá jogando bem. O Marcos Antônio, para mim, melhor jogador do primeiro tempo.
São Paulo, se forçar, se apertar, ganha o jogo, né? Mas o primeiro tempo, pra mim, viu que essa nota 5. Defensivamente faz um jogo seguro, tem quase 70% de posse de bola, faz tudo certinho, mas na finalização tá pecando. Vem São Paulo pro campo de ataque, Vinha, né? Quesada. Você falou bem, não pode perder uma chance como aquela. Perdeu, hein? Não, ali não dá. Mas tava o quê? 2,5 metros do gol, não pode perder um gol desse, entendeu? Isso realmente não pode acontecer. Mas enfim, o São Paulo precisa traduzir todo esse volume de construção de jogo em finalização, né? Só essa finalização para fora, para o alto aí do André Silva. Isso é muito pouco para o São Paulo. 43,5, você ligado no microfone da Bandeirantes, levando junto com você na Rádio Bandeirantes. Alô, Diogo Maza, tá curtindo o microfone da Bandeirantes, amanhã o Coringão de Diogo Maza joga, deve estar secando o São Paulo. O São Paulo empata em 0-0, o torcedor tricolor em maioria querendo o primeiro gol. Quase 44 minutos jogados deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque, mais uma vez o São Paulo, domina pela meia direita, Alisson recua pelo campo de defesa, sai jogando Alan Franco na retaguarda do lado esquerdo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, Sil. Pode confiar. 44 jogados, já chega João Paulo Capelanes. O intervalo inteligente vem aí na Bandeirantes para repercutir até o momento. 0 para o Libertad, 0 também para o São Paulo. Jogo parado, bola para o São Paulo no campo de defesa. Tá caído Marcelo Fernandes sentindo. Tizão manda seguir, não marca falta. Vai terminar o primeiro tempo na Bandeirantes, 30 segundos para os 45. Vem para o campo de ataque o São Paulo. Marcos Antônio pela meia esquerda, bola para Alves. Alves na canhota para Wendel. Wendel foi para fora. Aí foi para fora porque vai ser atendido o jogador do Libertad, que é o Marcelo Fernandes, caído no campo de ataque do lado direito. Não é isso, do Vale? O São Paulo ficou meio assim de colocar para fora. Aí avançou um pouquinho e foi na disputa com o Wendel. Na verdade, com o Alves. Na trombada por ali para cima do Fernandes, ficou caído ali, levou a mão na região do tórax. Agora tá tudo bem com ele, sobe a placa. Mais 2 minutos, vamos a 47 na primeira etapa, Martelli. Só mais 2 de bola rolando neste primeiro tempo. Longo primeiro tempo ou curto primeiro tempo, Pretzel e Quesada? Pelo ritmo do jogo, longo, né? Longo. Então, jogo arrastado, apesar da qualidade técnica superior do São Paulo, né? Agora, não sei se tu concorda, Quesada, o São Paulo não chuta no gol de fora da área, né? Ferreira quer entrar com bola e tudo dentro da área, chuta de fora da área, até o goleiro, cara. O único chute de fora da área, que eu nem sei se foi chute, mas parecia um cruzamento do Cedric agora, né? Só a única tentativa. Esse tem sido um problema do São Paulo até aqui nesse primeiro tempo, né? No mais, o São Paulo faz tudo certo, ou quase tudo certo. Saiu jogando mal agora, por exemplo, o São Paulo vem para o contra-golpe, a equipe do Libertad dominou pela meia esquerda, vai por cobertura, passa a esquerda do goleiro em linha de fundo. Saída errada do lado direito do São Paulo, Belgar errou no toque, me foi, saiu na cara do gol do lado esquerdo. Recebeu a bola açucarada, não sei não se a posição era legal, mas ele vem de trás, encobre o Rafael, passe esquerdo e vai pela linha de fundo do Vale. Num erro de passe do Cedric no campo de defesa. Ele dá a bola nos pés do ataque da equipe do Libertad e aí vai muito bem o Cardoso para servir o Melgarejo, invade a área, tenta encobrir o Rafael, essa bola passa perto, quase o Libertad na reta final da primeira etapa, marca. O futebol, hein? André Silva perdeu um gol embaixo da trave, quase que marca por cobertura o Melgarejo. Vai terminar o primeiro tempo, placar de 0-0. Libertad 0, São Paulo também 0. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Libertad. Vai terminar o primeiro tempo. Tá prontinho de pé para comandar o intervalo inteligente o João Paulo Capelanes. Passamos de 47, hein? Vai terminar o jogo, árbitro agora sim. Christian Garay aponta o centro de campo e fim de primeiro tempo no Paraguai. O Libertad vai empatando em 0-0 com o São Paulo, mas tem todo o segundo tempo pela frente. Na noite de Copa Libertadores vem aí o intervalo com João Paulo Capelanes. Intervalo o quê? Com João Paulo Capelanes. Pedro Martelli, Martelli, intervalo inteligente. Às vezes nem sempre. Bandeirantes, 10 horas e 17 minutos. E por falar em inteligência,
São Paulo não foi tão inteligente assim nesse primeiro tempo. Em os primeiros 45 minutos de, por enquanto, Libertad e São Paulo 0-0. Leandro Quesada disse, São Paulo poderia ter sido mais inteligente ao longo dos primeiros 45 minutos. E aí, repórter Bandeirantes Paulo Vale, por enquanto 0-0, mas Libertadores é assim. Libertadores, uma noite de quarta-feira envolvendo São Paulo, é sempre uma noite especial. Vai do Vale! E aí faltou inteligência ou esperteza para o André Silva ficar parado, né? Só deixar a bola bater para entrar. Ele preferiu a finalização que subiu e desperdiçou a grande chance da primeira etapa e na reta final ainda o Libertad. E numa bela jogada envolvendo o Cardoso, envolvendo o Melgarejo, depois da falha no passe do Cédric, o Libertad também teve a chance de abrir o placar. Opções para Zubeldia na segunda etapa. São 5 jogadores da base à disposição do treinador argentino. Atenção, ó, Jandrei para o gol, Igor Vinícius, Luciano, Enzo Dias, Rodriguinho Base, Bobadilla Sabino, Patrick Base, Negruti Base, Luca Base, Lucas Ferreira Base, Rian Francisco Base. As opções de Zubeldia para a segunda etapa em La Huerta, Paraguai, onde por enquanto São Paulo e Libertad empatam em 0-0, Capela. Bom, para quem fala que o Zubeldia não utiliza a base, até por uma questão de necessidade, está colocando a molecada aí pelo menos no banco de reservas e alguns meninos na equipe titular. Alô, Leandro Quesada, mestre Alexandre Pretzel, e aí? Primeiro tempo, gostaram, não curtiram? 0-0, tá de acordo com o jogo, Pretzel, Quesada? Olha, Capelanes, eu acho que demorou um pouco para passar o tempo, né? Porque o São Paulo dominou no jogo, teve mais posse de bola, mas o Libertad chegou 2 vezes para fazer o gol. Uma com o Franco, numa lambança da defesa, numa falha do Alisson que perde a bola, e a outra agora no final, onde o Melgarejo rapidamente numa tabela quase abre o placar. E teve o lance do André Silva também, por volta de 12 minutos, na pequena área ele perde um gol impressionante, que não dá para perder, e não havia impedimento que a bola veio do jogador do Libertad. Então o time do São Paulo é um bom time? Razoável. Dá para ganhar do Libertad? Dá. Tem bola para ganhar. O Libertad me parece que é um time lento, um time envelhecido, né? Não sei como é que ganhou 2 jogos também. Ganhou do... O Tadieres é fraco, mas ganhou do Aliança, que é um time bem treinado pelo Gorosito. Então tem que forçar, tem que chutar de fora da área, né? Tem que acelerar um pouco mais o jogo. Tô gostando que o São Paulo não tá fazendo muito cruzamento, não tá alçando bola na área de maneira aleatória. Então o jogo parelho, mas a bola do André Silva, Quesada, eu acho que ela determinou realmente toda essa dificuldade que o São Paulo teve depois desse lance na primeira etapa, porque é um gol que realmente não dá para perder. Foi a melhor chance do jogo, né, Pretzel? Sem dúvida alguma. Capelanes, uma coisa absurda, tava ele, o gol, a bola e o gol. Foi estufar a rede pra quê? Não botando nenhum goleiro na história aí, viu? E a posição era legal, que veio do cara do Libertad. Só que sabe o que é isso? O cara veio numa velocidade, a gente até brincou aqui com a história do cavalo paraguaio, né? Colocou muita força, ali não é força, ali é jeito, é só você colocar o pé, deixar a bola bater e sair para comemorar. Agora sim, o São Paulo faz uma partida, o Pretzel, segura na defesa, tirando essa falha aí do Cédric no final. Teve o lance do Cardoso, ok? E aí aquela perda de bola no meio campo, quando o Marco Antônio passa pro Alisson, o Alisson erra, não é normal o Alisson errar ali, não é? E aí pega a defesa desprevenida. No mais, o São Paulo chegou a ter quase 70% de posse de bola, são números de Barcelona, né? Não estou comparando aqui, claro. Mas assim, faltou o que você falou, né? Tem muita posse de bola, mas precisa preparar a jogada para finalização. E não finaliza, né? Não chuta uma bola de meia distância, nada. Aí é complicado. Bom, vamos às notas do primeiro tempo. Então, antes das notas, olha só, já começou a viralizar uma brincadeira que o pessoal da TNT fez com o André Silva recentemente. Atenção, montando o melhor jogador do São Paulo com André Silva. Atenção. Paulo com André Silva. Quem que você escolhe para fazer o cabeceio? Cabeceio? Arboleda. Visão de jogo? Oscar. Posicionamento? Eu. Inteligência? Lucas. Pé direito? Lucas. Pé esquerdo? Eu. Drible? Ferreirinha. Finalização? Eu. Tá aí, então. É o novo Thierry Henry, né? Ele não cita o Caleri em nada, né? Vez, né? Cabeceio, ele nada. Ele citou ele mesmo 3 vezes. Né? Quem fala melhor espanhol? Posicionamento, eu. Mas é claro que é uma sacanagem que começou a viralizar pelo gol absurdo que ele perdeu, né? Esquerda. Posicionamento, cabeceio e perna esquerda. Perfeito.
fase do André Silva. Eu gosto dele. Ele tem tudo isso, mas no lance ele não mostrou nada. Mas nessa ele tinha que se olhar no espelho um pouco. Né? Alguma vez não se olhasse no espelho? Não, toda hora, eu acordo me olhando no espelho. Você gosta do que você vê quando você acorda, viu, Quesada? Não, serve pra você também. Gosto. Você acorda com aquela cara de pão mastigado, se olha no espelho e fala, cara, eu sou bonito. Não, de pão mastigado, não. Não gosto. De pizza estragada. Mas quando você se olha no espelho, você fala, cara, eu sou legal. Eu sou... Eu desenrolo. Eu sou a melhor versão do homem Neandertal. Eu me sinto muito Neandertal? bem. Qual é a versão do homem Neandertal? É a coisa mais estúpida que pode existir, né? A gente podia Qual seria a sua versão de homem, Pretzel? A gente podia fazer essa brincadeira com o Martelli, né? Narração. Eu. Né? Acionar os comentaristas. Eu. Grito de gol. Grito de gol. Eu, né? Giro do placar. Eu. Ritmo. Eu. Ritmo. Acerto de jogador. De jogador. Eu. Isso aí. Qual seria a sua versão masculina pela manhã, Pretzel? Eu. Você gosta do que você vê? Não, mas a minha versão sou eu. Xandão, eu te amo. Você me ama? Não. Eu te amo, Quesada. Você me ama? Eu te amo. Eu amo o Xandão também. Deixa eu falar. E você? Não, que mas eu não é? amo você. Tá bom, tudo bem. Isso não importa, né? Isso não interessa, né? Qual versão você prefere, Nina Gagliotti? O intervalo é rápido. Quesada ou Pretzel, hein? Você acha que escolheu uma versão? Me inclua fora dessa. Intervalo inteligente. 10h24, rapidinho. Notas do primeiro tempo. Voando, Pretzel. Melhor em campo no primeiro tempo. Marcos Antônio. Pior. Do São Paulo? No jogo, você sabe. Do jogo tem um monte do Libertad. São Paulo, vai de São Paulo então. Pior do São Paulo, cara. O zagueiro Juan. E aí, Quesada, melhor em campo do São Paulo? O Marcos Antônio está fazendo um bom jogo. Gostei do Ferreirinha também. Acho que foram os dois melhores do São Paulo. O Ferrarese está fazendo um bom jogo, dentro do que é... Perguntei você falou 3, 4 daqui a pouco. Eu vou de... Mas só precisa votar em um? Você vota em quem você quiser. Ferrarese. Vou de Ferrarese, mas o Marcos Antônio jogou bem. E o pior? O Cedric deu uma bobeada ali, né? Deu. Eu elogiei o Cedric momentos antes do jogo com o PDV. O Cedric fez uma lambança e foi ele que chutou aquela bola, ou cruzou lá, que a bola foi parar lá no centro de Assunção do Paraguai. Nota do Pretzel no primeiro tempo, gostou dos Pretzel, comentários? Ele ficou um pouco murcho porque o jogo não tá ajudando. Mas o comentarista tem que levantar o jogo também, se o jogo tá murcho, né? Não. O comentarista é comentarista, não é a garota do pompom lá que tem nos Estados Unidos que fica levantando aquele negocinho. Líder, né? 9.8. Olha aí, Pretzel, que nota merece então o que me dá um 6,5, mas tudo bem. Me deu uma nota muito alta, eu não mereço isso. Então me dá um pouquinho a mais do que eu mereço. Não, claro, eu mereço um 9, tu deu 9.8, né? Mas que nota que você daria pra ele? A evolução ela é constante, cara. Desde o teu retorno, vê um crescimento constante, né? 8,5. 8,5. E no Esporte em Debate de hoje? Precisa melhorar, cara. Esporte em Debate. É que com 4 é muita gente, né? Tem que usar fone, né? Tem que usar o fone. E outra, viu? Vamos botar um fone aí. Quando você tá falando, também. Você é cortado. Quando a gente sugere uma... E outra, só o Capriotti fala no programa. Capriotti é o seguinte. E o João Paulo Capelani esburrifa a gente toda hora. Capriotti, ó, vamos ouvir o Infantino. Boa noite, seu Infantino, tudo bem? Tudo bem. É a primeira pergunta do Capriotti, né? Daí ele olha pra nós. Só mais uma. Segunda é dele. Segunda é dele, né? Um detalhe só. Terceira dele. Aí vai passar pra gente. Aí ele passa pra nós, aí ele chega assim, curtinho que nós temos que encerrar. E aí ele faz mais cinco perguntas até finalizar. Exatamente. Né? Isso aí. 10h26, esse é o intervalo, nem sempre tão inteligente, Bandeirantes. Até já. Ó o comercial. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei
Brasil. CSU pode confiar. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Ligado em motopeças, é Nakata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é segurança, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. 10h30, marcou o quinto sinal, intervalo inteligente Bandeirantes, estamos aqui, Rádio Bandeirantes. Por enquanto, Libertad e São Paulo vão empatando por 0-0, já ele está de volta. Pedro Martelli para dar sequência na jornada esportiva Bandeirantes, mas agora quem vai dar sequência no super placar da Bandeirantes é ela, com a sua voz, sempre bem timbrada, sempre bem colocada. Alô, Nina Gagliotti, fala Ninoca, muitos jogos movimentando a rodada de Libertadores, Sul-Americana, tem Copa Verde, tem Série B, tem Campeonato Brasileiro da Série A chegando no final de semana, tem coisa pra caramba, hein, Ninoca? Muita coisa, tem Palmeiras amanhã pela Libertadores, enfrentando o Bolívar na altitude, o Corinthians joga a vida na Copa Sul-Americana com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes, e tem brasileiro em campo nesse momento. O Botafogo vai sendo derrotado pelo Estudiantes 1-0, e aí, para muitos, um grande frango do goleiro John. Nesse confronto, o Estudiantes vai vencendo 1-0. O Del Valle vai fazendo 2-0 contra o River Plate. E às 11 horas da noite tem Bucaramanga e Fortaleza. Pela Copa Sul-Americana, o Galo vai vencendo o Caracas 1-0. E aí, quem fez o gol foi o Rony, mas na verdade ele foi colocado como gol contra. Vicente Rodrigues, portanto, gol do Galo contra na súmula 1-0. Vitória e Cerro Largo vão empatando 0-0. Maravilha, aqui a gente vai dar sequência no segundo tempo, os 45 minutos finais de muita emoção no Rádio do Brasil. Vem aí, Paulo do Vale, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti e a partir de agora, Libertad e São Paulo, todo o segundo tempo com ele. E é para martelar o Brasil inteiro. Martela, martela, Martela Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, o intervalo inteligente da Bandeirantes, inverte em seus lados, bate na bola, o São Paulo começa o segundo tempo. Pedro Martelli! Curtindo o futebol da Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando, é noite de Libertadores da América. Melhorar nesse segundo tempo, hein? Tem que melhorar. E São Paulo à direita.
À esquerda, o Libertad. Muda. Em qual time? São Paulo sai Cedric, meia dúzia. Entra Lucas Ferreira, 48. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Lucas Ferreira em campo. Ferrarese vai ser lateral direito. E o Lucas Ferreira, que deveria ter começado o jogo, entra pelo lado, Quesada. Foi um movimento contrário do clássico, né? No clássico ele tirou o Lucas Ferreira e colocou o Ferrarese e liberou o Cedric. Agora o Lucas Ferreira entrando para fazer esse papel mais ofensivo. O Cedric não estava legal no primeiro tempo. São Paulo vai para o ataque. Vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela esquerda, ergue a cabeça, Ferreirinha volta, a jogada para Wendel, chapa a bola pela quarta zaga, se apresenta Alan Franco pelo círculo central do gramado para Juan pela meia direita para Alisson no campo de defesa, você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3, 1 minuto e meio de bola rolando deste segundo tempo de Libertadores. São Paulo está jogando pela quarta zaga, agora em tese é isso aí, né? Alan Franco, Juan Ferrarese. E aí a lateral direita tem um novo nome. Novo não, né? Ferrarese jogou quase o primeiro tempo inteiro lá. Vem para o campo de ataque, o São Paulo pela meia esquerda com o Wendel. Wendel trabalha a bola para Ferreirinha penteia a bola do lado esquerdo, na linha lateral da grande área, na meia esquerda, trabalhou por dentro, deixou passar no quarta luz. Não chega a bola para André Silva. Quarta marcação do Libertad, mas volta para o São Paulo. Alisson insiste, gira o jogo pela meia esquerda de novo para Ferreirinha. Aos 2 minutos jogados deste segundo tempo, Ferreirinha passe errado por dentro. Corta a marcação do Libertad, tiro de qualquer jeito. Ivan Franco tem o domínio no campo de defesa. Ative efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Para o jogo, árbitro Marcos Antônio puxa o jogador do Libertad e para o jogo na meia direita. É falta para o time paraguaio, Wendel Vale. Isso, né? Ele estava justamente ali na disputa com o Fernandes, que já ficou acusando o toque na mão do Marcos Antônio. E ele mostra ali, não, foi aqui no baço, mas a arbitragem marca. Jogo parado, falta marcada para o Libertad, já cobrada a quarta marcação do São Paulo, que toma contra-ataque agora pela meia direita, vai-se embora para a equipe do São Paulo, vai-se embora em contra-ataque, Marcos Antônio no círculo central, deixa a bola passar, perde a bola, comete a falta do Marcos Antônio, forte para cima do Fernandes, matando o contragolpe. E para cartão, Wendel Vale. E de novo, né, envolvendo o Marcos Antônio e o Fernandes, mas dessa vez falta de fato. Ele vai no corpo do Fernandes, toma o cartão amarelo, camisa 20 do tricolor paulista. Agora um amarelo para cada lado. Só uma sublinhada, uma bobagem isso, né? Ele já deu uma falta, fez uma falta forte há 2 minutos e agora ele atinge o cara no meio do campo, cartão amarelo bem aplicado. Foi, né, Quesada? Não entendi, pô. Se a gente começar a elogiar, só começar a elogiar o Marcos Antônio, ele faz essa bobagem, hein? A bola já estava perdida, não precisava, né? O jogador tem um mínimo de cerebelo, por ser também Libertadores da América, às vezes a arbitragem sempre tende para o time da casa, ainda mais sendo o Paraguai aí, que é a terra da nossa gloriosa Conmebol. Placar de 0-0, quase 4 minutos jogados, chove no Paraguai, chove no estádio. Tigo Laueta e o jogo parado, o Fernandes não sai de campo. O atendimento, não existe mais atendimento fora de campo, né? Faz um tempo já isso, aquela orientação de retirar o jogador. Paramos, né? Paramos de ver isso. Não tem mais maca, não tem. Aí depois vem acréscimos, vem. Cara, que isso aí para o jogo é uma brincadeira. Para o jogo muito, demais, né? Depois, quando o goleiro não cai também, né? Assim, ó, o futebol sul-americano precisa evoluir muito, cara. Placar de 0-0, sai agora Fernandes de campo. Não, nem sai. Mancando em campo, falta para o time paraguaio bater no campo de defesa. Toma distância, vai para a cobrança, vira quase 5 jogados do segundo tempo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. Vem para o campo de ataque, o Libertad. Ivan Franco laçado dentro da grande área, o tapinha de pé na direita, vai soprar. Oscar Cardoso põe para fora. Toca de cabeça, Oscar Cardoso põe para fora, passe esquerda do Rafael com perigo, tiro de meta para o São Paulo. Num toque pelo alto do Ivan Franco, com o lado externo do pé, procurando justamente o camisa 7, o Cardoso, experiente capitão do time, já passa dos 40 anos. E tá aí, hein, com fôlego, com lenha para queimar no futebol, mas não valeu nada. Ó. O São Paulo agora cobra a falta dentro da grande área.
Impedimento marcado, falta para o São Paulo bater no campo de defesa. Torcedor tricolor ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo no tradicional FM 90.9 e também na faixa estendida 86.3. Noite de Copa Libertadores no microfone da Bandeirantes. Lembrando, amanhã tem Corinthians pela Sul-Americana, 7 da noite contra o Racing. Tem o Palmeiras também na Libertadores logo na sequência, contra o Bolívar na altitude boliviana. Corinthians e Palmeiras se enfrentam fora dos gramados, um na Sul-Americana, outro na Libertadores, mas o futebol da Bandeirantes transmite. Está jogando a equipe do São Paulo pelo campo de defesa, pela meia esquerda, domina Alan Franco pelo lado esquerdo para Wendel por dentro na intermediária defensiva, vem para buscar a jogada Alves faz o giro frente à marcação pela meia direita, rola a bola nos pés de Alisson tenta ser jogando para a equipe do São Paulo, sobe a marcação para cima dele, tá sem espaço, sem opção, prefere voltar pela meia direita, domina Ferrarese volta pela quarta zaga, sai jogando o São Paulo no campo de defesa, empatando em 0-0, acelerar São Paulo. Dá para ganhar esse jogo contra o Libertad. O primeiro tempo foi exemplo disso. O André Silva perdeu um gol escancarado, sem ninguém à frente dele, embaixo da trave, gol aberto, mandou para fora, vem para o campo de ataque mais uma vez o São Paulo, corta a marcação na entrada da grande área, tira a zaga do Libertad em contra-ataque, na meia direita, perde Fernandes, se antecipa Alan Franco no peito, já solta a bola, passa pela meia esquerda para Wendel por dentro para Marcos Antônio gira por dentro, rola a bola nos pés de Alisson pela meia direita, tentava o passe à frente, era para Alves, corta a marcação, intercepta na meia esquerda, desce em contra-golpe Espinosa volta a jogada, calma com o Ivan Franco. No círculo central do gramado, sai jogando Libertad. Ivan Franco eleva a bola para o campo de ataque para ninguém. Mas carece de muitas ideias e muitas jogadas a equipe do Libertad nesta noite. Bola para o São Paulo no campo de defesa. Marcos Antônio está jogando, você curte na Bandeirantes. Gira o jogo pela meia direita, cruza a fronteira, tem espaço. Ferrarese, ele volta a jogada, trabalha pelo círculo central do gramado, se apresenta Juan pela meia esquerda para Wendel lateral na canhota, já está no campo de ataque, solta a bola curtinho, é para Ferreirinha penteia a bola, recua um pouco mais atrás para Marcos Antônio ameaçou bater o gol, não tem espaço, volta mais atrás ainda no campo de defesa para Alisson, diz que obra jogador, mas com Tigre na obra, tá tudo certo. São Paulo na dele, troca passes, não consegue incomodar o Libertad, mas fica pelo menos com a bola em pés. Está jogando mais uma vez o tricolor pela meia esquerda, Alan Franco já curte uma de meia, tá no campo de ataque, Marcos Antônio flutua, Alan Franco tentava o passe por dentro para Alves, corta a marcação, corta a volta para Alan Franco cruza a fronteira, vai São Paulo, tem que acelerar esse passe aí o São Paulo, 0-0 o placar do jogo na noite de Libertad. Marcos Antônio domina por dentro, gira para cima, pressionado por 3, rolou a bola pela meia esquerda para Ferreirinha abandona a ponta, vem por dentro, vai no talento, Ferreirinha liso que só invade a grande área, não tinha ninguém. Rasga a marcação do Libertad, tira mal nos pés de Marcos Antônio, aí se arriscou, com desvio nas mãos do goleiro. O Marcos Antônio arriscou, tem que chutar no gol. Ela dizia no canto inferior esquerdo, Morínigo com a bola em mãos do Vale. E com chuva, né? E o Morínigo mais foi para a bola para evitar o escanteio. Ela já tinha a direção da linha de fundo, mas com o desvio ele faz a defesa, consegue segurar, porque molhada também pode se complicar, mas conseguiu fazer a defesa por ali, aperta a chuva em La Huerta, no Paraguai. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 9 jogados do segundo tempo, é Libertadores da América, você acompanhando no microfone da Bandeirantes no Paraguai, por enquanto 0-0. Nem para narrar o que o jogador aí fez, viu, Fernandes, do lado direito. Foi cruzar a orelha da bola, linha de fundo, lá na torcida do Vale. Exatamente, né? Desperdício, poderia ser alguma chance para a equipe do Libertad. Como eu disse, chovendo mais forte, o que pode atrapalhar um pouquinho o desempenho neste segundo tempo, 0-0. Placar de 0-0, já o apito final no microfone da Bandeirante. Será que é para repercutir vitória do São Paulo, empate ou derrota? Não dá para fugir, né? Hoje ou perde, empata ou ganha, né, do Pretzel? Evidente, são as três possibilidades, né? Fosse brilhante agora. Agora o Lucas Ferreira entrando é interessante, né? Não podia ter ficado no banco, ó. Ele já abre espaço aí, ó. E vem pro São Paulo no campo de ataque. Aí ele abre espaço, faz isso, Ferreirinha. Pega embaixo da bola na orelha dela, manda por cima do gol em linha de fundo. Só tiro de meta pro Libertad do Vale. E o São Paulo agora ataca, Martelli, justamente onde está a torcida visitante, onde está a torcida tricolor.
São Paulo ataca para o seu torcedor neste momento, que aplaude, incentiva a Ferreirinha. Olha, bom público por parte da torcida do São Paulo, ó. Vai mexer, saindo o camisa 7, Cardoso, para a entrada do número 11, Aguilar, e entrando também o 20, Alcaraz, na vaga do Marcelo Fernandes, 28. Portanto, alteração dupla na equipe do Libertad. Pretzel, Quesada muda. Porque ele não mexeu no intervalo, ele não perderia, né, uma das possibilidades. Faria as duas mudanças no intervalo, esperou 10 minutos. Aí é uma chatice de técnico, né, Quesada? Às vezes a gente não consegue entender. Agora, a curiosidade, né? O Aguilar e o Alcaraz, os dois têm a mesma idade, os dois são centroavantes e os dois começaram na base do Libertad. Olha, o Libertad tá assanhado, hein? Não sei se deveria abrir tanto time assim, não, mas vamos lá, né? De repente isso pode ajudar o São Paulo também de alguma maneira. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Libertadores da América no Paraguai, terceira rodada, grupo D, 10 jogados, agora 11 jogados do segundo tempo. Libertad 0, São Paulo também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala ali na Gagliotti. Brasileiros em campo pelas competições continentais. O Botafogo vai perdendo para o Estudiantes por 1-0. Pela Copa Sul-Americana, o Galo vai vencendo o Caracas também 1-0. E o Vitória vai empatando com o Cerro Largo 0-0. Ferreirinha domina pela meia esquerda, abandona a ponta, vem por dentro, escapou do Cáceres, passou do segundo, vem por baixo, o Camadeiro faz a falta. Falta para o São Paulo bater intermediária ofensiva lá de esquerda, falta para o São Paulo do Vale. Só assim para parar o Ferreirinha, né? Porque ele passa pelo Cáceres, experiente, aí o Camadeiro no desespero tromba com o Ferreirinha para o camisa 11 do São Paulo. Falta marcada, ó, por ali. Ferreira e o Wendel, os dois na bola, 3 jogadores do Libertad na barreira e vem bola na área do Morinigo. Falta para o São Paulo bater lá de esquerda, toma a distância, Ferreirinha, Wendel para a bola, perna esquerda, levantou a segunda trave, estica a perna direita, a zaga põe para fora. Escanteio pro São Paulo bater do lado direito na cobrança venenosa do Wendel aí do Vale. É o desvio, né? Para o São Paulo agora tentar do outro lado no escanteio, quem sabe levar perigo na bola parada. São Paulo para a cobrança de escanteio, levantou Morínigo, dá um soco na bola, tira, rebote ainda é tricolor, entrada da grande área, que isso, errou a bola, Wendel contra golpe armado, vem para o campo de ataque, a equipe do Libertad escapou da marcação, acabou de entrar o Alcaraz, gira a jogada pela meia esquerda, entrada da grande área, toque me foi Alcaraz, cai no meio da grande área. Que contra-golpe agora o São Paulo entregou de bandeja, hein, do Vale? E o Alcaraz não alcançou. O Marcos Antônio tentou tirar dali meio que no desespero, no aperto, e a bola segue com o Libertad. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio sem cabos e elétricos, tem que ser Silva. A mais premiada do Brasil, se é Silva, pode confiar. Tele, só uma informação, São Lourenço de Almagro coloca agora um comunicado oficial que o presidente Marcelo Moretti pediu licença do cargo. Então haverá novas eleições, casualmente, né? O clube do Papa, né? Vem aí o... falar uma... presidente do São Lourenço, portanto, pede licença. O Martelo, a informação é que ele teria recebido $25 mil em propina. Essa é a informação, pelo menos hoje pela manhã, que eu acabei tendo acesso aí pelos noticiários. Relógio marca quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 0 pro Libertad, 0 também pro São Paulo. O jogo tá parado em posse de bola pro São Paulo bater no ataque. Você ligado na Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Futebol da Bandeirantes trazendo o São Paulo em campo. Tem que marcar esse gol logo em São Paulo. Tem que marcar esse gol logo, tricolor. Peças para carro, motor, caminhão, Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Já vai mudar o São Paulo. Muda. É agora. Ó, saiu o Alves 47, entrou o Luciano 10. E o Bobadilla tá em campo com a 21. Saiu Marcos Antônio com a 20. Só por causa do amarelo, né? Porque o Marcos Antônio fez um primeiro tempo muito bom. Então só tirou por causa do amarelo. Não teria sentido, né? E o Alves não tocou na bola, né, Quesada? Não tocou na bola. O menino é bom, mas hoje foi mal.
foi muito bem no Clássico, né? Arrebentou no Clássico, roubou a bola do Schmidt, lançou aquela bola para o segundo gol do São Paulo, mas hoje realmente não conseguiu aparecer. E o Bobadilla entra para ajustar a marcação ali, mas é o que o Pretzel falou, só sai por causa do cartão, né? Porque não pode perder o Marcos Antônio aí. Alterações do lado do São Paulo, escanteio marcado para a equipe do Libertad, bateu do lado esquerdo, Ivan Franco toma distância. Relógio marca 15 minutos jogados deste segundo tempo. 15 da segunda etapa para o Paraguai, escanteio para o Libertad bater. O torcedor do São Paulo quer a bola longe da grande área. Ivan Franco levantou fechado na primeira trave, sobe, toca de cabeça, corta a marcação, tira a zaga do São Paulo. Volta na entrada da grande área, levantamento, quebra, toca de cabeça, afasta a marcação do São Paulo. Mergulhou para tocar de cabeça, contra-golpe agora para o São Paulo. Boa bola, André Silva abriu jogada meia direita, corre atrás da bola, tem liberdade agora, vai chegar para cruzar na boca do gol, viu, desviou pro gol. Gol do São Paulo. Lucas Ferreira abre o placar pro São Paulo no Paraguai, numa descida rápida, numa jogada de velocidade imparável, garoto, do círculo central do gramado. André Silva domina, chapa de perna esquerda no contragolpe tricolor, aberto na ponta direita. Lucas Ferreira corre atrás da bola, domina, um toque de perna direita, 3 toques de perna direita, o toque fatal de perna esquerda, invadiu na diagonal, lado direito na pequena área, o goleiro sai mal, de perna esquerda ele busca o canto, toca no calcanhar do goleiro e entra na marca dos 17 minutos jogados deste segundo tempo. Pra esse tricolor pulsar, estremecer e vibrar, brilha a estrela de Lucas Ferreira, comemora o garoto, explode a torcida tricolor no Paraguai, aberto o placar agora, Libertad 0, São Paulo 1 do Vale. E foi depois do escanteio do Libertad. Luciano acabou de entrar no jogo para dar um toque na bola, colocar o André Silva em ótima condição de passe para Lucas Ferreira, que estava aberto. Aí haja saúde pro moleque. Ele dispara com a bola, tem habilidade, tem força, invade a grande área e com um bonito toque, com força, perna esquerda, ainda com o desvio de Morinigo. O São Paulo abre o placar, é o primeiro gol de Lucas Ferreira como profissional, justo no jogo de Libertadores no Paraguai, importantíssimo. O tricolor abre o placar por lá, 1-0. Pretzel, Quesada, Pretzel 1-0 para o São Paulo. Olha, aí a estratégia do Zubeldia, ela merece um elogio, porque ele não colocou o menino como titular, mas coloca no intervalo e ele num contra-ataque espetacular, como disse o PDV. Cadê a defesa do Libertad, né? Os caras já são mais velhos. E aí todo mundo subiu e Lucas Ferreira em altíssima velocidade chega e chuta no gol, né? Não tenta passar a bola pro meio. 1-0, esse menino é bom de bola, Quesada. Agora ver o Cáceres dando um pique com 38 anos, meu amigo, é coisa terrível. Agora, você vê como que é, né? Bobadilla recupera a bola, passa pro Luciano, Luciano pro André, aí tem o lançamento e aí o Lucas Ferreira. Esse moleque é dourado, eu não canso de elogiar. Um dia desses, um São Paulino, muito São Paulino, falou assim: você tá exagerando muito com o Lucas Ferreira, ele é bom, mas será que é tudo isso? Eu falei, espera pra ver. E ele é melhor que o Luiz Henrique, que jogou no Botafogo. Pode escrever isso daí, calma, Quesada. Não, tudo bem, mas eu acho melhor. 19 minutos jogados deste segundo tempo. O São Paulo abre o placar, Lucas Ferreira marcou o gol, escanteio para o Libertad bater, levantamento no meio da grande área, no batia, quarta marcação, afasta os torcedores, jogadores, vai todo mundo para cima do árbitro. Teve uma zona lá no meio da grande área, estão pedindo pênalti, um possível toque de mão. Muita reclamação dos jogadores do Libertad, viu, do Vale? Depois do escanteio, na confusão no meio da área. PDV. O Aguilar, ele desiste do lance para reclamar, né? Ele desiste do lance, porque o Ferrarese ele corta pelo alto e aí, olha, o Wendel, hein? Pênalti. A bola pega de fato no braço do Wendel, o Aguilar desiste de tudo pelo pênalti. Braço aberto do Wendel. Se o tipo árbitro... assim, ó, tipo um cortezinho rápido. Se o árbitro repetir aquilo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, qualquer braço esticado estão dando pênalti, vai dar pênalti. Se for pro VAR, é pênalti. Vai pro VAR,
Vai. O VAR comunica que tá checando, hein? Que azar. Assim, ó, é óbvio que a gente quer que o São Paulo vença, né? Mas foi pênalti. Né? O Alan Franco vai pra cima do árbitro aí, familiarizado com a linguagem, tenta conversar com o Cristian Garay. E é o Rodrigo Carvajal que tá no que tá no VAR, hein? O Rafael parado ali dentro da grande área, só esperando a decisão se vai ou não checar no ar o VAR, o árbitro do jogo, hein? Tá demorando, se a demora a dúvida. 20 jogados neste segundo tempo, checagem de um possível pênalti pro Libertad no escanteio. Ontem no jogo do Inter, chegasse a acompanhar, Martelo. O Inter chegou a empatar, várias vezes. E outra, o VAR tá demorando porque é orientação, é pra ir até o fim pra analisar, cara. E pelo jeito, ele vai lá, hein? Pelo jeito, o árbitro do jogo vai dar uma checagem. Ah, não tá funcionando a comunicação, dá um sinal, e aí? Chama o Michel lá. Sai do campo e vai pra TV o árbitro do jogo, hein? Vai avaliar um possível pênalti pro Libertad com um toque no braço do Wendel dentro da grande área. E o Wendel tá com o braço aberto, né, minha gente? Tá com o braço aberto. A gente vai não discutir pode o ficar quê? brigando com a imagem, né, gente? É abrir o braço. Se nós fizermos uma brincadeira, um vôlei de praia, nós 4 com o Wendel, viu? Isso aí seria quase manchetes, né? Mas você vê, verdade ou não? Sim, ele tá com o braço esquerdo aberto. É que o Pretzel falou, ele tenta, depois que toca, ele tenta puxar. Ele tenta recolher. Mas aí já era. Já é Elvis, né? Tem a decisão, árbitro do jogo. Saiu da cabine do VAR o Cristian Garay. A ponte é pênalti pro Libertad bater. Penalidade máxima, decisão final do juiz do jogo. Zubeldia reclama para variar. Faz ali a sua reclamação, mas é pênalti pro Libertad bater no destaque ali do VAR, né, Dovani? E aí dá para marcar o toque de mão, a intenção do Wendel, dá para marcar tudo. É que realmente, né, é o vídeo para detectar. E aí é o uso do VAR como tem de ser, né? Porque às vezes a olho nu é um lance um pouco mais difícil. Mas pela reação dos jogadores do Libertad, parecia de fato muito pênalti. Penalidade confirmada para o Libertad. O São Paulo, há poucos minutos, marcava pela primeira vez, abriu o placar e agora já pode sofrer o empate em La Huerta, no Paraguai. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pênalti para o Libertad bater aos... Bom, era ali aos 20, né? Já estamos com 23. 3 minutos desde que o VAR foi acionado. É o 10 do time que está na bola, é isso? Opa, e tem confusão ali na marca da Cal, hein? Jogadores do São Paulo, tá chovendo. Aquela catimba, né? Tenta raspar a trava da chuteira na marca penal. Aí tem discussão do André Silva. Muita gente em cima da marca do pênalti. Vai pitar o cartão amarelo. Vamos ver para quem. Tá ali o André Silva. Tá ali o Alan Franco também. Um cartão para André Silva, né, Dovale? E o outro Isso. só? Um cartão para André Silva. Isso, exatamente. Não teve aquele famoso um para cada um. Não. Só o André Silva, portanto, amarelado. É o 10 do time que tá ajeitando a bola ali, o Melgarejo. Também amarelado. E ele tá tentando posicionar a bola na marca da Cal. Juizão não deixa. Vamos lá, né, minha gente? Também acelera o processo, né? Rafael tá ali olhando. Deixa eu ver se a bola tá na marca. Faz parte. Isso aí faz parte. Faz parte, né, Pretzel? Acelera o processo, né, Pretzel? Até porque, enfim, ainda com 24, né? 24 jogados desse segundo tempo. No Paraguai é pênalti para a equipe do Libertad bater. Melgarejo respira fundo. Fecha o semblante, o 10 do time. É canhoto Melgarejo no centro do gol. Inteiro de azul claro. Rafael toma pouca distância. Melgarejo perdeu. Melgarejo displicente. Ele toma só um passo de distância, mas literalmente um passo de distância de perna esquerda, buscava o ângulo direito do Rafael. Ele desloca o goleiro, mas a bola resvala no travessão, vai-se embora pela linha de fundo. Ele tomou um passo de distância, só isso. Foi na categoria, foi colocada mais demais. Melgarejo pra fora, perde o pênalti inacreditável do Vale. Martelli, para quem nos acompanha pelo rádio, sabe o futevôlei? Quando o cara vai sacar, que ele faz aquele morrinho e ele não toma distância da bola
e ele bate com a chapa do pé para colocar em jogo no futevôlei. Foi mais ou menos isso que o camisa 10, o Melgarejo, fez para cobrar esse pênalti que explode no travessão. Sem distância e sem o morrinho do futevôlei também, olha, inventou moda, inventou muito mal para azar do Libertad e sorte do São Paulo. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, que pênalti perdido. Mas que pênalti perdido pelo Melgarejo, hein? Jogadores que... O Edenilson bate assim, que está no Grêmio hoje, jogou no Inter, jogou no Corinthians. E o Cláudio Adão, não sei se tu viu jogar, eu e o Quesada vimos, que batia muito pênalti assim, com o pé encostado na bola. Mas um pênalti ridículo, né, Quesada? A diferença do Cláudio Adão pro Melgarejo é que o Cláudio Adão é umas 30 mil vezes melhor que eu falo, o cara tem que levar a sério a profissão, né? Pode até perder o pênalti, faz parte, mas que invenção é essa, né? Se bem que ele tirou o Rafael totalmente do lance, mas também não fez o gol, né? E aí quando o Melgarejo vai mal, a torcida pega no pé dele porque ele é do rival Olímpia, né? Então o que ele vai ouvir nas próximas horas e amanhã, hein? Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet simples em um instante. Perde o pênalti, o Melgarejo segue 1-0 pro São Paulo. 1 pro São Paulo, 0 pro Melgarejo, né? Nesse caso aí. E Melgarejo perdeu o pênalti, 1-0 pro São Paulo. Comemora o torcedor tricolor do microfone da Bandeirantes em rede para todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida em 86.3, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No tradicional FM 90.9 de São Paulo. O tricolor tá vencendo o jogo para 1-0, gol marcado por Lucas Ferreira. Vem pro campo de ataque o Libertad, toque de cabeça, entrada da grande área, Lanfranco tira de qualquer jeito, domina no círculo central, fez o giro frente à marcação, André Silva. Abriu demais o braço, deixou e já tem cartão, hein? Já tem cartão, Garay marca falta pro Libertad, campo de ataque na direita do Vale. E o Zubeldia ali cobra, né, justamente o próprio André Silva, no momento que chove bastante lá no Paraguai, em Assunção, que pode ser, até pelo placar agora, bom para o São Paulo, 1-0. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, porque é na Cata. Relógio marca 27 minutos jogados deste segundo tempo para o campo de ataque. Desceu São Paulo, corta a marcação do Libertad. Tem disputa no círculo central. Ferreirinha ganha. Volta a jogada mais atrás. É para André Silva. André Silva no campo de ataque para Ferreirinha na meia esquerda. Dominou, pedalou, balançou a entrada da grande área. Tirou, não chutou, não tocou, perdeu a bola. Ferreirinha. Corta a marcação, tira a zaga do Libertad, mais volta para o São Paulo. Insiste o tricolor, dominava pela meia direita. Lucas Ferreira volta a jogada mais atrás para Ferrarese. Ferrarese por dentro. Wendel se apresenta no campo de ataque pela meia esquerda aos 28 da segunda etapa, em placar de 1-0. São Paulo vencendo o jogo, vencendo e assumindo a liderança do grupo dele, a Libertadores. Está jogando o São Paulo, quebra de pé na direita, Alan Franco para ninguém, corta a marcação. O Libertad desce em contragolpe no círculo central do gramado, tem jogo. Campuzano cruza a fronteira, gira pela meia direita para Cavadeiro. Cavadeiro pisa na bola, busca espaço, volta um pouquinho mais atrás, é para Cáceres. Cáceres domina, ergue a cabeça, não tem ninguém, trabalha para Cavadeiro. Cavadeiro pela quarta zaga para Vira. Vira pela meia esquerda para Jimenez. Jimenez domina no campo de defesa, fechadinho São Paulo no campo de retaguarda, vencendo o jogo por 1-0. Jimenez na direita para Vira. Vira por dentro para o Cavadeiro. Cavadeiro girou pela ponta direita, passe errado. São Paulo com a bola nos pés no campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Vem São Paulo para o campo de ataque, vinha pela meia direita, perde a bola Luciano, volta a bola para o Libertad. Pretzel e Quesada, a partir de agora, como é que tem que ser o jogo do São Paulo, hein? Há pouco o São Paulo teve mais um contra-ataque, que o lado direito de ataque do São Paulo era um latifúndio, uma avenida. E o Lucas Ferreira de novo estava esperando essa bola, junto com o Luciano estava esperando. Então é o seguinte, é encaixar o contra-ataque para matar o jogo, porque o Libertad não tem força ofensiva, quer saber? É, a única coisa. E não cometer nenhuma bobagem como essa feita pelo Wendel, né? Que meteu o braço na bola e o pênalti para a sorte do São Paulo desperdiçado ali pelo camisa número 10, o Melgarejo, não é? Mas o São Paulo tem uma grande chance de ampliar esse placar aí, ainda mais aproveitando a velocidade do Lucas Ferreira e do Ferreirinha, né? O Ferreirinha também é um jogador que vai para cima dos adversários. Vem para o campo de ataque, o Libertad domina pela meia esquerda, tentava o cruzamento, Belgarejo na entrada da grande área, falhou a zaga do São Paulo, vai sobrar o chute, a gol, Rafael pegou!
No canto esquerdo, Rafael pega mais uma, salva o São Paulo. Melgarejo bateu de perna direita na falha da zaga tricolor no canto esquerdo. Rafael pega mais uma, escanteio pro Libertad bater. Quase o gol de empate aí do Vale. Olha o Alan Franco agora num vacilo, hein? A bola parecia estar no controle dele, ele tenta dominar na coxa, ela acaba escapando, e aí o Melgarejo, né? Primeiro ele para no travessão, agora ele para no Rafael, que defesa ali um pouco com a canela, um pouco com a mão também, escanteio, mas ele para o jogo para receber atendimento, esfria um pouco os ânimos da equipe do Paraguai. Vem bola na área do São Paulo em instantes. O Wendel faz uma das piores partidas da vida dele, né? Ele que falhou ali também, né? Depois o Alan Franco também falha. Tá demais o Wendel, hein? Não dá pra tirar, não? Tem um lateral esquerdo aí, Odo? Tem o Patrick, vai? Não vai, não? Escanteio para a equipe do Libertad bater. 31 jogados deste segundo tempo. O Libertad perdeu o pênalti há pouco. O São Paulo venceu o jogo para 1-0. Melgarejo botou a bola no travessão a um passo da bola penal. Tá conversando ali com o Cáceres, tentando contentar. Muda! Eu falei do Patrick, mas tem o Enzo Dias também, claro. Era só para dar um sustinho no torcedor de São Paulo. Sai o Wendel, 18. Entra Enzo Dias, 13 no tricolor. Enzo Dias, portanto, a mudança que marca a quarta de Luiz Ubeldi. O Wendel estaria nesse momento em reta final de temporada na Europa, né? Claramente ele não está bem fisicamente e tecnicamente até agora ele não fez nada desde que ele chegou ao São Paulo. E eles deram o Moreira pro Porto, que é melhor que todos eles, cara. E o Wendel estava sendo criticado na última etapa dele lá no Porto, não vamos esquecer isso também, né? Além disso que o Pretzel falou, que partida péssima do Wendel, quase estragou tudo. 32 jogados deste segundo tempo, escanteio para o Libertad, bater lado direito, levantamento, segunda trave, o toque de cabeça para o gol na rede, pelo lado de fora, pela linha de fundo. Ivan Franco, hein? Essa cabeleira aí, a zaga do São Paulo vai sonhar, manda para fora do gol, do lado direito do Vale. Foi na força da cabeleira, na disputa com o Enzo Dias, que acabou de entrar, ele levou a melhor. O Rafael, quando viu que iria para fora, apenas acompanhou. O São Paulo vai vencendo, hein? Assumindo a liderança do grupo, chega a 7 pontos com essa vitória parcial. 1-0, gol de Lucas Ferreira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. 32, quase 33 jogados. São Paulo vencendo o jogo por 1-0. Daqui a pouco o apito final no microfone da Bandeirantes. O apito final. João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes para repercutir até o momento. Vitória do São Paulo por 1-0. São Paulo que está jogando pelo campo de defesa. Domina pela meia direita. Ferrarese desarmado. Bateu a carteira pelo lado esquerdo. Ivan Franco dominou. Cruzamento por meio da grande área. Afastou a zaga. Vai sobrar. Dominou. Tirou. Belgar. Bateu pro gol. Espalhou a bola. Rafael em 2 tempos. Pega a bola. E Rafael, hein? O susto na torcida tricolor em 2 tempos fica com ela. Mais uma chegada do Libertad que assusta do Vale. Quando a fase é boa, tem o travessão em penalidade e tem ele conseguindo salvar o próprio rebote. Nessa bola molhada, o Rafael engatinha para ficar com ela depois da defesa. O Libertad, hein? Vai tentando, vai assustando o São Paulo, porém para em Rafael. O tricolor vence 1-0, tem jogador do Libertad caído neste momento, o campusano meia dúzia. E daqui a pouco a arbitragem aí, quando chegar aos 45, vem acréscimo exagerado por aí, Martelli. Ou não, 10, porque a arbitragem sul-americana também. Pela minha conta aqui, uns 8 mais ou menos. O jogador do Libertad tá caído lá, tentou cavar uma expulsão, não foi nada, hein? Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Quase 35. Quase 35 deste segundo tempo, placar. 1 para o São Paulo, 0 para o Libertad. Gol marcado. Gol marcado por Lucas Ferreira. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Vem para o campo de ataque mais uma vez. E Libertad, hein? Deram gol atrás de gol. Agora Ivan Franco lançado, linha de fundo. Manda pra fora porque tem desvio e escanteio. É mais um pro Libertad. A torcida do São Paulo, hein? Fala aí, tá perigoso do Vale. Exatamente, né? Mais uma chegada. E agora escanteio para a equipe do Libertad. O Nestor Jimenez está na bola. Escanteio para a equipe do Libertad bater. Jimenez da bola pela meia esquerda. Partiu de canhota, levantou a segunda trave, sobe, afasta a marcação do São Paulo. Volta na entrada da grande área, Campuzano. Ele gira pela meia direita. Ergue a bola, Casares.
Cáceres pro meio da grande área, cortou a marcação, tirou, batia de perna direita, afasta a zaga do São Paulo. Olha a sorte do São Paulo. Em contra-golpe, 3 contra 3. Luciano pisou na bola, exagerou Luciano, perde a bola, retoma a equipe do Libertad, está jogando pela quarta zaga no campo de defesa, na meia direita, Alcaraz, ele volta a jogada por dentro da grande área. Morínigo quebra de perna direita para o campo de ataque. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Libertadores da América, no Paraguai, terceira rodada do grupo D, relógio marca 35 jogados do segundo tempo. Libertad 0, São Paulo 1, diga lá, Gagliotti. Nesse giro, duas notícias não tão positivas para o futebol brasileiro, porque o Caracas empatou contra o Galo, agora 1-1, gol de Desante. E aí, o Cerro Largo abriu o placar contra o Vitória, 1-0 pela Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, o River Plate empatou agora 2-2 contra o Independente Del Valle. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples, e num instante. Está acontecendo aí do Vale? O que a gente perdeu no giro? Falta perigosa para a equipe do Libertad neste momento, né? O São Paulo para o ataque do Libertad com falta, chove em La Huerta, pode vir um lance perigoso. 3 jogadores do São Paulo na barreira, Martelli. Falta pro Libertad bater, Espinosa toma a distância da ponta direita, partiu pra bola, bateu, desviou no goleiro, pegou, Rafael, dá um soco na bola e põe escanteio. O desvio no meio do caminho na barreira, Rafael espalma a bola, fica quicando, próxima linha de fundo. Marcado escanteio pro Libertad, o toque nas costas do Ferreirinha, quase empata o jogo do Vale. Quando a fase é boa, até o instinto conta, né? O Rafael fica e evita o desvio, olha o escanteio. Escanteio marcado pro Libertad, bater, levantamento na segunda trave, toca de mão direita, tira Rafael, corta a marcação, vem contra-golpe pro São Paulo no círculo central, toque de cabeça na meia esquerda, Ferreirinha, inverteu o lado do campo na ponta direita, pode matar o jogo São Paulo, Luciano para Lucas Ferreira dentro da grande área, girou, dominou de costas pro gol, soltou na ponta direita, cruzamento, na segunda trave, André Silva pro gol! Gol! Do São Paulo! Do artilheiro centroavante André Silva! André Silva tem que ser buscado, tem que ser procurado, vai ser utilizado. O São Paulo no contra-golpe mata o jogo. Na ponta direita, uma boa bola levantada na ponta direita. O Lucas Ferreira faz a parede, de costas para a marcação, gira, solta a bola para Juan Ferrarese, chega de trás também, de perna direita, ergue a bola do lado esquerdo na medida, sozinho, um náufrago dentro da grande área. André Silva recebe a bola açucarada de Ferrarese, levanta, sobe, terceiro andar, testa no canto superior esquerdo da meta do Morínigo, aquele abraço, tá no gol. André Silva na marca dos 38 minutos jogados do segundo tempo, mata o jogo São Paulo na Libertadores, no Paraguai agora, Libertad 0, São Paulo 2 do Vale. E o Ferrarese, zagueiro de origem, atuando praticamente como um lateral direito dentro da área, ele recebe um passe do Lucas Ferreira e sem tempo para pensar, ele nem domina, ele faz ali um passe de cobertura, colocando o André Silva em ótima condição, aparecendo na segunda trave, frente a frente com o Morínigo, para desviar de cabeça, ampliar para o São Paulo, que de novo aproveita o contra-ataque em toques rápidos. 8º gol de André Silva na temporada. Ele que perdeu um feito no primeiro tempo, agora com nível de dificuldade maior, marca Tricolor Paulista 2, Libertad 0. Quesada e Pretzel 2-0 São Paulo. Matou o jogo São Paulo, né? Num belo contra-ataque de novo, Lucas Ferreira, Luciano e o André Silva, que perdeu aquele gol incrível no primeiro tempo, agora se redime e faz um gol para matar o jogo. Eu gosto dele, cara. Ele tá substituindo bem o Caleri.
O do Valle já falou, 8 gols, né, do Valle na temporada. Não tem jogado como titular todas as partidas, mas tem participado de praticamente todos os jogos da equipe do São Paulo. Só uma observação, os caras pararam para fazer checagem desse lance aí. Isso é, viu, determinação. Errada, mas viu? Mas aí não. Concordo plenamente contigo. Acelera o processo mesmo. Pois é. Vamos lá. A ordem é o seguinte, viu? É usar o VAR em lances duvidosos, então demorar o quanto que tiver que demorar. Ontem no primeiro tempo entre Internacional, o árbitro deu 10 minutos de acréscimo. Agora, Zubeldia, nota maior para ele nesse segundo tempo, né? Contragolpe fatal, 2 lances, 2 gols do São Paulo e uma vitória para colocar o tricolor bem perto da próxima fase da Libertadores da América, sem exagero nenhum. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. 40 minutos jogados do segundo tempo, torcedor do São Paulo feliz da vida. Você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na faixa estendida em 86.3. Manuel para o São Paulo bater no campo de ataque do lado direito. Passamos de 40 minutos do segundo tempo, São Paulo vence e convence. 2-0 no Paraguai. Libertar está jogando pelo campo de defesa, domina de perna esquerda, tenta escapar. Tenta diminuir, 41 agora, marca o relógio para o jogo, árbitro, falta no carrinho. Jogo parado, Ferrares pede desculpas, falta no campo de defesa, lado esquerdo do Valle. Exatamente, né? Até para evitar qualquer tipo de reação do Libertar. E vem aí, em instantes, mais um zagueiro no São Paulo. Sabino já pintando na equipe de Zubeldia. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata. Já vem um apito final no microfone da Bandeirante. João Paulo Capelanes assume, 41, quase 42. Faltam aí 3 minutinhos para o São Paulo sacramentar a vitória no Paraguai, fora os acréscimos. Bom resultado, bom jogo do São Paulo. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Libertar, mas não se acerta. Corta a marcação do São Paulo, domina pelo campo de defesa, a zaga. Tenta um tapinha de perna direita, Juan à frente. Juan põe a bola pro domínio de Lucas Ferreira, escapou da marcação, girou, bateu no gol, bateram Luciano na bola. Chegou na entrada da grande área, vai nas mãos do goleiro. Firme Morínigo fica com ela do Valle. Praticamente o terceiro toque do Luciano na bola. O segundo foi também participando do segundo gol do São Paulo. O primeiro foi na jogada do primeiro gol, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços no Grupo Souza Lima. Muda! Diga lá. Sai 11, Ferreirinha, hein? Depois de 4 jogos, Ferreirinha passa em branco para alívio de José Ferreirinha Neto. Entra Sabino, 35 no São Paulo. Ele põe o zagueiro mais para a bola aérea, né? Fecha toda a área e o Ferreira hoje não fez um bom jogo, na minha opinião, pessoal. No primeiro tempo até que se movimentou, né? Mas não, tentou resolver tudo sozinho, pegava a bola, queria jantar os adversários e tal, né? Faltou um jogo mais coletivo aí do Ferreirinha, mas enfim, um abraço pro craque Neto, né? Hoje não deixou de... 43 minutos jogados desse segundo tempo, placar de 2-0, São Paulo está vencendo o jogo, tenta descer o Libertar pela meia esquerda, jogo parado, Manuel para o Libertar bater no campo de ataque do lado esquerdo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, é amortecedor HG, porque ela cata. 43,5, já vem um apito final no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Para todos os cantos do Brasil, você fica com a repercussão da vitória parcial do São Paulo. 2-0 e assumindo a liderança do Grupo D da Copa Libertadores. Rafael dentro da grande área vai quebrar para o campo de ataque e vai terminar o jogo. Tem pressa Rafael de perna esquerda. Agora eles têm aqueles 8 segundos, né? Entendeu? Tem que repor rápido. Pode demorar não, viu, Pretz? Isso melhorou no jogo, viu? Isso pelo menos deu mais, acelerou o processo, né? Acelera o processo, pô. Todo mundo com família aqui, né, mestre? 23 horas e 16 minutos. 44 minutos jogados deste segundo tempo. Jogo parado. Lucas Ferreira cai e pede a falta. O homem da família do Valle. Agora o São Paulo se segura, né? Dá aquela catimbada, aproveita o resultado, assume a liderança do grupo. 7 pontos contra 6 do Libertar, 4 do Alianza Lima e 0 do Tajeres. 44,5 vai terminar o jogo. Torcedor do São Paulo curtindo no microfone da Bandeirantes. Vitória do São Paulo em 2-0 é importante. É bom para dar confiança. Assumir a liderança. 2 para o São Paulo.
Lucas Ferreira e André Silva marcaram. Quase 45, o São Paulo insiste no campo de ataque na meia esquerda. Trabalha a bola mais uma vez, Sabino. Sabino domina no campo de ataque do lado esquerdo, inverte o lado do campo, da esquerda para a direita. A interceptação do toque de cabeça do Espinosa. Tocou pelo alto, mas para ninguém. Corta a marcação, volta para o São Paulo. Bom jogo do tricolor no Paraguai. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 5. Vamos até 50. Justos acréscimos, né, minha gente? Eu achei pouco. Você achou pouco? Eu achei que era uns 8. Porque teve o VAR, uns 3, 4 minutos e as alterações. Falando sério. Jogo parado para cartão, hein? Teve uma falta ali no meio do caminho, vamos até 50 e tem cartão. Cabadeiro, 26 da equipe do Libertad. Tá de bom tamanho aí, Pretz, até 50. Não, poderia dar menos, né? Porque o jogo tá encaminhado já com temporal, a vitória do São Paulo. Mas e o saldo de gols? É a questão do saldo, tem razão. Só o saldo para determinar uma classificação, tem razão. Quase 46 minutos deste segundo tempo, vamos até 50, você ligado no microfone da Bandeirantes. É questão de tempo a confirmação da vitória do São Paulo. Você curtindo na Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul. 46,5, vem para ataque mais uma vez o Libertad, domina do lado direito, o cara acertava, tentava ficar com ela. Sabino corta, Sabino, inteligente. Cava falta, Sabino no campo de defesa, jogo parado, é falta para o São Paulo do Vale. Exatamente, né? Evitando ali que poderia ser um contragolpe, um ataque da equipe do Libertad. Detalhe, Martelli, no Paraguai, a torcida do São Paulo presente canta o nome dele, Zubeldia. Jogo parado, falta marcada para o São Paulo. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa. Sabino vai marcar 47. Já o apito final na Bandeirantes com tudo sobre Libertad e São Paulo no comando de João Paulo Capelanes. Rafael de perna esquerda quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, tira, vira. A bola fica pelo alto do círculo central do gramado. Calma, parada, põe na grama. Recomeça Sabino pela meia esquerda. Trabalha mais uma vez para o campo de ataque. Bobadilha pedia, volta o jogo. 47. Domina no campo de retaguarda. Bobadilha de primeira trabalhando para Alisson para Bobadilha no campo de defesa do lado direito. Mais uma vez sai para o jogo a zaga do São Paulo. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Valeu a você. Mais um jogo de Libertadores e vai emendando uma vitória o São Paulo. 2-0 para cima do Libertad. 2-0. É boa a partida tricolor. 47,5. Vamos até 50. Arremessou lateral para o São Paulo bater no campo de ataque sem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma, o São Paulo espera o fim do jogo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. E agora é para sacramentar a classificação até o final em primeiro no grupo, Quesada e Pretzel. É a missão de São Paulo. Sim, porque vai fazer 2 jogos em casa, vai receber o próprio Libertad e vai pegar o Tadjer, está eliminado. Nas 2 últimas rodadas, né? Perfeito, então ainda vai agora, vai a Lima, né? Bom, esse jogo é decisivo então. Se não perder em Lima, está classificado. Pelo menos a segunda colocação no grupo o São Paulo pega, né? Não vejo esse grupo de São Paulo, com todo respeito, fraco. São Paulo vai... E bobeou de ter perdido aqueles pontos preciosos, né? Ele estava 2-0, ali ele tirou o Ferreira. Tirou o Ferreirinha, né? Fez aquela lambança, enfim. 48-30 jogados deste segundo tempo, só mais 1 minuto e meio de bola rolando, vem para o campo de ataque o São Paulo, André Silva domina, pode fazer o terceiro, soltou a bola nas costas da zaga, é para Luciano, giro de pela esquerda, bateu no gol! Gol do São Paulo! Mas tá impedido. Mas está impedido, viu? O Luciano sai esbravejando. O Luciano fica louco da vida. Está impedido, viu, do Vale? O narrador narra, né, Martelli? O narrador, ele garante, narra o gol, mesmo sabendo que ali a chance do impedimento era grande, né? É escola aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Martelli? Fala aí, Pretzel, Quesada, passei à frente. Impedido. Bem marcado. Aliás, boa arbitragem, hein? Boa arbitragem, marcou corretamente o pênalti, praticamente sem erros.
Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Vai terminar o jogo, vai terminar o placar de 2-0 para o São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, Sil. Pode confiar. Vai terminar o jogo no Paraguai, o São Paulo emendando 2-0. Mais uma vitória importantíssima. Uma vitória importantíssima para cima do Libertad. O Garay já olha para o relógio. Vai marcar 50 minutos no Paraguai. Ergue o braço, o árbitro termina o jogo. Apita o árbitro, fim de papo no Paraguai. Vitória importantíssima para o São Paulo. O novo líder do grupo D da Libertadores, André Silva e Lucas Ferreira. 2 para o São Paulo, 0 para o Libertad na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Ei, Martelli, São Paulo e Libertadores, uma relação de amor e amor. Esse é o tricolor que vence fora de casa, é bem verdade, debaixo de muita chuva, líder absoluto do seu grupo da Copa Libertadores América. Ei, São Paulo, como é bom ser tricolor do Morumbi. Libertad 0, São Paulo 2. Vem aí o craque Bandeirantes da vitória do tricolaço. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Então vamos lá, teremos aqui 4 votos. Nina Gagliotti, Paulo do Vale, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Eu não poderia fazer diferente a abertura do nosso apito final, se não chamar a opinião mais embasada do rádio esportivo do Brasil. Um conteúdo de sobra. Uma pessoa que sobra dos demais. Uma pessoa que estuda, que analisa, que assiste, que ouve, que está sempre 100% atualizado de tudo que você precisa saber. Alô, mestre Nina Gagliotti, por gentileza, Nina, o seu voto hoje? Maestrina, no caso, Ninoca, vamos lá. Ah, meu Deus do céu, viu? Eu voto para desespero de Alexandre Pretzel no André Silva, que fez o gol da vitória, 2-0. Né, no caso, aqui eu não queria falar maestrina, você vai ficar muito na cara que eu ia te chamar, entendeu? Porque quando eu começo a falar o Pretzel, começa a virar um pavãozão, né? Ele já começa a pegar o microfone, ele já começa a abrir as penas do pavão, entendeu? Fale por ti, cara. Aliás, de novo, né? Aliás, quando tu for apresentar, vou sugerir com o nosso Jean que põe um grande espelho aqui no fundo. A gente só brinca porque a gente gosta, né, Pretzel? Não? Seu voto, Ninoca? Vou de André Silva. André Silva. Pois não, PDV, ainda peso 1. Nina Gagliotti e Paulo do Vale com os comentaristas. Peso 0, vai. 2. Peso 0. Que peso 0? Tá maluca? Peso 1 aqui. Opinião embasada. Alô, do Vale, vamos lá, peso 1 também. O homem que mudou o jogo, Lucas Ferreira. Lucas Ferreira é o voto do PDV. Nina Gagliotti vota em André Silva. E aí, Leandríssimo Quesada? Os autores dos gols, né? Eu vou de Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, 2 votos. Nina Gagliotti votou no André Silva. E aí, mestre Pretzel, agora sim, Pretzel, vota em quem? Lucas Ferreira. Tinha que ser titular, né? Olha só, Lucas Ferreira. Bem que vocês falaram antes da bola rolar, né? Quando o PDV no Esporte em Debate anunciou a escalação do São Paulo com o Lucas Ferreira, o Pretzel e o Quesada, eu vou até ilustrar para vocês que estão no YouTube com a gente. Eles fizeram assim, ó. Que isso, cara? Abriram os braços, porque de fato o Lucas Ferreira estava jogando muito futebol, né? E tem gol do Fortaleza, do super placar da Bandeirantes. Fala, Nina Gagliotti. Daverson abre o placar para o Fortaleza aos 23 minutos de jogo. E o Fortaleza, inclusive, um pouco antes, perdeu um pênalti, Capela. O Fortaleza perdeu um pênalti com ele próprio, mas vou até confirmar essa informação. Perfeito. Então daqui a pouquinho a Nina Gagliotti vai atualizar. Bola começou a rolar agora há pouquinho também, gente, é jogo a dar com pau. Esse jogo começou hoje, termina só amanhã, nesta quinta-feira, e claro, estaremos aqui para atualizar o nosso ouvinte Bandeirantes. Então, Lucas Ferreira, o craque Bandeirantes, foi para a rede com um golaço. Foi? Não é, Quesada? Lucas Ferreira, Lucas Ferreira, o craque Bandeirantes. Tá, André Silva foi voto da Nina, Lucas Ferreira, o PDV, perfeito. O teu e o Alexandre Pretzel, 3-1, né? Que você olhou com uma cara de peixe espantado aqui para mim, que vai saber. Lucas Ferreira, o craque Bandeirantes, foi para a rede e o voto de Pretzel, Quesada e PDV rotulam Lucas Ferreira, o craque Bandeirantes, que foi para a rede com a narração dele, Bartella Martelli. Pedro Martelli. Contra-golpe agora pro São Paulo, boa bola, André Silva abriu jogada meia direita, corre atrás da bola, tem liberdade agora, vai chegar para cruzar na boca do gol, viu, desviou pro gol! Gol!
Paulo no Paraguai, numa descida rápida, numa jogada de velocidade imparável, garoto. No círculo central do gramado, André Silva domina, chapa de perna esquerda no contragolpe tricolor, aberto na ponta direita. Lucas Ferreira corre atrás da bola, domina, um toque de perna direita, 3 toques de perna direita, o toque fatal de perna esquerda, invadiu na diagonal, lado direito na pequena área, o goleiro sai mal, de perna esquerda ele busca o canto, toca no calcanhar do goleiro e entra na marca dos 17 minutos jogados deste segundo. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor EHG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Golpe agora pro São Paulo, boa bola, André Silva abriu jogada, meia direita, corre atrás da bola, tem liberdade agora, vai chegar para cruzar na boca do gol, viu, desviou pro gol! São Paulo no Paraguai, numa descida rápida, numa jogada de velocidade imparável, garoto. No círculo central do gramado, André Silva domina, chapa de perna esquerda no contragolpe tricolor, aberto na ponta direita. Lucas Ferreira corre atrás da bola, domina, um toque de perna direita, 3 toques de perna direita, o toque fatal de perna esquerda, invadiu na diagonal, lado direito na pequena área, o goleiro sai mal, de perna esquerda ele busca o canto, toca no calcanhar do goleiro e entra na marca dos 17 minutos jogados deste segundo tempo. Pra esse tricolor pulsar, estremecer e vibrar, brilha a estrela de Lucas Ferreira, comemora o garoto, explode a torcida tricolor no Paraguai, aberto o placar, agora Libertad 0, São Paulo 1 do Vale. E foi depois do escanteio do Libertad, Luciano acabou de entrar no jogo para dar um toque na bola, colocar o André Silva em ótima condição de passe para Lucas Ferreira, que estava aberto. Aí haja saúde pro moleque, ele dispara com a bola, tem habilidade, tem força, invade a grande área e com um bonito toque, com força, perna esquerda, ainda com o desvio de Morinigo, o São Paulo abre o placar. É o primeiro gol de Lucas Ferreira como profissional, justo no jogo de Libertadores no Paraguai, importantíssimo. O tricolor abre o placar por lá, 1-0. Toque de cabeça na meia esquerda, Ferreirinha inverteu o lado do campo na ponta direita, pode matar o jogo São Paulo. Luciano para Lucas Ferreira dentro da grande área, girou, dominou de costas pro gol, soltou na ponta direita, cruzamento na segunda trave, André Silva pro gol. Centroavante André Silva tem que ser buscado, tem que ser procurado, vai ser utilizado. O São Paulo no contragolpe mata o jogo
na ponta direita, uma boa bola levantada na ponta direita. O Lucas Ferreira faz a parede, de costas para marcação, gira, solta a bola para Juan Ferrarese, chega de trás também, de perna direita, ergue a bola do lado esquerdo na medida, sozinho, um náufrago dentro da grande área. André Silva recebe a bola açucarada de Ferrarese, levanta, sobe, terceiro andar, testa no canto superior esquerdo da meta do Morínigo, aquele abraço tá no gol. André Silva na marca dos 38 minutos jogados do segundo tempo, mata o jogo São Paulo na Libertadores, no Paraguai agora, Libertad 0, São Paulo 2 do Vale. E o Ferrarese, zagueiro de origem, atuando praticamente como lateral direito dentro da área. Ele recebe um passe do Lucas Ferreira e sem tempo para pensar, ele nem domina. Ele faz ali um passe de cobertura, colocando o André Silva em ótima condição, aparecendo na segunda trave, frente a frente com o Morínigo, para desviar de cabeça, ampliar para o São Paulo, que de novo aproveita o contra-ataque em toques rápidos. 8º gol de André Silva na temporada. Ele que perdeu um feito no primeiro tempo, agora com nível de dificuldade maior, marca Tricolor Paulista 2, Libertad 0. 11h33, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, que quarta-feira épica, quarta-feira gorda, recheada de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores da América, muita coisa bacana e claro, a gente vai falar sobre isso no apito final. Vamos fazer o seguinte, estou aqui ao lado de Alexandre Pretzel, de Leandro Quesada, do nosso repórter Bandeirantes Paulo do Vale, da Nina Gagliotti e claro, todo o nosso timaço técnico interno e externo. Michel Lopes, tem apitinho aí, Michá? Mete um apitinho aí, deixa eu ouvir. Cadê Michel Lopes, a minha edição grande, Micha? Central Técnica Bandeirantes de Caião e Martins e gerando imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem o Alexandre Marques no digital, o nosso Maciça, o Guilherme Maciel. E é o seguinte, eu quero pedir a partir de agora a participação do povo. Eu quero que você mande áudio pra cá no 11999048756. Quando a gente está apresentando aqui aos domingos o Domingo Esportivo Bandeirantes e o Concentração, o que a gente pede? Para que o ouvinte se identifique, mande aí de onde fala, nome, na sequência sua mensagem. E a gente obviamente tem que filtrar bonitinho para não virar o fio. Mas, como já estamos quase na quinta-feira também, podem mandar aí. Vocês querem pistolar? Podem pistolar, mas sempre mantendo o nível, tá bom? Manda pra cá. 11999048756. Daqui a pouquinho tem o quadro Alô Torcedor, que a gente vai colocar, viu, Ninoca? Uma mensagem atrás da outra. Eu não vou nem interromper. É uma atrás da outra. Então pode mandar mensagem pra cá. Vou repetir. 11999048756. Esse é o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar a sua participação para cá. E claro, temos imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que está assistindo a nossa transmissão aqui, sim, eu estou de pé, sim, eu não consigo ficar parado, sim, eu estou pilhado e estou feliz e quero ficar aqui até as 4 horas da manhã. E se bobear me der os 5h30 da tarde aí, eu vou ficar até o pulo do gato aí. Que hora que a gente abre o pulo do gato hoje? 5 da manhã? É isso aí, 5 horas da manhã, vamos, Quesada, 5 horas da manhã, a gente pede pro Pedro Campos e pra Silvânia não colarem pra cá e a gente toca o pulo do gato aqui, Quessadinha, o que você acha? Miau! Vamos, Quesada? Vamos. Então vamos. Chama a ideia incrível, melhor ideia dos últimos tempos aí, cara. Uma ideia madrugada original. Viva na Bandeirantes, velho. Não, legal. Madrugada viva. Sabe por quê, Quesada? Vamos lá, Pretzel, você que adora falar sobre profissões, antes da gente falar de campo e bola aqui de São Paulo, quantas profissões que nós temos aí que o pessoal trabalha na madrugada? Vamos lá. Segurança, porteiro, vigilante, plantão médico, enfermeiro, vamos lá, padeiro, motoristas, entendeu? De aplicativo, de táxi, busão. O metrô tinha que ser 24 horas. Flanelinhas, entendeu? né? Flanelinhas. Eles estão em jornalistas. Lugar, né? Jornalistas. Isso. Vamos lá. Você tá entendendo? Policiais, bombeiros. Pessoal que trabalha na noite, você entendeu, pessoal? Faz parte também, é a profissão, vai fazer o quê, entendeu? Então é isso, cara. É madrugada viva da Bandeirantes. Por isso que quando eu vejo a escala do Capriotti, não, vamos até 1 da manhã. Que 1 da manhã, Capri? Vamos até as 4, 5 horas da manhã, que esse negócio aí de, não, vamos até 1 da manhã, não. Vamos invadir a madrugada aí, tá tudo certo, tá tudo nosso, hein, Xandão? Café? O que você tomou? Tô pilhado, velho, comi pizza, tomei uma coquinha e... Que tinha nessa pizza? Não, pô, pizza boa, viu? Alô, Duda, beijo pra você ali, galera do Portão 5, grande Portão 5, grande Duda, mandou umas pizzas pra nós aí, coisa maravilhosa. Obrigado.
Bom, gente, eu quero o hino do São Paulo, porque é muito bom ser São Paulino, gente. É muito bom acordar todo dia, olhar no espelho e falar assim, gente, como é bom ser São Paulino. Sabe por quê? Porque você olhar no espelho e falar assim, cara, eu tenho 6 títulos brasileiros, não é pouca porcaria. Eu tenho 3 títulos de Libertadores, não é pra qualquer um. E eu tenho 3 mundiais. E isso ninguém tem. Ninguém. Aqui do Brasil, não. Aqui não. E eu sou dos grandes de São Paulo mais novo. Eu não sou centenário. Palmeiras é, Santos é, Corinthians é, São Paulo não. Então como é bom ser São Paulino, olhar pro amiguinho e falar, cara, eu torço pro São Paulo. Sou tricolor. E o São Paulo tá voando na Libertadores. Tava em vias de mandar embora o Zubeldia. E agora o Zubeldia não só ganhou o clássico contra o Santos, ganhou uma sobrevida e fora de casa mais uma vitória na Copa Libertadores da América. Em suma, como é bom ser São Paulino, Quesada. O São Paulino tá feliz, né, Pretzel? Porque foi um grande resultado. A gente cobrava que o São Paulo finalizasse mais no segundo tempo. Não que ele tenha feito isso muitas vezes, mas as 2 vezes em que ele fez, em 2 contragolpes que foram fatais para construir essa vitória. Bom lembrar que o time do Libertad teve a chance num pênalti do Wendel, né, tocando o braço na bola. Se ali faz 1-1, de repente poderia ter complicado a vida do São Paulo. Mas o São Paulo, Pretzel, fez aquilo que se esperava. E o Zubeldia, criticado por nós aqui por deixar o Lucas Ferreira no banco, fez a leitura certa no segundo tempo, né? Abriu o time, tirou ali o Cedric, que não estava bem, deixou o Ferrarese, né, com mais obrigações defensivas, e o Lucas Ferreira abriu essa vitória importantíssima para a classificação de São Paulo. Tem toda a razão, não foi uma atuação brilhante, mas o segundo tempo determinou o jogo, né? O primeiro tempo o São Paulo não foi tão efetivo, não teve nenhuma grande chance na primeira etapa, o Libertad chegou 2 vezes, não, teve a chance do André Silva, claro que já falasse sobre isso, e ele perdeu aquele gol, mas também depois o Libertad teve 2 oportunidades. E aí no segundo tempo, a entrada do Lucas Ferreira, o gol é num contra-ataque maravilhoso, né? Espetacular. E aí depois tem o pênalti, o erro e a facilidade do São Paulo em chegar ao segundo gol, né? Aliás, podia ter feito mais do que 2, né? Podia ter feito até 3, sem nenhuma dúvida. Então uma vitória correta pelo aproveitamento, né? Pela tática e também deixar claro, né? Que o Zubeldia tá com um pouco de sorte, né? Vai fazer o quê? Tá com sorte, tá invicto. Só o último jogo que o Zubeldia perdeu foi a semifinal do Paulista pro Palmeiras. Olha só. Sabe? Isso é interessante. De lá pra cá são quantos jogos? Num pênalti inexistente, né? Num pênalti que não aconteceu. São 8 jogos de lá pra cá com um pênalti que não aconteceu. Você lembrou muito bem, Fred. E aí é o seguinte, o São Paulo mas joga... quase foi demitido, né? Tem razão, o São Paulo joga um grande futebol? Não, mas está sendo eficiente. E quando a gente fala de resultados, sem resultados, muitos treinadores ficam no meio do caminho, né? Então é bom falar que o São Paulo está indo muito bem com os resultados também. Então vou fazer uma pergunta para vocês dois. Daqui a pouquinho o PDV volta para poder falar um pouco mais sobre essa entrevista coletiva do Zubeldia que a gente está na guarda. Uma pergunta séria agora. Claro que a gente tira muita onda, brinca bastante com o ouvinte, mas papo reto. Quando a Libertadores começou, as pessoas, ou uma boa parte delas, apontou o seguinte: Flamengo é favorito. Palmeiras que não está jogando muito bem, mas também sempre entra com favoritismo. O São Paulo, depois desses últimos jogos aí, passa a ser um candidato a título ou ainda é muito cedo? Começa contigo, Pretzel. Muito cedo ainda, muito cedo. As pessoas falaram muito do Inter, também eu faço essa comparação, né? E o Inter tem 5 pontos na Libertadores, num grupo mais difícil, na minha opinião. Belo empate ontem, Pretzel. Assim, pois é. Um fiasco no primeiro tempo. E no Brasileiro, o Inter tem 6 pontos, e o São Paulo, até domingo contra o Santos, o São Paulo não tinha ganho ainda. Só tinha 4. Só tinha 4 empates. Então é o seguinte, acho que é muito cedo a gente determinar qualquer coisa. Acho que uma coisa a gente pode determinar, que Palmeiras e Flamengo são favoritos no Brasileiro e também na Libertadores, apesar do Flamengo, neste momento, estar fora da zona de classificação. Só que tem mais 3 jogos, né? E o Flamengo joga 2 no Maracanã. Então acho que o Flamengo vai se recuperar. Então acho que o São Paulo está um pouco distante ainda das maiores forças do campeonato. E está dando um pouco de sorte. E a sorte também faz parte do futebol. Quando a gente analisa, né, Pretzel, e chega a essa conclusão aí, essa projeção de Flamengo e Palmeiras, é porque a gente está projetando o que esses times têm de elenco, né? E de treinador também. 2 projetos vitoriosos, sustentados aí, né, por gestões que não são parecidas, mas que são gestões de sucesso. Inclusive o Palmeiras não muda de técnico há quase 5 anos e nesse período o Flamengo trocou mais de 10 vezes de treinador. Isso prova que necessariamente você não precisa ter um técnico só para ter sucesso, né? O Flamengo é uma exceção a essa regra, é verdade.
Agora, assim, o time principal do Internacional é um belo time, né? Acho que é um belo time. Aguenta? Aí eu não sei. Aí a gente precisa esperar, né? O São Paulo é um bom time? É um time razoável, né? Agora a gente tem que entender o seguinte, o Lucas Moura, que é titular absoluto, não está jogando, né? Ele vai deixar o São Paulo mais forte quando voltar. O Oscar, imagina-se que também pela qualidade de ambos, né? Não vou falar nem Caleri mais, porque o Caleri tá fora. Você viu o Luciano hoje? O Luciano hoje entrou no time e ele ajudou a mudar também a história do jogo, inclusive marcando um gol que estava em impedimento. Eu acho que o São Paulo na Libertadores e na Copa do Brasil pode sonhar com alguma coisa, viu, São Paulino? O Campeonato Brasileiro eu acho mais complicado. Agora, em Copas, pra mim o São Paulo tá classificado, inclusive, com esse resultado, tá? Eu também acho. O São Paulo tem mais 2 jogos em casa. E o São Paulo só não fez 9. Eu acho que se empatar a com o Aliança em Lima, aí tá classificado. Porque se perder, embola tudo, né? Porque se perder pro Aliança em Lima, o Aliança vai a 7, o São Paulo tem 7. E o Libertad deve ganhar do Tadieres no Paraguai. Mas aí pega o Tadieres em casa e pega o Libertad em casa. Ele pode 12 só se vencer em casa, entendeu? Porque o Libertad tem 6 pontos, né? Então se o Libertad ganha do Tadieres e o São Paulo perde pro Aliança, o Libertad fica com 9 e a Aliança e São Paulo ficam com 7. Aí o São Paulo decide tudo em casa. Eu acho também que vai... Concordo que vai se classificar. Mas não, você tá certo, você tá apelando pra matemática. Na próxima rodada, eu acho que esse jogo no Peru é um jogo chato no Peru. E o Tadieres de Córdoba é o... Saco de pancadas. É o saco de pancadas. Quem perdeu um pontinho 2 pontos aí pro Tadieres é capaz de ficar pelo caminho. É isso aí mesmo. Não pode perder ponto pro Tadieres. Exato. Que apanhou de todo mundo, inclusive. É o pior time até aqui da... E o time é ruim mesmo. É ruim. E dos últimos anos chegou a incomodar uns clubes grandes, inclusive o São Paulo foi eliminado recentemente pelo próprio Tadieres. Né? O Caixinha passou por lá, lembra? O Caixinha passou pelo Tadieres. Caixinha. Nossa, não lembrava disso. O Caixinha passou pelo Tadieres. Não lembrava. Esse técnico do Santos. Que coisa, hein? Lá. Bom, e só para trazer uma informação, já estão apontando aí que Ramon Dias pode vir a ser o novo técnico do Santos, Mas tu viste a declaração do Emiliano Dias quando ele saiu do Corinthians? Que não, eu vi que ele não dá mais para ficar pegando o time em rebaixamento, que não tem nenhum mérito. E ele tem razão. Mas aí tem uma questão, né? É só para salvamento, ele tem razão. Mas aí tem uma questão também, né, Pretzel? Querendo ou não, gostem ou não, é atrativo treinar o Neymar da vida, claro que né? Não sei se ele vai ficar, mas mais um time já livrou o Vasco, livrou o Corinthians e agora tem o desafio de livrar Então, e a família, são 2, né? O desgaste ele é duplo, né? Porque é pai e filho, né? Exatamente. Eles conversam o que na janta, será, né? Não tem como não falar de futebol. Não, né? Não tem como. E o Ramon Dias jogou bola, viu? O Ramon Dias foi craque de bola. Questão de brincadeira. Craque de bola, craque. Jogou muito futebol. Esse aí tem embasamento para poder falar que é bom, que é ruim de bola, né? Porque realmente jogou muito futebol. Agora, gente, só para deixar bem claro aqui uma questão. Se a gente for analisar macro, o PDV trouxe aí a lista de desfalques do São Paulo ao longo das últimas semanas. Sim. Quando você perde... Gente, vamos lá. Flamengo, vamos supor. Flamengo perde o Pedro, o Gerson e, sei lá o De La Cruz. Você perde aqui uma boa parte da qualidade do time. O Palmeiras, que perdeu recentemente o Maurício, que vinha sendo um dos melhores jogadores no começo de temporada. Perde qualidade. Qualquer time, independentemente da região aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, quando você perde jogadores importantes, fundamentais, seus craques, líderes, é normal que o futebol dê uma oscilada do seu time. O São Paulo, numa pancada só, perdeu Lucas e Oscar, ainda perdeu antes o Pablo Maia, que querendo ou não era o coração daquele meio campo, quase foi inclusive para a Copa América, chamado pelo Dorival Júnior, e aí teve uma lesão grave no tornozelo. O São Paulo chegou a perder recentemente, inclusive, o próprio Arboleda, que vinha sendo titular em alguns jogos. Então, assim, o São Paulo, a grande verdade... E perdeu o Caleri, indiscutível que não vinha Caleri de grande fase. Não vinha de grande fase desde a temporada passada, mas é o Caleri. E em algumas partidas ele vinha se recuperando. Então, assim, de 11 jogadores, o São Paulo perdeu 5 dos seus principais atletas. 5. É normal que o futebol caia. É normal que tenha um declínio técnico, físico, entrosamento. O Zubeldia, ciente que o São Paulo não tem grana para contratar, porque o time está também, não sei se é o termo ideal, mas eu vou dar o meu papo aqui, o time está quebrado, a dívida só aumenta. O São Paulo, por mais ter um poderio de faturamento interessante, maior que o do Santos, mas também está com a corda no pescoço, não tem como contratar. O que fez o Zubeldia? Está buscando na base, trouxe o Luca, menino novo, Rian Francisco, que não joga mais, está no banco, o Ferreira, o Matheus Alves, e essa molecada tá dando conta do recado. Mas sem ser definitivo, o Lucas Ferreira, que eu achei que
não ia ser igual. Pra mim, o Ria Francisco era o nome, né? Eu também era achei. o cara, O né? mundo achava, né? Exatamente, mas o Lucas Ferreira tá assumindo essa função. O Lucas Ferreira é bom jogador. Vem cá. E outra, ele faz algo que me irrita profundamente dos atuais atacantes. Ele vai pra cima do marcador, ele vai em direção ao gol. Vai pro drible. Pô, mas tu tá falando uma obviedade, não. Não é obviedade, Vários não. atacantes chegam perto da área, eles correm pra trás. Eles recuam a bola, eles não têm ambição. O Lucas Ferreira vai... Porque esse contra-ataque dele, vários jogadores tentariam cortar pro meio ou tentariam passar a bola. Exato. Certo? Ele chutou no gol pra fazer o gol. Então deixa eu perguntar uma coisa o pra novo vocês. Luiz Henrique, eu falei durante a transmissão, eu acho o cara... 18 anos, né, que essa você tem vai razão, melhorar, ele tem, vai melhorar. Então vamos lá, fazer uma pergunta pra vocês. Qual o próximo jogo de São Paulo do Brasileiro? Ceará, né? Ceará. Tá, PDV, vamos lá. Na sequência, Ceará e Fortaleza no Brasileiro. Perfeito. No meio tem o Náutico. Vamos lá. Ceará é sábado, né? Ceará joga sábado, terça e sexta. Isso. Sábado, terça e sexta. Exatamente, é uma maratona meio chatinha aí. Vamos lá. Contra o Ceará no sábado. Pegar trem de manhã, 5 da manhã na Zona Leste e vir pro centro da cidade é mais difícil, mas tudo bem. O Ceará, o São Paulo tá a caminho do Nordeste e vai enfrentar o Ceará no sábado. Aí o Zubeldia recebe a seguinte informação do departamento médico do clube. Profe, Oscar e Lucas estão liberados pelo departamento médico. Aí eu pergunto pra vocês, como é que escala o São Paulo com esses dois atletas voltando? Você tira o Alves? Você tira o Lucas Ferreira? Você tira o Ferreirinha? Claro que tira. O Ferreira não, ele vai tirar um zagueiro. Ele vai jogar num 4-4-2. Como é que é? Monta aí. Ferrarese, não sei se tu concorda, mas se ele tiver Oscar e Lucas de volta, pra mim ele joga com Rafael, Ferrarese, Arboleda. Nós estamos colocando, viu? Nós estamos colocando. Aí tira o Cedric, tira o Igor Vinícius, deixa o Ferrarese de lateral. Sim, e a gente está colocando todo mundo à disposição, certo? Claro. Ferrarese, Arboleda, Franco e Enzo Dias. Beleza. Tá? Alisson, aí Marcos Antônio, Lucas e Oscar. Lucas e Oscar. André tá? Silva e Ferreira. Ferreirinha. Eu não gosto de Ferreirinha. André Silva e Ferreira. Não, é que tem o Lucas Ferreira e tem o Ferreirinha. O Ferreira. Lucas Ferreira fica no banco. Você deixa o Ferreirinha jogando com eu não deixo. Eu não deixo. Eu tô pensando pelo treinador de São Paulo. Então, mas aí que tá. Veja só, o Prédio já colocou um bom esboço aqui, é bem verdade. Porque volta o Oscar, volta o Lucas, você tem que colocar esses caras pra jogar. Mas você tira o Lucas Ferreira, você tira o Matheus Alves nesse momento que Ele eles já estão tirou vivendo. o Lucas Ferreira hoje. Pois é. Não, eu tô querendo fazer só uma relação aqui, entendeu? O olha Oscar só. não tá jogando nada, cara. Tá jogando pelo cartaz que ele chegou. Nesse momento não tá jogando nada mesmo, que ele não tá jogando, né? Não, mas quando tava jogando, não tava jogando nada também. Mas é o seguinte... Zubeldia. Ele já deu um sinal, né? Ele meteu o Luciano no banco. Depois eu completo esse assunto. Vamos lá, PDB. Chegou o Profe. Vamos ouvir Luiz Zubeldia. Si bien son dos bloques de 4, 4-4-1-1, 4-2-3-1 o 4-3-3, como quieran mirarlo, a veces tenemos la flexibilidad de ensanchar la defensa con uno de los extremos para hacer el equipo ancho en determinado momento, tanto por derecha como por izquierda. Creo que son los dos principios más importantes. Uno viene con la fase con balón, el otro con la fase sin balón. Pero hallo que fue todo tiempo, fue todo ir conociendo los jugadores, ¿no? La realidad es esa, ir conociendo los jugadores. En ese tiempo algunos se van poniendo cada vez mejor y quizás todavía falta algunos jugadores que pueden darle algo más al equipo, que no están jugando ahora, pero que pueden jugar. Como el caso de Igor, por ejemplo. Como el caso de Ryan, ¿no? Rodriguinho. Bom, es um bom ponto de partida e temos que seguir trabalhando. Aqui, Luiz, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Hoje o São Paulo alcança a sua maior marca invicta da história na Copa Libertadores. Queria que você falasse um pouco dessa marca e como isso mostra que o São Paulo, na sua mão, ele torna um time mais copeiro também. Você tem essa leitura? Lo de la marca, siempre trato de que son datos que no me gusta, y lo digo con toda sinceridad, lo veo narcisista de mi parte. Entonces me incomoda, para serte franco, me incomoda esa situación del dato. Yo creo que lo más importante, y lo digo con toda sinceridad, como siempre digo las cosas,
es las 3 Libertadores que tiene Sao Paulo y las 3 Copas del Mundo que tiene Sao Paulo. Eso está por encima de cualquier otro registro, y lo que tratamos ahora en el 2025 es poder representar esa historia rica de la mejor manera. Es un equipo que está un poco en construcción, un poco en crecimiento, que ya lo veníamos hablando hace un tiempo atrás, y hoy también cabe decir que fue un partido difícil, con todos los condimentos. Nos podrían haber empatado en la jugada del penalti, podrían haber hecho un gol ellos en una de las acciones del primer tiempo, pero aún así veo destellos del equipo, veo jugadas del equipo que me representan, y hallo que representan un poco algo del Sao Paulo que todos nos imaginamos. Ahora es un pasito más de los que tenemos que seguir dando dentro de la Copa Libertadores. Venir aquí, ganar, no es fácil. Pareciera que la historia de Sao Paulo debería ser así, ¿no? Pero no es fácil. Los tiempos han cambiado. Por ejemplo, Libertad hoy es un equipo que yo trabajé en Paraguay y estuve en Cerro Porteño, y a mí me despidieron de Cerro Porteño por perder en octavo de final contra Palmeiras. Los equipos paraguayos se ilusionan con ganar una Copa Internacional. Libertad, Cerro y Olimpia. Entonces, para él le representa mucho, entonces no es fácil jugar aquí y ganar. Y para nos, por supuesto, la historia indica que tenemos que ir por este camino, ¿no? Así que eso es lo que puedo falar un pouco da situação. Luiz Beldia, boa noite. Pedro Cunha da Rádio Craque Neto aqui à tua direita. Sim, perdão. Aqui. Há 11 dias atrás, alguns líderes da torcida foram à porta do CT conversar com vocês, insatisfeitos um pouco com o desempenho da equipe. O futebol é muito dinâmico, né? Menos de 2 semanas depois, assim como você falou, não é fácil vencer o Libertad fora de casa. São Paulo conquista uma vitória importante, líder do grupo na Libertadores, você bate recorde e tem o privilégio de poucos de dizer que é um dos poucos times invictos no Campeonato Brasileiro. Você já falou sobre o que mudou no São Paulo, mas em relação a você, como é que foi todo esse momento de pressão para o Luiz Beldia até que desse essa arrancada para esse pontapé inicial para um momento melhor no São Paulo? No, que no es un momento de presión, es un momento de falar. Yo no lo tomo como un momento, o sea, el fútbol de por sí, la atmósfera del fútbol ya es presión, porque hay muchas cosas, la pasión está en juego, lo económico está en juego, la historia está en juego, entonces ya de por sí el fútbol representa mucho en la sociedad, entonces hay algo de presión, pero eso que vos estás hablando puntualmente para mí son charlas de buena fe, son charlas para no tergiversar, espero que se entienda en portugués, es difícil el término, no tergiversar muchas cosas que pueden ir que van aconteciendo durante determinada etapa, ¿no? Durante determinado momento de la temporada. Entonces, esta misma situación la he tenido en otros equipos. Por ejemplo, en Liga de Quito, antes de salir campeón del torneo local y de la Sudamericana, o sea, 2 torneos históricos para el fútbol ecuatoriano, tuve una conversa con gente de los torcedores de Liga de Quito, y siempre le decía, él me cuestionaban un jugador. Ese jugador que él me cuestionaban hizo el gol en la final de la Sudamericana, ¿no? Y yo solamente, no es que soy abogado y defiendo, no, simplemente marco lo que creo. Si creo que estamos criticando a alguien de manera temprana, digo, momentito, tranquilo, calma. Van a ver que con el correr de los días, de los meses, del año, vamos a mejorar. Entonces, es una conversa nomás. No tiene, que las tenemos que manejar, diría, de manera natural. No pasa de ahí. Tá aí, Luiz Beldia falando em coletiva direto do Paraguai,
depois da vitória do São Paulo 2-0, Capela. O que te pareceu aí, Quesada, Pretzel, entrevista coletiva do Zubeldia, falou até em charla. Tá emocionado ele, vocês não acharam ele emocionado? Emocionado. Eu achei ele emocionado. O cara tava perto do desemprego e exatamente, agora... exatamente. É isso. Me parece que ele também, eu acho que aquela entrevista no jogo contra o Botafogo, né, que ele foi muito grosseiro com o Gabriel Sá. Por causa de uma pergunta normal, eu acho que hoje ele ganhou o jogo, né? Tem que curtir a vitória. Agora, ainda eu acho que ele tá... Como é que eu posso dizer? Ele tá um pouco... Não é ressentido, não é esse adjetivo. Ele tá um pouco ainda inseguro, eu acho. Viu? Eu não vejo ele firme. Ele falando, certo? Ele seguro no cargo, né? Foi uma grande vitória, né? O jogo não foi brilhante, né, Quesada? O Libertad teve um pênalti para empatar o jogo, errou. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas as escolhas dele estão dando certo, né? Principalmente com essa molecada aí. E Libertadores é assim, Pretzel, o importante é o resultado, né? Não tem um time na história da Libertadores que tenha conseguido jogar todas as partidas de uma forma assim tão glamurosa, tão plasticamente falando, tão linda, entendeu? O importante é o resultado e hoje o São Paulo soube fazer um jogo de Libertadores da América. No primeiro tempo, um jogo muito seguro. As chances que a equipe adversária teve foi um erro ali na marcação, uma bola errada do Cedric voltando para trás e um lance em que a dupla Marcos Antônio e Alisson estão trocando bola, estão trocando passes ali e aí o Alisson comete uma falha que dá o contragolpe para a equipe do Libertad. Né? No mais, e o erro do Wendel, né? Que colocou o braço na mão. No mais, o São Paulo teve sim uma partida, defensivamente falando, uma partida segura. Agora, eu só queria terminar de responder aquilo que você começou com o Pretzel. Fica à vontade. Eu acho assim, o Pretzel faz a leitura pensando com a cabeça entrando na mente do Zubeldia, tá? O que a gente faria talvez fosse diferente, mas assim, voltando o Lucas Moura e Oscar, ele não vai tirar o André Silva que está marcando gol em todos os jogos e não vai mexer com o Ferreirinha, isso é básico. E com a dupla de volantes ele não mexe também. Ele vai tirar a molecada. Porque esses caras dão a sustentação. A molecada, ele tá sendo valorizado que ele tá colocando a molecada, mas a molecada, ela tá jogando porque Lucas e Oscar não estão presentes. Sim. E nem o Caleri. Porque se o Caleri tivesse em condição, o André Silva é reserva do Caleri. Sem dúvida. Só que eu acho que o André Silva merece essa titularidade. Merecia colocar o Caleri no banco. Aconteceu isso lá no jogo contra o Botafogo ou contra o Galo? Contra o Galo. Foi contra o Galo que o André Silva começou como titular e o Caleri no banco, né? Então é o seguinte, o André Silva merecia pelo menos uma oportunidade. Ele, apesar do gol absurdo que ele perdeu hoje, ele foi lá e fez o gol. É um bom jogador. Agora só. O André Silva tá entregando mais que o Caleri entregou nesse ano. Com certeza. Agora o Caleri se machucou, o André Silva ganha a posição. Talvez por isso o Rian não tenha tido tanto espaço. Agora o Rian vira o reserva imediato do André Silva. Quando Será? Não tem outro, tem que ser ele. Não tem outro no elenco, é ele, né? Só faltava não ser também, né? Eu ouvi os donos da bola, o PDV, falar que o Luciano poderia ser testado como falso 9 em caso de ausência do André Silva. Então, assim, já o que chegou acontece? A jogar lá atrás assim. Já, e também nunca deu certo também, né? Jogando como falso 9, assim, né? Ou um 9. Mas assim, o Luciano é o segundo atacante para jogar perto do centroavante. Então, mas o que acontece com o Rian Francisco, hein? Será que a gente criou muita expectativa em cima de um jogador que nos treinos não mostra alguma coisa? A alegação, ele é 9, será, né? Você não ia mexer com o Caleri. Você viu, o André Silva estava fazendo um monte de gol e não mexeu. Mas nem um minutinho para jogar o menino. E a alegação que é muito jovem, tem tempo. Essa é a alegação toda hora. Agora, toda hora que é questionada. Mas o Lucas Ferreira também é jovem e joga pra caramba. Matheus Alves também. Mas é que o Lucas Ferreira joga numa posição em que o São Paulo é carente. Mas no clássico contra o Santos, Quesada, ao invés de colocar o Rian Francisco, colocou o Luca, que foi integrado semana passada. Também acho. O que acontece com o Rian Francisco? Então? Ele tá atrás do Luca, que nem vinha treinando com o profissional. O moleque não tá, né? De repente fez uma boa copinha aí, também já cresceu, tá achando que é o novo Luiz Fabiano, o novo Careca, o novo França, o novo Dodô. Às vezes acontece isso com esses jogadores, né? Agora, uma outra possibilidade seria mexer com o Marcos Antônio, Pretzel. Ele já fez isso, né? Sim. Alisson, Oscar ali como uma espécie de meio-campista mais recuado. Que não funcionou, né? Não funcionou. O Oscar ficou muito lento. Aí Lucas Moura, aí você não mexe com o Lucas Ferreira na ponta, o Ferreirinha na outra e o André Silva. Em alguns jogos, de repente, ele pode talvez fazer contra o Tadieres no Morumbi, né? Aí sim, né? Um time mais frágil. Mas contra o Fortaleza, acho que ele não faz isso. Não vai fazer isso, não.
Bom, gente, vamos ao gabarito. Pode abrir aí, Misha. Vambora. Gabarito do jogo. Bom, vamos lá. Hino do São Paulo Futebol Clube no ar, Misha. Tricolor venceu. São Paulo venceu 2-0. 2 pro Tricolor, 0 pro Libertad. Ouvimos aqui a entrevista coletiva do técnico Luiz Ubeldia. Antes do gabarito, rapidamente, PDV, só o seu destaque final aí, PDV, fique à vontade, só para passar os próximos passos do São Paulo. Tem jogo de Libertadores, tem jogo de Campeonato Brasileiro, já tem jogo de Copa do Brasil, quer dizer, é um calendário desgastante do Tricolor também. Vamos lá, do Vale. O São Paulo entra numa mini Copa do Nordeste agora, viu, Capelanes? Porque no sábado tem o Ceará, e aí no meio da próxima semana, na terça-feira, tem o Náutico pela Copa do Brasil, e na sexta-feira tem o Fortaleza. Então, sequência de Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, e depois, aí sim o São Paulo volta a campo pela Libertadores com o segundo turno. Mais tranquilidade para Zubeldia, que agora aguarda pelos retornos de Lucas e Oscar. Lucas, pode voltar contra o Ceará no sábado? Dependendo sim, mas é mais garantido que ele esteja à disposição novamente para o primeiro duelo de Copa do Brasil na próxima semana contra o Náutico, viu, Capela? Que ele possa recuperar o mais rápido possível, que está fazendo falta, sem dúvida alguma, nesse meio ataque do São Paulo. Valeu, do Vale, parabéns pelo trabalho, até Valeu, a próxima. Um abraço. Grande repórter Bandeirantes, Paulo do Vale, vamos lá. Ídolo tricolor de fundo, você ouve as notas do São Paulo, começando contigo. Alô, Pretzel, goleiro Rafael. 8. Vive grande fase, hein? E aí, Quesada, Rafael? Ele tem feito defesas importantes em todos os jogos, né? Hoje fez pelo menos 3 intervenções aí importantíssimas. 8 para ele também. Cedric Soares, Pretzel. 5. Foi mal o Cedric, né? Não sei se ele lançou ou chutou aquela bola. É verdade que tomou uma cabeçada numa disputa de bola uma hora, é verdade. E na defesa teve um momento lá que ele praticamente deu um passe pro ataque da equipe do Libertad. 4,5 pro Cedric. 4,5 passa de ano. Foi bem contra o Santos, mas hoje não tava legal não. Juan. 5. Tem gente à frente, né? 5. Alan Franco, bom zagueiro. Bom zagueiro, pra mim o melhor zagueiro que tem no São Paulo. Hoje eu achei só razoável, 5,5. 5,5 é uma boa nota pra ele. Lateral esquerdo, o Wendel cometeu um pênalti bobo, né? Nós tava falando do Wendel, né? Errou cara. tudo. Mas chegou com cartaz, hein? Veio do Porto, jogador europeu, né? Deve ganhar uma bala e deram Moreira pro Porto. Deram ainda, Moreira. Que é o melhor, pra mim é melhor que todos eles. Também acho. Nossa senhora. 3 pro Wendel. 3. E aí, Pretzel? 3 e o Quesada? Pretzel, né? Isso, Aqui, perdão. Quesada. Não, ato falha. Vamos dar. Quesada. Aqui está o senhor Pretzel, perfeito. Pretzel. Cometi um erro, pô. Não, é que ele viu, isso é uma preferência a ti, viu? Só um minutinho, deixa eu fazer Isso, escreve o nome pra ele, viu? Vamos lá. Aponta o local de cada um. Quando vocês errarem também, eu vou montar em vocês. Vamos lá, vai. Vai, Quesada. Vai. Fica à vontade, Quesada, no seu tempo. Tranquilo. Ele desenha setas, inclusive, aonde que cada um está nos locais. P de Pretzel, né, gente? Isso, boa. De Quesada. Boa, Então, boa. pra você aqui, tá? Ó, fica na tua frente aqui. Então você tem uma... Olha, que sai no ar isso daí. Tá legal. Então, quer dizer o quê? Não falei nada. E o Pretzel tá ali e eu tô aqui, tá? Eu vou te falar onde eu tô. Vai. O que você falou aí, Pretzel? Qual foi a última nota? 3. 3 pra quem? Wendel. Tá ótimo. 3. Não tá ouvindo, não? Enzo Dias. Enzo que nota? Dias. Entrou no vaga do Wendel. 5. Não teria como ser pior. Não fez nada, né? 5 tá bom e acho que até muito. Ferrarese. Pra mim um dos melhores, 7,5 pro Ferrarese. Belo primeiro tempo. Não deixou o camisa 10, o Melgarejo, jogar nada no primeiro tempo. Ele teve uma posição de avançar mais, que como se fosse uma espécie de volante, quando o Cedric ficou um pouquinho. Aí no segundo tempo ele virou realmente um lateral só com a função de marcar. Marcos Antônio, tá jogando bola, hein? Bom primeiro tempo. E aí no segundo tempo, a 2 minutos ele tomou um amarelo bobo, né? 6 pro Marcos Antônio. E aí, Quesada? Ele tem cansado no segundo tempo, né? Porque corre muito e tem saído aí nos jogos. Saiu contra o Santos também. Nota 6. Bobadilha entrou na vaga dele. Roubou a bola, hein? Entrou aos 15 do segundo tempo. Acho que dá pra dar um 6 também. 6. Alisson. 5,5 pra mim.
já fez jogos melhores. Hoje ele perdeu uma bola no meio-campo quando o jogo estava 0-0, quase que complicou a vida do time. Matheus Alves. 4. Não, hoje não estava legal. Hoje não foi tão legal, né? Foi monstro no Deu clássico. Deu um tapa, virou o rosto. Tá começando. Né? Contra o Santos, ele roubou a bola do João Schmidt na jogada do primeiro gol e depois deu aquele passe maravilhoso, Marco, né? Uma colher. Pro André Silva fazer o gol. Que nota? Nota 4. Só as notas, viu, velho? Se puder dar nota, eu vou agradecer. Mano, vamos até 1h da. Tudo bem, mas o gabarito é pra você dar nota. Se você for analisar cada jogador aqui, a gente vai embora às 3, 4 da manhã, entendeu? É isso, velho. Eu pergunto o jogador, você dá a nota, velho. Não é pra ficar analisando 1 a 1. Já que inventaram, tem que dar um conceito pro cara que tá em casa, no carro, mas no YouTube. O Pretzel não dá. Por que você dá? Mas o Pretzel também fala o que ele pensa. Vai, vambora. Só essa discussão já teria terminado o gabarito, pô. Pretzel, Luciano. Luciano, 5. Luciano, eu acho que ele entrou bem no jogo, viu? Eu vou dar uma melhorada aí, vou dar uma aumentada, Pretzel. 6. Ele participou do lance do primeiro gol. Vocês têm que fazer um churrasco, vocês dois. Não, mas tá quase as nossas. Vou pintar o cabelo que nem o Luciano. Talvez eu chame a atenção também. Né? Não sei se vai ficar muito legal, não, Pretzel. É que sobrou, né? Mas eu consigo te ajudar, Xandão, se quiser. Não, mas eu não aceito a tua ajuda. O tempo a senhora dá razão. É isso, o tempo a senhora dá razão. Você não se incomoda com isso? Acho que eu não brigo com o tempo. Mas você usaria um topete tipo Elvis Presley, por exemplo? Não. Ridículo. Igual do GG. Noção do ridículo. Do GG que vem. Um abraço pro GG. Você usaria um cabelo do Miliose? O Miliose tem uma Nossa, tem, né? Parece um Schnauzer. O Miliose tem 20 anos, cara. Com 30 ele perdeu tudo, Glória. Ai, meu Deus. Lucas, você era cabeludo quando você era mais jovem, Pretzel? Fui, sério mesmo. Você tem umas fotos jovens aí pra gente ver? Não. Tá. Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, 7,5. Pretzel, você vai pro céu. Viu? Lucas Ferreira? Isso. Ah, pô, entrou bem pra caramba no jogo. Não, pera aí. Nós não escolhemos o Lucas Ferreira o melhor. Sim, não sei, irmão, quero a sua nota. Qual é o problema? Não, 8,5. 8,5? Porque assim deu 8 pro Rafael. Mas o Rafael é um goleiro, cara. Não, mas tudo bem, mas 8,5 pro Lucas Ferreira. Senão os caras que estão lá em casa. Não, que você perguntou, nós 3 votamos no Lucas Ferreira e só a Nina no. André Silva. Mesmo, André Silva. A gente tem que dar uma nota maior, mesmo que seja 8,1, né? 8,5. Mas não tem problema também. Mas você tá querendo dizer que o Pretzel tá se contradizendo na nota? Não, é então, que o Pretzel esqueceu. Não, o Pretzel o Pretzel esqueceu. É que ele deu 8 pro Rafael também. Então, se o Lucas Ferreira foi o melhor, tem que ser 8,5. Mas não tem problema, pode ser 7,5 também, não tem problema. A Marta Rocha perdeu a Miss Universo por 2 polegadas. Então não tem problema. Uma coisa que ele foi desenterrar. Que fim levou ela, hein? Falecida, né? Uma das mulheres mais importantes do nosso... Participava do Flávio Cavalcante aqui na Bandeirantes. Agora, nossos comerciais, por favor. Programa Flávio Cavalcante. Ele quebrou um disco uma vez no programa. Esse disco é muito ruim. Pegou do Belchior, né? Na época quebrou. Nossa, do Belchior. Sabino, sem nota. Entrou só pra segurar o tempo, né? E aí, Pretzel, Quesada, tudo bem? Ah, não, nem nota. É isso aí, né? Ferreirinha, que nota, Pretzel? 5. Hoje não foi tão bem, né, o Quessadinha? Ele tentou resolver tudo sozinho, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Enfim. 5,5 pra ele. Falar em 5, faltam 5 gols, hein, craque Neto? 5 gols pro Ferreirinha pra você meter uma bela de uma tanguinha de onça, hein? A coisa maravilhosa. São Paulo. Claro que sim. Fio dental, não? Não, tem que ser. Tanga é fio dental, Eu entendo muito Fazer disso, igual do Tarzan. Lembra do Tarzan? Lembra do Tarzan? Aquilo ali, tem que ser. É bom ele malhar os glúteos aí, porque tá chegando a hora. Ele que eu venho ao programa só pra bater palma, cara. Eu faço questão de estar nesse dia aqui. Eu acho que ele não vai fazer desgosto. Vai. Xandão, faltam 5, cara. Eu acho que não vai fazer. Tem Copa do Brasil, jogo contra o Náutico, não dá pra fazer mas em todas as competições? Todas as competições. Até o final do ano. Aí ele pagou pra ver. Aposta lá, o tinha que ter falado 20 gols. Irmão, vem cá. Eu não vou nem jogar o craque, porque assim, ele pegou o Ferreirinha pra Cristo naquele dia no programa. E o Ferreirinha, depois daquele dia, meteu 5 gols, velho. Ele não tinha nenhum gol na temporada. E você sabe que o Neto contou que o Júlio Casares ligou pra ele. Ele contou isso no domingo, no apito final. Tava lá com ele, com a Marília e com o Godoy, né? Falou que o Casares ligou pra ele e falou assim: ô Neto, fala de outros caras aí pra ver se os caras começam a fazer gol. Vê se acorda os caras aqui, né? André Silva, que nota merece? Fez gol, mas perdeu um gol incrível. Então 7. 7. É uma boa nota pra ele. Nossa, que gol incrível. Incrível, não dava pra perder. O mais difícil ele fez, né?
E o Luiz Ubeldia, que nota merece, hein, Pretzel? 2-0, uma vitória fora de casa. Lá é difícil, ele tem razão. Lá é difícil. Acho que o empate, o 2-0, foi mortal em 2 contra-ataques. Mas o Libertad, acho que um gol o Libertad merecia ter feito. Mas tudo bem. Até pelo pênalti perdido. Né? Ridículo. E outras defesas do Rafael. Tanto é que a gente deu 8 pro Rafael. Agora, não dá pra tirar o mérito, né? E ele tá tendo sorte também. É bom quando um treinador tem sorte. Ele tá invicto. Uma nota 8 pra ele, né? 8. E aí, Quesada? É uma nota bacana de reconhecer que o cara que a gente critica, e a gente criticou muito o Zubeldia, principalmente quando ele tira o Ferreirinha naquele jogo, né? Que o Ferreirinha tá arrebentando estourando contra o Alianza Lima. Mas assim, hoje ele montou um esquema que foi até um pouco criticado por nós aqui. Pô, mas tá muito na defensiva e tal, mas o time não foi defensivo. Tanto é que o São Paulo ficou com quase 70% de posse de bola num determinado momento do jogo e ficou mais no campo de defesa do Libertad do que no seu próprio campo, né? Então isso é muito positivo. E no segundo tempo ele fez uma leitura legal. Pô, já que o time do Libertad não ataca, o que eu faço? Vou colocar o Lucas Ferreira, que esses caras vão vir pra cima do São Paulo e a gente usa o contragolpe. Fatal, 2 contragolpes, 2 gols. Que nota merece Alexandre Pretzel? Pelo seu conteúdo, pela sua perspicácia, pelo seu desempenho no apito final, hein, Quesada? Pra poder liberar, hein? Eu dei 9,5 pro Pretzel. O jogo melhorou. Acho que os comentários dele foram importantes para que lá, dentro da comissão técnica, alguém ouvisse e passasse tão logo as informações pro Zubeldia. Então vou melhorar, vou dar um 9,7 para ele. Olha só, quase 10. Eu não mereço isso, cara. Não, 10 só numa final de Copa merece. do Mundo se o Brasil for campeão, viu, Pretzel? Se você pudesse dar Mas é uma nota irônica, eu te conheço, é uma nota irônica, mas eu gosto muito de trabalhar com você. Eu aumentei a nota. Não tem problema. Na verdade, tu acha que eu sou nota 4. Mestre, se você pudesse dar uma própria nota. Cumprimento dele pra mim quando eu cheguei, viu? Na segunda passagem? Não, na primeira, né? Foi igual ao urso polar. Pô, a gente se cruzou 850 vezes. Viu? O urso polar saiu de um iglu. Foi como o Quesada me recebeu. Tudo bem? Tudo bem, com Quesada? Mão mole. Na casa do esquimó. Prazer em vê-lo. Você é uma figura. Sério, viu? Sem esboçar não mexeu nem um músculo da face. Ô, Pretzel. Não estendeu a mão, ficou com uma mão colada. O seu humor anglo-saxão é demais. Ficou com o braço colado para evitar pênalti, sabe? Ó, um aperto de mão colado, certo? Aí veio o Ticone voltando da Copa América, né? Levou 2 semanas para falar comigo, certo? Então foi isso a minha chegada aqui. O Milton Neves me cumprimentando com a unha, dedinho, com a unha, apertando a unha do meu indicador. Né? Se você pudesse dar uma nota para você mesmo, que nota? 3. Quanto? 3. Vai, para. Isso não interessa mais, cara. Isso é uma ironia, né? Mas não interessa mais. E você daria qual nota exatamente. Pra si mesmo agora? Pra mim... Mas te olhando no espelho, não tem um espelho. Tem um espelho aqui, vai, vamos lá. Me olhando. Olha, acho que eu passo de ano. Não tô entre os melhores, não. Você aparece mais na live, por quê? Eu acho que uns 5. 5 eu passo de ano, legal. Vai você ali. Como a gente aguenta? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Não, peraí, que nota que o Pretzel daria pro Quesada? E aí, Pretzel? Boa nota. 8,5. Bom. 8,5 é uma nota gigantesca. Bem introspectiva. A nota do Lucas Ferreira, cara. 8,5, craque do jogo. Craque do jogo, cara. É verdade. Tem que fazer essas comparações. São 2 lendas do rádio esportivo do Brasil. Não, mas o Caprati nos aposentou, né? Vamos fazer um jogo de despedida, né? Pô, do nada. Eu não entendi. Pô, do nada, assim, ó. Eu voltei quem sabe a gente arma um jogo de despedida, assim. Pô, será que ele quis dar ser demitido e não sei? Exatamente. Será que ele quis dar algum recado? Pois é, que coisa isso, cara. Senhores. Não, eu acho ótima ideia. Daqui uns 10 anos. Quem sabe? 10, 15. 60 e pouco, mas falando sério. Mas daqui a 10 anos. Você ainda sabe fazer reportagem de campo, Pretzel? Não, acho que a diferença, assim, colocar eu e o Quesada, a diferença perto do resto da equipe, ela é abissal. Abissal. Pra melhor ou pra pior? Não, pra muito melhor. Muito melhor. Não dá pra comparar com a geração atual. Não dá. Vocês amassam. Não diria massa, que era um outro nível, né? Sabe? Coitada da molecada. A Nina, deixa eu olhar pra Nina, coitada. Sacanagem tem prioridade, Claro que tem, né? Claro que tem.
A Nina já Não, ela já nem ouve mais o que a gente tá falando aqui, tá tudo bem. Mestre Pretzel, um abraço, bom descanso. Sempre uma honra. Estaremos juntos na quinta-feira, hoje Corinthians ainda. e Racing, hein? Isso, jogão, hein? Placar do jogo, vai. 3-0 Corinthians. Ô, louco. Claro, o Racing não existe. O Huracan, América de Cali empataram. É, bom pro Corinthians. Corinthians ganhando, dá uma respirada, né? Fica na vice-liderança, é isso? Não, ele fica atrás ainda, fica Ele em fica atrás terceiro, mas ainda? fica 3 pontos do líder. Olha. Ele tava 5 atrás do líder, pode ficar 3 agora. É, mas pega o Huracan fora de casa Tudo bem, também, mas né? não, Claro, não tá é vivo. proibido ganhar lá, né? É isso aí. Ainda mais com o Dorival Júnior, porque contra o Huracan vai ter o Dorival, né? Ele tem que mirar pegar a segunda posição para ir no pro mínimo a playoff. segunda. No mínimo a segunda. Aí já vou antecipar, tá? O Corinthians vai ficar em segundo nesse grupo. É. E sabe quem que ele vai pegar no playoff? O Barcelona de Guayaquil. Nossa senhora, Não só duvido. faltava essa, Eu não duvido, é verdade. Que tirou não os duvido. caras da Libertadores, a pré. Se for isso, eu acho que é melhor entregar. Não, o Barcelona Viu? pode ficar com a E vaga. olha a coincidência, o Barcelona tá em terceiro do grupo dele. Tô falando isso. É bem capaz, né? Pra quem não sabe, o segundo colocado de cada grupo na Sul-Americana joga o playoff, no caso a repescagem, e os terceiros colocados de cada grupo em Libertadores vão diretamente. Mas posso fazer uma pergunta pra ti, claro que sim. Caçada? Claro. O Ramon Dias livra o Santos do rebaixamento. Que fase, Você hein? sabe o que eu penso sobre isso, né? Que fase, hein? O Ramon Dias foi contratado. Lembra que ele foi pro Botafogo uma época aí? Foi na época do Covid, quem treinou foi o Nossa, Emiliano. verdade, cara. E o Botafogo tava numa situação que não era boa. Ele ficou poucos jogos lá, né? Lembra? Não, ele não chegou a treinar. Foi o Emiliano que treinou. É isso aí. E o Botafogo não tinha SAF ainda. Não tinha SAF e tava brigando pra... Foi uma bagunça Foi uma bagunça. Aí ele é contratado pelo Vasco pra salvar o Vasco. Salvou. Aí ele é contratado pelo Corinthians pra salvar o Corinthians. Salvou. Aí eu acho que é chamar um negócio que eu não chamaria, entendeu? Mas a TNT, não sei se a informação é deles, mas eu vi o post da TNT falando que o pai do Neymar teria sugerido o Ramon Dias ao Santos. Nossa. E o Santos teria aceitado a contratação do Ramon. Mas quem é que vai pagar? O Santos não tem dinheiro, cara. O Santos não tem. Quem é que vai pagar o Ramon Dias? Porque o Ramon não é barato, hein? Não. O Ramon Dias é 1,5 milhão pra cima, hein? Nossa, mãe. Mas chamar um cara um cara que tá marcado por fazer trabalhos que são baseados em escapado. Não, e outra, saiu agora. Mas a realidade não é essa do Santos escapar? Saiu agora, né? Então, tu tem razão. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça do treinador. Então, eles são eles ficam pulando de clube em clube, cara. O cara nem respira, já vai pegar o Santos. Mas como é que rejeita um Santos, né? Pô, mas tu olha, qual é o problema? Assim, ó. Dorival Júnior recebeu o Fabinho Soldado e concordou com o projeto esportivo. Qual é o projeto esportivo do Corinthians, cara? Quero saber, eu também gostaria de saber, não tem um centavo o Corinthians. Ah, mas não é banco. Tá, então aumenta a dívida. Semana que vem cai o Pedro Silveira, semana que vem. Não, o Pedro Silveira que deu ele vai entrevista sair, pra nós. Ele vai sair, deu não vai entrevista ficar. Ontem. Ele deixou bem claro aqui que precisa vender jogadores no meio do ano. Pelo menos um. Pelo menos um. E vai ter que ser um titular, obviamente. E esse um é o Bidon. Ou o Yuri Alberto. Mas acho que o Yuri não, pelo que o Corinthians quer... Porque o Corinthians tem metade da... Tudo bem, mas chega um time, um West Ham da vida, que já tentou, pra pagar a multa rescisória, e aí? Então, mas aí o jogador tem que aceitar, né? Não, dificilmente não aceitaria, eu acho, né? Bom, enfim, você tem entendeu. que vender alguém. Claro. Agora, e se vender alguém, vai ser por quanto? Pois O é. Corinthians não consegue vender como o Palmeiras vende. O Palmeiras vende jogador por 40, 50 milhões. Por quê? Porque não tem desespero. Exato. Então os caras, quando batem a porta do Palmeiras, falam assim, ó, seguinte, vai negociar com aquele time verde lá do Brasil, não adianta chegar com 10 milhões, que eles vão dar risada. Então é o seguinte, vai com 50 no mínimo. Eles vão pedir 70 e vocês fecham por 60. Até porque o Palmeiras está fazendo contratações nível Europa, né? Não é fácil você gastar mais de 100 milhões de reais num jogador. Corinthians não, você chega lá, chega com 10 milhas lá, você leva qualquer um lá no Corinthians. Porque infelizmente Aí é que tá, assim. é verdade, porque mesmo que tu tenha um jogador muito valorizado, a venda é uma urgência. Claro que é. Tá asfixiado É financeiramente. isso aí mesmo. Agora, não, você vê o Palmeiras vendendo. O Palmeiras contrata Facundo Torres, 70 milhões, Giai, 40 O Palmeiras milhões. está esperando 30 milhões de euros pelo Richard Hughes. Exato, Tá olha esperando. só. De 2 milhões e meio a quase 3, a comissão técnica pagou, do... o Palmeiras pagou 5 milhões de reais pelo Richard Hughes. É isso, veio do Guarani, é isso? Veio do Guarani. Pois é, rapaz. Era do Flamengo. Nossa. Olha aqui, ó, o Mushuki Runa, tô falando sério aqui, 2-0 no União Santa Fé. Nossa Tá eliminando o Cruzeiro da Sul-Americana. Surreal. Porque ele tá indo a 9-9. O Cruzeiro tem 0. O Cruzeiro tem que ganhar do Palestino amanhã. Mas pode ficar em segundo lugar o Cruzeiro. Pode, mas convenhamos, né? Tu não acha que daqui a pouco a direção, olha, isso aqui já, né? Vamos desistir disso Escantear, aqui. né? Vamos desistir pode disso. ser. Bom, o Pedro Lourenço já deu a letra um dia desses aí, né? Já.
Aliás, você ia falar da SAF do Cruzeiro hoje, saiu o relatório, né? É um Então, rombo. É um rombo financeiro. 1,2 bi. Exatamente. 1,2 bi reais de dívida. Será que ele vai aguentar o Pedro Lourenço, hein? Ele tem esse dinheiro. Ele tem, né, mas se daqui a pouco o balanço não fecha nunca, tu acha que o cara continua... Hein? Se começar a perder dinheiro, continua perdendo dinheiro, né? E olhando os jogadores atuais, né? Que a maioria, não estou falando em relação... O sistema é a favor do jogador, né? Os caras sentam no contrato e tal. Que eu também acho que os caras eles querem ganhar pelo Cruzeiro. Mas deram um contrato de 5 anos pro Gabigol, pagando não sei quantos milhões, né? Aí é duro, agora segura a bucha, né? O Gabigol, o empresário dele, ninguém colocou uma arma na cabeça do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos. Olha, me contrata por 5 anos de contrato, agora vai ter que segurar o BO, né? Tá feia a coisa no Cruzeiro. Pretzel, bom descanso aí, estaremos juntos essa quinta-feira, se Deus quiser. Viva o rádio, viva o rádio. Viva o rádio. Mestre Quesada, bom descanso também, Quessadinha. Eu vou com você, então, eu vou esperar aqui. Sim, né? sim. Não, daqui a pouco a gente... Você vai até umas 3 da manhã. Ah, né? por aí, se deixar, a gente fica aí. Tudo bem. Tá bom? Tira a rádio do ar, tá, Michel, por favor. Nina Gagliotti, atenção, você no super placar da Bandeirantes, já temos alguns áudios separados aí, Ninoca? Temos. Então, atenção, dedo no botão, vamos abrir o Alô Torcedor. Vamos lá, Micha! Alô, é com você. Alô, torcedor. Um atrás do outro, eu quero te ouvir, torcedor. Vamos lá. Boa noite, meus amigos. Aqui eu sou o cacique Francisco, aqui da aldeia indígena Poará, do município de Tefé, aqui do Amazonas. Estou ligadinho na programação e queria ver como era que tava meu Palmeirão aí. Boa noite. Nossa, peraí, ele é indígena? Põe de novo isso aí. Que legal, velho. Sensacional. Um abraço pra todos os índios do Brasil, viu, velho? Coisa maravilhosa. Um beijo no coração. Tem o dia do índio, né? Que dia que é o dia do índio mesmo? 19 de abril. Dia do índio. Ah, foi agora, pô. 19 de abril, dia do índio. Viva todos os índios. Vamos nessa. Boa noite, meus amigos. Aqui eu sou o cacique Francisco, aqui da aldeia indígena Poará, do município de Tefé, aqui do Amazonas. Estou ligadinho na programação e queria ver como era que tava meu Palmeirão aí. Boa noite. Boa noite, São Paulo Capelanes, Márcio Mourão, Campinas, São Paulo. Sempre ligado aqui da cidade, rodando como motorista de aplicativo. Grande abraço, tô sempre ouvindo. Vai, Ponte Preta! Salve, boa noite, Maurício Carreteiro, Jardim Colorado, Sapopemba. Ô, Capela. Oi. Bora ficar até 5 horas da manhã. Vamos. Nós, caminhoneiros, também ficamos acordados aí a noite inteira. Boa noite a todos, grande abraço. Eu já falei, velho. Boa noite, me chamo José Mansur. Tem uma profissão que eu acho da hora, é o caminhoneiro, velho. Pô, na moral, mano. Na moral, um dia eu quero ser caminhoneiro, velho. Papo reto mesmo. Papo retaço, velho. Não tô sério, velho. Pô, meu, na moral, ficar na estrada... Eu adoro o ritmo, o clima da estrada, sabe? Tudo bem, tem os seus riscos, tem os seus perigos, tem a saudade da família, dos amigos. É pegado pra caramba, né? Porque os caras trabalham pra caramba. Mas vamos falar grande verdade, velho. Da hora, né, meu? É da hora, velho. O cara tá lá na boleia, aí para, dá uma descansada, troca umas resenhas, toma uma ideia, toma uma geladinha, espera passar o efeito, volta pra estrada, come um negocinho, bate uma chepona, entendeu? Não, aí não pode. Mas entendeu? Mas que povo da hora, velho. Sabe por quê? Porque eu já tive uma vez um pneu furado na estrada e eu sei trocar pneu. Não, eu nunca tive grandes problemas em estrada, graças a Deus, acidentes, graças a Deus. Mas uma vez furou meu pneu, eu tava indo pra Curitiba. Na época era a Regis Bittencourt. Ainda é a Regis Bittencourt, mas não era a Regis Bittencourt de hoje. Ela era toda esburacada e eu lembro muito bem que eu saía de casa perto do Taboão da Serra, que é onde eu moro, perto do Taboão. E aí tinha uma placa gigante assim, bem-vindo à Estrada da Morte. Rodovia da Morte, bem-vindo à Rodovia da Morte. E aí toda vez que eu entrava, já entrava rezando, pelo amor de Deus, Deus me proteja e tal. E aí peguei um buraco, quebrou meu amortecedor e rasgou meu pneu. E aí eu encostei no acostamento e fiz o quê? Peguei e comecei a trocar o pneu. Só que eu sou lento, né, meu? Eu não sou que nem... Porra, meu, 2 caminhoneiros pararam do meu lado. Pararam, assim, na frente do meu carro, um e outro atrás. Irmão, tá precisando de alguma coisa? Tá trocando pneu aqui, não, a gente ajuda e tal. Mano, os caras foram ponta firme demais, velho. Baita clima, depois fiquei numa baita resenha com os caras. Isso aí faz anos, velho. Acho que eu tinha o quê? 21, 22 anos, entendeu?
Põe ano nisso, né, Ninoca? É isso aí. Agora eu tô com 35. Parece que eu tenho 35, Nina? Não. Parece que tem mais, né? Sim. Eu amo você, caminhoneiro! Pau na buzina, Michel! Vai! Isso! Caminhoneiro, me beija! Vamos lá, mais alto. Boa noite, me chamo José Mancini Neto, sou aqui em Santos. Estava estando no jogo de São Paulo agora. Eu adoro a programação de vocês, viu? Adoro. O Alexandre Pretz é campeão, cara. Um cara super inteligente. Todos vocês são bacanas, mas o Pretzel é fora do comum. Manda os parabéns pra ele aí. Abraço. Boa noite a todos. Capelanes, o São Paulo não é tricampeão mundial, cara. Como não? São Paulo é tricampeão da Copa Toyota que não tinha chancela da FIFA. Pelo amor de Deus. Era Copa Toyota. O São Paulo não é campeão mundial. Ok? Tá ok. Boa noite, galera da Band, Alexandre Marituba, cidade metropolitana de Belém. Tô Opa. aqui tomando um açaizinho com peixe frito, só de boa, escutando aí a vitória do São Paulo, esperando o dia do jogo do meu Palmeiras. E assim, saudações azulinas, meu Leão tá no G4 da Série B. É isso aí. Eu queria saber de vocês aí, quem é o mais mala de vocês aí? Eu. Boa noite. Ô Capela, boa noite. Ô, boa noite. Manda um abraço aqui pra nós aqui de Mineiros do Tietê. Opa, Tietê. Graciel Ferreira, Santista. Um abraço a todos. Valeu, Ferreira. Viva o Santos. Capelani, você esqueceu dos guardas noturnos. Trabalha à noite. Uma boa noite, Washington, da cidade de Dutra, Interlagos. Valeu, Washington. Um abraço pra você, velho. Um abraço pra todos os guardas boa noite, noturnos galera aí. da Bandeirantes. Boa Opa. noite. Tem mais aí, Micha? Só pra agitar os bastidores do Corinthians um pouco, se por um acaso o Dorival Júnior for aceito como técnico do Corinthians, fechar o contrato realmente e for o novo técnico, caso ele não vá muito bem, caso não vença nos jogos necessários aí, logo no começo, porque vai ser preciso, né? Quanto tempo esse cara dura no Corinthians com a panela fervendo do jeito que tá? Eu acho que não dá pra segurar a peteca há muito tempo, não. Eduardo Lima, de Limeira. Abraço, rapaziada. Valeu, interior de São Paulo. Valeu, galera de Limeira. Gente de Belém, gente fora do Brasil, gente do interior, gente da Baixada Santista, gente do ABC, ABCD, galera de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, toda a galera ali ouvindo a Rádio Bandeirantes até altas horas essa madrugada de quinta-feira, hein? E eu quero mandar um forte abraço, sabe pra quem? Pra quem tá fazendo aniversário hoje. É isso aí, Danilo Pinho, meu parceiro, grande Danilão. Cara, gente boa, é lojista lá do Auto Shopping Global, Auto Shopping Global, que é parceiro nosso aqui da Rádio Bandeirantes, está sempre conosco no Domingo Esportivo Bandeirantes. Tá procurando um veículo aí, tá procurando um carro de qualidade? Então é Auto Shopping Global. Avenida dos Estados 8000, sabe onde? É em Santo André, rapaziada. Avenida dos Estados 8000 em Santo André, Auto Shopping Global. O carro que você precisa no momento certo para sua vida. Um abraço então pro Danilo Pinho, pro Andrezão, para toda a galera que faz um trabalho espetacular no Auto Shopping Global e todos os lojistas por lá. Um abraço para toda a rapaziada do Auto Shopping Global. 00:30, vai marcar o quinto sinal. Vamos fazer o seguinte, Micha, vamos colocar em destaque um material especial dentro do nosso apito final aqui, que vai até altas horas, sobre Fernandão. Lembram do Fernandão? Histórico, um dos maiores nomes da história do Internacional. Time de Porto Alegre que tem uma história brilhante.